começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. Essência! A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Essência! Hora certa. Excelente noite pra você. Excelente noite pra você. Agora 7h14. Marcelo Corsato. Salve, salve você ligado aqui nos canais Futebol Interior, seja muito bem-vindo, excelente noite. Hoje, segunda-feira, 9 de outubro de 2023. Tá no ar mais uma transmissão, mais uma jornada esportiva com carimbo dos canais Futebol Interior. YouTube, Facebook, nosso canal de áudio. Você que tá acompanhando a gente, obrigado pela audiência. Seja muito bem-vindo, uma excelente noite de segunda-feira. Vamos juntos aqui nos canais Futebol Interior com a mesa de som do Eduardo Rodrigues, o Bolacha, cada dia mais famoso. Reportagem do André Luiz, comentários do Frank Francisco, o Carlos Corsato narra o jogo. Muito prazer, eu sou Marcelo Corsato, junto com você nessa jornada esportiva na abertura, no intervalo e no fim de jogo, aqui dos canais Futebol Interior. Jornada Série B, hein? Osso duro de roer pra nossa macaquinha. Ponte Preta entra em campo daqui a pouquinho, 8 da noite. Ilha do Retiro vai estar lotada, hein? 31ª rodada da Série B. Fechamento desta rodada. A Ponte encara o Esporte e você acompanha tudo aqui nos canais Futebol Interior com a direção comercial do Claudinei Corsi, Se Espirrar Saúde, e a direção geral da dupla dinâmica Elcio Paiola e Arthur Eugênio Matias, que daqui a pouco vem contando histórias do confronto para você. Esporte Ponte Preta. Vamos juntos para a construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono Mega Sorte Loterias, Ovo Satoshi, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier Comunicação Integrada e também Jumpi Esportes. Que legal ter você aqui nos canais Futebol Interior. A macaquinha entra em campo, os canais Futebol Interior também com a nossa equipe preta e branca, branca e preta, o coração preto e branco do torcedor ponte pretano batendo mais forte. Por quê, hein? Estamos 3 pontos só da zona do rebaixamento e hoje tem reestreia, né? De João Brigatti no comando da macaca. Será que a Ponte Preta vai à capital do Pernambuco? Tava vindo pra cá, né, com o Carlos de piloto, e ele falou a capital do Maranhão. Não, Carlos, a capital de Pernambuco, Recife. Será que a macaquinha ganha o jogo? Será? Reestreia de João Brigatti, são 7 da noite, mais 17 minutos. Vamos trazer as primeiras informações de Ponte Preta e Esporte. E aqui nos canais Futebol Interior a gente tem o Repórter Feliz, André Luiz. chegando com a sua primeira participação, já falando das coisas da macaquinha pra gente. Grande abraço, boa noite, André. Muito boa noite a você, Marcelo Corsato. E boa noite muito, mas muito especial a você ligado nos canais Futebol Interior. É a Associação Atlética Ponte Preta, a macaca que vem de derrota 2-0 jogando na última rodada diante do ABC no estádio Frasqueirão em Natal. Esse jogo que foi no dia 30/9, lá um sábado na cidade de Natal, precisa mais do que nunca uma vitória esta noite diante do Esporte Clube do Recife, o Leão da Ilha. Daqui a pouco, às 20 horas na Ilha do Retiro, para se distanciar cada vez mais a zona do rebaixamento, a Série C, em 2024. Quanto ao time, tem muitas novidades, a começar pelo comando técnico. Muito movimentado os lados de Moisés Zucarelli esta semana.
O técnico Pintado foi demitido pelo presidente Marco Antônio Berlim. Em seu lugar, João Brigatti, que era coordenador técnico, assume como técnico da Macaca. Com isso, Brigatti fará 4 mudanças na equipe em relação ao jogo contra o ABC. Thiago Oliveira entra na zaga, Felipe Amaral no meio-campo e Mailton no ataque, ao lado de Gé e Eliel, meu caro Marcelo Corsato. Já prepara o destaque do esporte, mas antes deixa eu mandar abraço para nossa audiência. Arquibancada virtual aqui no YouTube. Se inscreva no nosso canal Futebol Interior, dá um like, compartilhe a nossa transmissão. Vamos bombar essa transmissão. Jorge Ramos, boa noite, amigos da FI. Dali Ponte Preta, Gustavo Carvalho, boa noite, amigos. Vamos esperar para ver como esse time se posiciona em campo e torcer para que o Brigatti tenha mexido com o brilho desse elenco. Pra cima, nega véia. A Viviane Cristina, boa noite, amigos. Excelente transmissão, boa sorte pra Ponte Preta. A Fran AAPP, vamos, nega véia. Vamos, nega véia, tá dizendo aqui o Jorge Ramos. O Akira Miyamoto, boa noite, time FI. Retorno do Thiago Oliveira na zaga, sim. Marcelo Corsato, sou eu mesmo. Douglas William, Ponte, este ano cai pra Série D. Não dá pra cair pra Série D, né, o Douglas? Não dá, né, velho? Tem que cair pra Série C primeiro, pra depois ir pra Série D. Presta atenção no que você escreve. Anderson Grigoleto, boa noite. Equipe mais ponte pretana do Rádio Mundial. Souza pediu desligamento da ponte. Vamos apurar essa informação, viu, Grigo? Eu achei estranho, porque ontem ele postou uma foto nas redes sociais em São Paulo. Bom, mas vamos falar aqui do adversário. Vamos falar do time do Esporte. Esse Esporte que tá lutando pro acesso, quer voltar à principal divisão do futebol brasileiro, André. É o Esporte Clube do Recife, o Leão da Ilha, que vem de um empate 2-2 contra o Avaí, jogando na última rodada no estádio da Ressacada no dia 29. Sexta-feira é lá em Florianópolis. Luta para ascender a divisão maior do futebol brasileiro em 2024. Nesse momento é o terceiro colocado com 54 pontos ganhos. Quanto ao time, o técnico Anderson Moreira deverá fazer apenas uma mudança na equipe. A dúvida era entre Everton e Eduardo, que estava em transição física. Eduardo ganhou a vaga e vai para o jogo. O Everton ficará como opção no banco de reservas. Além dele, ainda está em transição o jogador Ronaldo Henrique, que é volante, e nem sequer foi, aliás, o Ronaldo Henrique também, que passa por transição física, passou por transição física essa semana, ele está entre os titulares e vai para o jogo também. Daqui a pouco é o Leão da Ilha diante da Macaca em busca de mais uma vitória, meu caro Marcelo Corsato. Chole do ex, pelo amor de Deus, em 7 da noite mais 22 minutos, se bem que um é goleiro, né, mas vai saber. 7 da noite mais 22 minutos e agora vamos analisar as primeiras informações e a expectativa do nosso comentarista, porque aqui você vai de carona com ele. Frank Francisco. Frank, grande abraço, boa noite. Ponte Preta tem reestreia do João Brigatti. Souza pediu para vazar do elenco da Ponte Preta, alegando problemas familiares, pessoais. O seu destaque nessa abertura da nossa transmissão. Frank, boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, nação ponte pretana. Marcelo, olha, a Ponte Preta não é para amadores, hein? Cada dia a gente surpreendido com notícias novas. Pra te dizer a verdade, essa do Souza pra mim é aquela história do bateu nada com coisa nenhuma. Não entendi nada aqui, vamos aguardar, né? Mais novidades. A expectativa, Marcelo, eu sou ponte pretano, eu sou louco, né? Então, como todo bom maluco, eu acho que a Macaca vence hoje por 1-0 na estreia do Brigatti. Isso é meu coração ponte pretano, tá certo? Agora, analisando friamente, é jogo pra pôr a barba de molho, que é muito difícil, Esporte em casa, precisando da vitória, buscando o título, Marcelo. É jogo dificílimo, hein?
Muito bem, jogo difícil. Ponte Preta e Esporte, Ponte Preta daqui a pouquinho, 8 da noite. Carlos Corsato dá um recado para a construtora Patriani, Atacado, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Ovo Satoshi, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier Comunicação Integrada e Jump Esportes. Vai, André Luiz, rapidinho, porque eu tenho que pagar um intervalo aqui. Já tem o Arthur Eugênio com histórias do confronto. A informação que chega até nós é que o Meia Souza pediu para deixar a Ponte Preta. Ele alega problema familiar e esse problema, Souza, que chegou no começo de setembro, no início na Ponte Preta, emprestado pelo Náutico, realmente e a rescisão depende de questões burocráticas entre os times do Náutico, da Ponte, e a decisão partiu do atleta que abre mão até de receber a parte correspondente à Ponte, que é a maior fatia do salário, enquanto o Náutico seguirá pagando o que ficou acertado quando o empréstimo foi fechado com o jogador, meu caro Marcelo Corsato. Beleza, 7 da noite, mais 24 minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Tem o Arthur Eugênio, tem convidados do André Luiz, muita informação pra você daqui a pouco. Esporte Ponte Preta e Esporte. Aqui nos canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. Você já conhece a Ridier Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridier Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridier.com, e nossas redes sociais, @Ridier.com. A Patriani está lançando o prédio mais tecnológico do Parque Prado, um bairro muito desejado de Campinas. E olha que ninguém lança nada na região há mais de 10 anos. O condomínio fica bem ao lado do shopping e tem uma reserva natural. Então é perfeito para quem ama a natureza e não abre mão de praticidade. A planta é show. Os apartamentos têm 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e gerador que atende até o Wi-Fi. A modernidade não para por aí. Cada apartamento tem uma vaga para SUV grande e outra para carro elétrico. O prédio tem até fazenda de energia solar que reduz a conta do condomínio. A área de lazer é completa. Tem beach arena para jogar beach tênis, vôlei e futevôlei na areia, como se você estivesse na praia. Outro diferencial é a casa de campo no condomínio, que tem entrada independente. É uma área especial para você receber seus convidados com toda a privacidade. Tem piscina exclusiva e área gourmet com churrasqueira e chopeira. Até a piscina é diferenciada. Pega sol o dia todo e fica acima do nível da rua, garantindo sua privacidade. A academia é totalmente equipada, com espaços para spinning, funcional e pilates. E tem uma bela vista para a reserva natural. A família toda se diverte, inclusive os pets, que podem brincar à vontade no Pet Place e se higienizar no Dog Wash. É muita modernidade, conforto e diversão para um prédio só. Conheça o Reserva Prado Patriani, será de longe o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol! Tem emoção na ponta da chuteira.
7 da noite, mais 28 minutos, 7h28. Tem problema não, o Bolacha, que tá cada dia mais famoso. Pode soltar a vinheta. Jornada com vinheta fica muito mais bacana, muito melhor. São 7 da noite, mais 28 minutos, 7h28. Segundona da preguiça da ressaca, se bem que já tá acabando. Então a preguiça já foi, a ressaca já foi também. A semana só tá começando, se bem que ela é curtinha, né? Porque eu já vejo um feriado aí na quinta-feira. Mas pra mim não vai adiantar nada, pra muita gente também, porque eu vou trabalhar e tô duro. Bom, 7h28. Vamos fazer o seguinte, ô André, até pra te interromper o que você tá fazendo aí, passa o time da Ponte Preta que vai jogar só a macaca já escalada, vai. Escalada definida pelo técnico João Brigatti. A macaca vai a campo no 4-3-3. Com Kaique França no gol, Luiz Felipe, Matheus Silva, Thiago Oliveira e Arthur. Meio campo, Felipinho, Leonaldo e Felipe Amaral. E o ataque, Mailton, Eliel e Gé, Marcelo Corsato. Muito bem, daqui a pouco o Frank vai falar também dessa situação do Souza. Tem muita informação pra você, tem convidados, mas agora vamos fazer o seguinte, nosso chefe, diretor aqui dos canais Futebol Interior, Arthur Eugênio Matias, vai contar a história de atletas, né, que passaram por Esporte e Ponte Preta. Fala, Arthur, a bola é tua. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, Ponte Preta e Esporte Recife, vamos falar de um jogador que fez muito sucesso na Ponte Preta e foi campeão no Esporte Recife. Nesta linhagem de grandes zagueiros que a Ponte Preta produziu para o futebol brasileiro, este é um deles. Vamos falar de Samuel Arruda. Participou do primeiro lendário time pontepretano, início dos anos 1970. Wilson Nelsinho, Samuel Araújo Santos, Teodoro de Caio Roberto Pinto, Alain Manfrini e Adilson Oésio na ponta esquerda. Samuel nasceu em Mogi Guaçu no dia 31 de março de 1949. Começou na Ponte Preta nas categorias de base, fez muito sucesso como zagueiro pontepretano, biotipo favorável, era um zagueiro clássico que também sabia impor seu vigor físico, mas um pouco lento para a posição. Fez tanto sucesso na Ponte Preta que já em 1971 foi para o São Paulo, junto com o lateral direito Nelson Batista. Foi bem no São Paulo, disputou Libertadores da América e em 1975 foi campeão paulista, jogando no tricolor do Morumbi, num time interessante do São Paulo, que tinha outros jogadores que também jogaram na Ponte Preta, como o próprio Nelsinho Batista, Valdir Pérez, o goleiro, Chicão, o médio volante. E no São Paulo, Samuel foi campeão paulista em 1975. No ano seguinte, saiu do São Paulo e foi para o Palmeiras, de novo campeão estadual. No último título do Palmeiras, antes da fase Parmalat, em 1976, o zagueiro campeão do Palmeiras era justamente Samuel, Leão, Valdir, Samuel, Arouca e Ricardo, Pires, Ademir Dagui, Jorge Mendonça, Edu, Toninho e Ney, com Dudu de treinador. Samuel, campeão paulista no Palmeiras, em 1976. Samuel não tinha o hábito de ficar muito tempo nas equipes e em 1977 foi para o Nordeste jogar no Esporte Recife e de novo campeão estadual, 1977. Ou seja, Samuel foi tricampeão estadual na sequência, 75 no São Paulo, 76 no Palmeiras e 77 pernambucano com o Esporte. O Esporte Recife, que tinha outros jogadores que atuaram em Campinas, como Hamilton Rocha, Darcy, e jogaram no Guarani. Do Esporte, Samuel voltou para o estado de São Paulo para disputar o Campeonato Paulista, jogando pelo Noroeste de Bauru. O Noroeste montou um time forte para o Campeonato Paulista de 1978, tendo como grande atração Jairzinho, o
furacão da Copa, jogando no Noroeste, junto com Samuel, em 1978. Depois, Samuel encerrou a carreira, voltou para Campinas, trabalhava como comerciante no ramo de combustível e um fato triste. Na vida de Samuel, ele teve um acidente automobilístico e acabou perdendo uma das vistas. Mas, no dia 5 de fevereiro de 2006, com apenas 65 anos, Samuel veio a óbito em razão de um problema cardíaco. Apenas 65 anos, o falecimento deste grande zagueiro, Samuel Arruda, que jogou na Ponte Preta, São Paulo, Palmeiras, Sport Recife e Noroeste de Bauru, nascido em Mogi Guaçu, nesta grande leva de zagueiros produzidos pela Ponte Preta, Oscar, Polozzi, Juninho, Nenê Santana, André Cruz, tantos outros mais. Recentemente, Samuel surgiu muito bem na Ponte Preta. Já em 69, era titular do time da Ponte Preta, que conquistou o acesso voltando para a primeira divisão do futebol paulista. Aqui no futebol interior, a história, a carreira de Samuel, que foi revelado pela Ponte Preta e foi campeão pernambucano com o Sport Recife. Você quer que eu fale de algum atleta, que eu lembre a carreira de algum jogador, algum confronto, algum time? Fale nos canais do futebol interior, você sabe. Se a notícia é de futebol e não está no futebol interior, é fake news! Arthur Eugênio. Muito bem, 7 da noite, mais 35 agora. 7h35, a bola rola daqui a pouquinho, 8 da noite. Na Ilha do Retiro tem Sport e Ponte Preta, 20 mil ingressos vendidos antecipadamente, né? E hoje tem uma novidade lá na Ilha do Retiro, que eles começaram um processo de reconhecimento facial lá com os jogadores, com os torcedores do esporte. Então, por isso que, às vezes, você que está acompanhando aí na TV e está ouvindo o nosso som, na imagem você vai achar, mas vocês estão falando que o estádio vai estar lotado, mas não tem tanta gente assim. Aqui tem o reconhecimento facial, então está demorando um pouquinho a entrada, mas foram vendidos, senhor André Luiz, 20 mil ingressos antecipados. E a torcida do esporte é uma torcida que acompanha, uma torcida que vai, é uma torcida de massa. E lógico, pela campanha do esporte, era desde antes do início da competição dos favoritos a retornar à Série A no ano que vem, em 2024. Então o torcedor apoia, é isso mesmo, um torcedor apaixonado no estado do Pernambuco. O esporte, uma das maiores torcidas do Nordeste, é lógico que o torcedor vai e teremos um excelente público esta noite, daqui a pouco na Ilha do Retiro, para Esporte Ponte Preta, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, já você vai escalar o esporte, ô Frank, para falar do Samuel aí, das histórias do futebol com o Arthur Eugênio, falando aí de jogadores que atuaram por Ponte Preta e Esporte. Discorra um pouquinho sobre Samuel. Samuel era craque, hein? Era. Samuel era craque, jogava muita bola. O Oscar chegou a jogar junto com o Samuel, fazia a zaga em algumas partidas. Samuel era um jogador clássico, Marcelo. Por incrível que possa parecer, naquela época, um zagueiro clássico. Meu pai me falava muito de Samuel, né? Que eu era muito jovem nessa época. Mas meu pai disse que ele saía dando chapéu de dentro da grande área. O treinador no banco da Ponte ficava louco. Mas, assim, depois já um pouco mais velho, acompanhando ele no esporte, no Palmeiras, é jogadorzaço, né? Jogadores que hoje no futebol brasileiro a gente, infelizmente, não vê mais com essa característica, né? E a Ponte sempre foi feliz nesse sentido, né, Marcelo? Se a gente for fazer uma lista de zagueiros aqui, não para. E muita gente boa de capacidade passou por aqui. E vamos torcer que essa linhagem continue, né? Que continuemos trabalhando sério nos departamentos amadores da Ponte, para que a gente volte a manter a nossa escrita de revelar bons zagueiros, goleiros, meio-campistas, enfim, Marcelo, manter a tradição. Mas o que dá para falar do Samuel é uma coisa que eu falo muito, às vezes o pessoal fica bravo, mas é assim, ó, é um futebol que quem viu, quem não viu, não vai ver mais. É isso. Bom, o André vai escalar sem a numeração o esporte, rapidinho, mas eu quero que você fala rapidinho, 30 segundos, Frank. O Souza, ele pediu para sair alegando problemas pessoais de família e não está mais no elenco da Ponte Preta. Vai fazer falta? Poderoso, Souza?
Marcelo, na situação atual do elenco da Ponte Preta, eu vou dizer o seguinte, o Souza é um jogador, hoje, está numa fase da carreira, que é um jogador que pela experiência podia acrescentar muito a equipe da Ponte, num outro tipo de posicionamento, não como o Pintado estava utilizando ele, tá? Estou falando da minha opinião, tá? Eu acho que ele um outro posicionamento em campo seria útil. Mas olha, diante do que a Ponte tem apresentado, com todo respeito ao Souza, com todo respeito a quem teve essa ideia, eu acho que tem que dar chance para os meninos e dar chance para a galera que está aí. Vê esse menino que está no banco hoje, Marcelo, o Gabriel Santiago, merece uma oportunidade, é um ponta de lança, né? Quem sabe? Para mim, definindo, não vai fazer falta o Souza. Beleza, já o André escala então na ficha técnica aí o time do Sport. Só para dizer o seguinte, dos últimos 5 jogos, a Ponte Preta de 15 fez 2 pontos, né? São 3 derrotas, 2 empates. O Sport, dos últimos 15 pontos, ou seja, 5 jogos, ele fez 9 pontos. A Ponte não venceu, o Sport não perdeu. São 3 empates do Sport com 2 vitórias. Então aí tá resumido a campanha. O Sport vai jogar de rosa hoje, hein, gente? Ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Em definitivo, pra Sport Ponte Preta, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281-3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol. Marcelo Corsato. Vamos lá então, são 7 da noite mais 42 minutos, 7h42. Seja bem-vindo aqui aos canais Futebol Interior. Deixa eu abraçar aqui o nosso amigo Wagner Santos, lá da Vida Nova. Abraço pra você. Tamo junto, Ponte Preta. Valeu. Lucas de Souza, eleito o melhor narrador de Campinas. Boa, Lucão. Voa, borboleta, voa. Carlos Lemos Matozinho, Nelson Letrinta Júnior, tá todo mundo com a gente. E o Ciro Paulínia, seja bem-vindo, obrigado. Boa transmissão. 2-0 pra Ponte Preta. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos chamar os convidados, Bolacha, mas vamos acionar o nosso repórter e ele vai chamar o primeiro convidado da noite. Vai, André. Vamos ouvir o técnico João Brigatti. Agora o comando técnico é de João Brigatti. Como foi os primeiros contatos com ele, agora nessa função de treinador da equipe? Eu não conheci o João como treinador, né? O Luan e o Pedrão já tinham me falado sobre ele, que ele teve até uma boa campanha aqui na Ponte. Então, assim, estou conhecendo ele agora também, a gente teve um treino só com ele. É um cara super do bem, desde quando ele chegou aqui no clube há uns meses atrás.
E a gente está acreditando no projeto dele, a gente abraçou a ideia e junto com ele a gente vai conseguir sair dessa situação e melhorar o time. Em entrevistas recentes, o professor João Brigatti ressaltou a importância do apoio da coletividade pontepretana, também como forma de que haja mais incentivo nesse momento. Queria sua opinião a respeito disso, do apoio do torcedor principalmente. Olha, nesses momentos mais difíceis é que a gente precisa mais ainda do torcedor, né? Eu sei que o torcedor tem o direito de xingar, de protestar, ele está no seu direito, mas a única coisa que eu peço para o torcedor é acreditar na gente e que durante os 90 minutos não pare de apoiar a gente para a gente conseguir os resultados, porque só com o apoio do torcedor a gente vai conseguir sair dessa também. E essa palavra do goleiro Kaique França, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, Kaique França, portanto, falou com a gente. Agora você já chama o próximo convidado aí. Vamos aguardar o técnico João Brigatti, se ele vai vir ao vivo. E aqui, logicamente, a TV mostrando a camisa da Ponte. A Ponte vai hoje toda de branco, o goleiro Kaique França de amarelo. Vamos aguardar aí os jogadores da Ponte descendo do ônibus, né? Vamos aguardar o técnico João Brigatti, meu caro Marcelo Corsato. O Elvis descendo ali, enfim, no banco de reservas. O Elvis da Ponte Preta, hoje com o Gé e o Eliel no ataque. E o Mailton também, uma novidade aí nesse time da Ponte Preta. Você vai acompanhar Ponte Preta e Esporte para Construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti Prone Alimentos, com a gente também Ridier e Jumpi Esportes. Bom, foi o que a gente falou, a Ilha do Retiro vai estar lotada. Abraço para Vivi Vicente. Ô Wagner, eu vou checar aqui, viu, meu colega? Mais um abraço, obrigado pelo toque que você tá dando aí. O Tones, Brigatti também não acredita no Baia? Então, né? Ô Tones, pelo que parece, a princípio também não. Mas vamos aguardar aí se o Paulo Baia volta a ser titular desse time da Ponte Preta. Bom, são 7 da noite mais 45 minutos, 7h45. Marcelo. Lembrando que este jogo encerra aí essa 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. André. Vamos ouvir o técnico João Brigatti. Enfim, a gente espera e conta com os atletas que mude o comportamento deles em relação às últimas duas partidas, né? A gente espera uma equipe mais organizada dentro de campo, uma equipe mais competitiva, e é em cima disso que nós trabalhamos e falamos bastante com eles, principalmente na palestra agora, e ao longo da semana, em cima do trabalho, a ênfase foi essa, mudança de comportamento. Mudança de comportamento foram as últimas palavras do técnico João Brigatti, meu caro Marcelo Corsato. Ô Frank, é o mínimo que o torcedor da Ponte Preta espera, né? Porque ele falou 2 partidas aí, pelo menos umas 5, aí precisa melhorar muito, viu? Marcelo, mas é isso aí, esse é o João Brigatti, esse é o jeito João Brigatti de ser. Uma coisa nós todos da torcida Ponte Pretana podemos ter certeza aqui, gente. Cobrança em cima desse elenco vai ter. Quem não tiver atitude com ele vai sair. Isso é fato. E pelas entrevistas que a gente viu durante a semana, o elenco comprou. O elenco entendeu o projeto e a ideia do Brigatti. Por isso, a perspectiva começa a ser boa. E como eu sou ponte pretano, todo ponte pretano é maluco, eu continuo cravando, hein, gente? 1-0 pra Macaquinha hoje. Macaca safada, faz essa pra nós. E o Sport, se vencer, vai para a 2ª colocação. A Ponte, se vence, ela abre 6 da zona do rebaixamento. Lembrando que a Ponte tem 2 confrontos difíceis. Aí a gente já falou aqui, falamos também na hora da Macaca, Sport e Atlético Goianiense. Muito bem, agradecendo você que está nas redes sociais, YouTube, Facebook e YouTube. Vamos fazer o seguinte, pegar antes da ficha técnica do jogo, o boa noite, a expectativa do narrador da peleja. Ele vem aí, quem é ele, Bolacha? Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Eu sou o Marcelo. Fala, Carlão, boa noite. Fala, Marcelo, grande abraço pra você, boa noite pra toda a equipe, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Expectativa é que a Ponte Preta faça um bom jogo. O João Brigatti pegou todo mundo de surpresa, né, Frank? Colocou o Mailton pra jogar no ataque,
né? O Tomás Kaique vai ficar no banco de reservas. O Thiagão volta depois de um longo e tenebroso inverno. Como titular, não jogou ainda nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Jogou no Campeonato Paulista, mas no Brasileirão da Série B não teve oportunidade. Enfim, o Brigatti tem que mexer. Agora é o seguinte, né? Se tivesse tudo certo, não teria trocado o treinador, não é mesmo? Sim, isso é fato. Então, o Brigatti tem que mexer. E vamos torcer. Ele volta o time com 3 volantes. O time com 3 volantes, só para lembrar, foi aquele time que conseguiu aquelas 3 vitórias com o Felipe Moreira, no esquema com 3 volantes e 3 atacantes. O Brigatti fala aí num time mais organizado. Eu tinha colocado o Brigatti para falar aqui nos canais de futebol interior ainda como coordenador técnico. E o Brigatti, né, já falava que o Pintado sabia que precisava de resultado. Mas aí agora sem o Pintado, tem umas frases do Brigatti que eu confesso que eu fico assustado. Por exemplo, vamos buscar uma maior organização tática. Quando você fala isso, você está dando um claro recado, né? O time estava desorganizado taticamente. Quem que organiza o time? É o treinador, né? Vamos aguardar, Marcelo. Eu tenho confiança aí no Brigatti. Não sei se no jogo de hoje nós vamos conseguir trazer alguma coisa. Mas é a partir de agora que o trabalho do Brigatti se forma, né? Muito bem, aqui no Facebook, Futebol Interior, o Walter José, Esporte é Leão dentro da ilha. Batata Ponte Preta, oremos. Senhor Jesus Cristo, olha eu aqui de novo, lhe pedindo mais um milagre. Haja coração. Cristiano Cardoso, boa noite. Cosmópolis, Cristiano. Segundo lugar, hein? Eu fiquei na posição 111. Isso. E você, Carlos? 87. Mas eu fiz 5 quilômetros. Não, o Cristiano também fez 5. Não, foi 5, verdade. 5. Eu fiquei depois do Cristiano 100. fez um tempo de 17 minutos. Sim, parabéns, Cris. O Carlos Antônio, pra cima. Tá bom, Carlos. Daniel Almeida, Belo Jardim, Pernambuco. Bela transmissão pra vocês, Esporte 3-0. Muito bem, valeu. Obrigado a todo mundo que tá junto com a gente. É antes, não tem problema. Importante você tá ouvindo a gente. Mete o dedo na transmissão, compartilha tanto no Facebook como também no YouTube. Faltando 10 minutinhos para as 8 horas da noite. Vamos fazer o seguinte, em 30 segundos pra Prone Alimentos. Vamos trazer, sabe o quê? A ficha técnica do jogo. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Se o técnico João Brigatti definiu, você confere aqui nos canais Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta no sistema 4-3-3. Vai a campo com Kaique França, o goleiro e capitão da equipe, número 12. Na ala direita, 14, Luiz Felipe. A zaga central, 4, Matheus Silva. Com a 3 no costado, o quarto zagueiro é Thiago Oliveira. E na ala esquerda, 15, Arthur. O meio campo da Macaca começa com meia dúzia, Felipinho. 5, Leonaldi, 8, Felipe Amaral. E à frente, 7, Mailton, 9, Eliel e 19, Gé. Olha o repeteco da Macaca de Kaique França, 12, Luiz Felipe, 14, Matheus Silva, 4, Thiago Oliveira, 3, Arthur, 15, Felipinho, meia dúzia, Leonaldi, 5, Felipe Amaral, 8, Mailton, 7, Eliel, 9, Gé, 19. No banco, Pedro Rocha, Elvis, Tomás Kaique, Paulo Baia, Gabriel Santiago, Samuel Andrade, Lucas Natan, Thales, Paul Vidiero, o Everton, Ramon Carvalho e Igor Torres.
Macaquinha como visitante, 15 jogos na competição, são só 2 vitórias. 5 empates, 8 derrotas. 30 jogos no total, 7 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. 33 pontos, é a 16ª colocada. 36% de aproveitamento. Na disciplina, são 89 amarelos e 10 vermelhos. Marcou só 17, é o pior ataque da competição. Sofreu 27. Artilheiro, Eliel. Hoje tá no ataque junto com o Gé e o Mailton. Ele tem 4 gols. Próximo jogo domingo, dia 15 de outubro, 3h45 da tarde, com transmissão dos canais Futebol Interior. A Macaca encara o Atlético Goianiense aqui em Campinas, no Majestoso. Futebol Interior. É o Esporte Clube do Recife, escalado e definido no sistema 4-3-3 pelo técnico Anderson Moreira. Vai a campo com Denis, ex-Ponte Preta, o goleiro número 1. Na ala direita, 26, Eduardo. A zaga central, 35, Sabino. Com a 15 no costado, quarto zagueiro e capitão da equipe, Rafael Thierry. E na ala esquerda, meia dúzia, Felipinho. O meio-campo do Leão da Ilha com 7, Fabinho, 5, Ronaldo Henrique e 10, Jorginho. E à frente, 30, Facundo Labandeira, 77, João Peglou e 9, o atacante craque Wagner Love. Olha o repeteco do Leão da Ilha de Denis 1, Eduardo 26, Sabino 35, Rafael Thierry 15, Felipe meia dúzia, Fabinho 7, Ronaldo Henrique 5, Jorginho 10, Facundo Labandeira 30, João Peglou 77 e Wagner Love com a 9. No banco, Jordan, Everton, Chico, Alisson Cassiano, Natan, Fábio Matheus, Felipe, Alan Ruiz, Edinho, Michel Lima, Diego Souza e Fabrício Daniel. O Sport, 15 jogos como mandante, viu? Eles venceram 11. 2 empates, 2 derrotas. 30 jogos no total do campeonato, 15 vitórias, 9 empates e 6 derrotas. 54 pontos ganhos, é o terceiro colocado do campeonato, tem 60% de aproveitamento. Na disciplina são 48 cartões amarelos e 5 vermelhos. Marcou 46 gols, sofreu 28. Seu artilheiro, experiente, interminável Wagner Love, 10 gols. Próximo jogo, segunda-feira que vem, dia 16 de outubro, neste mesmo horário, 8 da noite, pega o Juventude, confronto direto lá no Alfredo Jaconi, na fria Caxias do Sul. Arbitragem. Apita o jogo, José Mendonça da Silva Júnior. Ele será auxiliado pelo assistente 1, Vitor Hugo Imazu dos Santos. Assistente 2, Jefferson Cleiton Piva da Silva. O trio do Paraná. Quarto árbitro, José Washington da Silva do Pernambuco. E o árbitro de vídeo é o Felipe Egori Benetti do Rio de Janeiro. Ficha técnica do jogo. Tá tudo pronto, a bola vai rolar daqui a pouquinho, 8 da noite, no tapete verde da Ilha do Retiro. O Sport lutando pro acesso à Ponte Preta contra o rebaixamento. A Ponte toda de branco, faixa preta no peito. O time do Sport, outubro rosa com a camisa rosa, calção meias pretas. 7 da noite, mais 56 minutos. Você pode participar com a gente mandando a sua mensagem pra cá, se inscrevendo no YouTube Futebol Interior, também no Facebook, né, nossa fanpage. Compartilhe a transmissão, você que ainda não está no nosso Facebook, né, se inscreva lá no YouTube também, enfim, vamos juntos fazer parte aqui da comunidade Futebol Interior. E é claro, toda vez que tivermos transmissões aqui, não só da Ponte, como também do Guarani com a equipe dos canais Futebol Interior, você fica sabendo tudo aqui nos canais Futebol Interior pelas nossas redes sociais, tá? E é claro, você que está no canal de áudio também, nos aplicativos espalhados por aí, obrigado, seja muito bem-vindo para a Construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier, Jump Esportes. Vem aí, vai assumir o comando da equipe esportiva dos canais Futebol Interior. Eu vou falar pouco durante o jogo, porque o narrador quase não chama, vou falar muito no intervalo e no fim de jogo, e é claro, ele vai brilhar nesta noite. Quem sabe a Ponte
contra todos, contra tudo e todos, traz a vitória lá da Ilha do Retiro. Ele vem aí, solta a vinheta, Bolacha. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior, mesa de áudio e vídeo hoje com o Eduardo Rodrigues, o Bolacha, nas reportagens André Luiz, o nosso repórter feliz, de carona com o Frank Francisco, nos comentários o Marcelo Corsato vai apresentar daqui a pouco o intervalo do jogo e o fim de jogo também aqui nos canais Futebol Interior. Conosco a Rádio Futebol na Canela, conosco também Rádio MS do Mato Grosso do Sul, pessoal junto conosco na grande jornada esportiva, seja bem-vindo você do MS. Deixa eu aproveitar aqui para mandar um abraço pro amigo Thiago Caetano, há um tempo que não vejo o Thiago Caetano, tô sempre falando com ele aqui pelas redes sociais e pelo WhatsApp, mas com um amigo há tempo que a gente não fala, né? Thiago agora que mudou de profissão, agora ele é baterista, rapaz. É isso aí, mas continua sendo artista. Você pode participar com a gente, mandar mensagem, viu? No WhatsApp 989-89-3526. 989-89-3526. Deixa aí a sua mensagem. 7 da noite mais 59 minutos. 21.800 ingressos vendidos até ontem. Expectativa de mais de 25 mil pessoas. Setores 2 e 2A com identificação facial na Ilha do Retiro, né? Só 2 setores, né? Para que não tivesse muitos problemas, para que o pessoal pudesse entrar na Ilha do Retiro. Ponte Preta que contra o Sport na Ilha do Retiro nunca venceu. Foram 11 jogos na Ilha do Retiro, só 3 empates para nossa querida Macaquinha. 8 derrotas, as 10 vitórias da Ponte Preta no confronto, esse vai ser o 28º confronto entre as equipes, as 10 vitórias aconteceram com o mando da Associação Atlética Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli. Esse vai ser o 10º jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ponte de branco, faixa preta no peito, vai Ponte, macaca querida, Ponte não ganha 5 jogos, já o Sport não perde a 5 jogos, última derrota do Sport, aí mesmo, na Ilha do Retiro, pro Ituano, hein? Pelo placar de 2-1. Tava lotado também o campo. E o Ituano foi lá e venceu. O Wagner Love não vai pra rede há 11 rodadas. O Gé, então, nem se fala, né? O Gé que tá voltando agora a fazer parte desse time da Ponte. Vai começar o jogo, posse de bola da Macaca. Gé vai tocar na bola, apita o árbitro. A bola rola na Ilha do Retiro. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem comigo, torcedor, vem comigo, torcedor da Macaca. Vamos, vamos, esse é o jogo que fecha a 31ª rodada desta Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, Marcelo, aos poucos, vai passando aí os resultados desta Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, você vai participando com a gente aqui, mandando mensagem no Facebook, no YouTube, também aqui no WhatsApp 989-89-3526. Muito bom ter a sua companhia. Sport vem, bola com o Eduardo, lá na ponta direita, tenta fazer o passe no meio, vem o time do Sport, chega Matheus Silva. Chega pra tirar dali, já tira, mete o pezão na bola, tira, joga a bola pra lateral. Lateral pra equipe do Sport fazer a cobrança. Sport jogando com seu terceiro uniforme, camisa rosa, em alusão ao Outubro Rosa, né? Para as mulheres fazer o exame, que é muito importante, né? O exame precoce salva vidas. Vem Sport, bola aqui pro campo de ataque, bola pro Eduardo, cruzamento, a bola passa, vai embora. Linha de fundo, primeiro ataque do time do Sport, a bola vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pro Kaique França, fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente o goleirão Kaique França.
Coloca ali a bola pro campo de ataque. Chega a zaga da equipe do Sport para tirar a bola com o Felipinho. Temos Felipinho nos dois lados e os dois com a camisa 6. O do Sport é lateral esquerdo, o da Ponte é meio campista. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Sport vai trabalhando a bola aqui na ponta, a bola para Felipinho. Felipinho tenta fazer o passe aqui em profundidade, procurava ali o João Peglon. O Peglon, ex-jogador da equipe do Internacional de Porto Alegre. Na marcação chega a zaga da Ponte, tira a bola, volta pro Gé. Gé vem com a bola, achei que tocou com a mão, com o braço ali, mas a bola voltou pro time da Macaca. Chega a zaga da equipe do Sport, tira. Joga a bola para lateral. É lateral para a equipe da Macaca fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. Lateral para Ponte fazer a cobrança aqui pela ponta direita. Vai Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, bola para Macaca, bola aqui para ponta. Vai queimada ali, bateu pro gol, a bola voltou, sobrou pro Eliel dentro da grande área, bateu pro gol, ela pega, vai embora. Pegou no jogador da equipe do Sport, só que a arbitragem está marcando o impedimento do atacante da Ponte. Pelo menos foi isso que eu vi aqui. E você aí, André Luiz? No momento do chute do Leonardo e no cruzamento do Gé, o assistente 1, o senhor Vitor Hugo, que corre nas sociais da Ilha do Retiro, já levantava seu instrumento, impedimento marcado, 0-0 Ilha do Retiro, informação Construtora Patriani. O Mailton, que é uma das novidades aí nesse time da Ponte Preta, já jogou em Recife, mas jogou na Cobra Coral, jogou no Santa Cruz. Foi jogador do Santa Cruz na temporada 2018. Trabalha a bola o time do Sport, comecinho de jogo. Se estivéssemos no Majestoso, a Ponte estaria atacando pro gol do placar eletrônico, defendendo o gol do portão de entrada do Majestoso. Ilha do Retiro, para mais de 25 mil pessoas. Essa era a expectativa. Vem o time do Sport, bola com o Jorginho. O Ronaldo Henrique pede também, o árbitro tá parando para marcar uma falta. Falta do Felipinho ali em cima do jogador da equipe do Sport. O jogo tá parado. Parado o jogo, viu, André? O Felipinho chegou firme em cima do camisa número 10, o Jorginho, é frontal a meta do Kaique França, um pouco além da linha divisória de meio campo, continua 0-0 Ilha do Retiro, informação para Iga Atacado. O Cristiano de Cosmópolis, segundo colocado no Ponte 10K na corrida de 5K, também mandou mensagem pra gente já aqui no WhatsApp. Grande Cristiano, obrigado pela audiência. É falta para a equipe do Sport. Falta para o Sport fazer a cobrança. Vem o João Peglon. Vem ele, João Peglon, para fazer a cobrança. Ele põe bola na grande área aqui na ponta esquerda. Era pro Felipinho, muito forte, ela saiu. Chama de Peglon, já era. Passa, vai embora. Linha de fundo. Quem tava ali era a camisa número 35, hein? Do time do Sport. É 35? Sabino. Tá jogando aqui na lateral esquerda. Esse Sabino era do Santos, né? Sim. Era do Santos. E a gente tava conversando fora do ar, Carlos, com o Frank e o André, pra saber como é que ia jogar a Ponte Preta, né? O Eliel joga pela direita e o Mailton lá pela esquerda. E o Mailton vem, bola ali na ponta esquerda, vem ele, na marcação pra cima do Eduardo, na frente do árbitro, falta! O jogo tá parado, falta em cima do Mailton, que é onde ele vai melhor, né, André? É verdade. Esquerdo do campo de ataque. É verdade, ali apoiando para o setor esquerdo, o Eduardo não perdeu a viagem, já tinha ali batido a carteira Mailton, ele chegou de perna direita fazendo falta, lance favorável a Macaca, lado esquerdo, vai chover bola na área do Leão da Ilha. Continua 0-0, informação para Shimozono Mega Sorte Loterias. 5 minutos passados do primeiro tempo, tá 0-0 Sport. Ponte na Ilha do Retiro, vem Mailton para fazer a cobrança da falta para a equipe da Macaca. Vai Mailton, põe na cabeça de alguém, põe na cabeça do Gé para fazer o gol. Mailton para a bola, levantou fechado na boca do gol, Denis. Rapaz, e agora foi ali para cima do jogador da Ponte, o camisa número 4, o Matheus Silva. O Denis foi forte, que começou na Ponte Preta, jogador com base na Macaca, depois foi jogar no São Paulo, ficou um tempão parado, contundido, saiu ali pra cima do Matheus Silva, e olha que o Matheus Silva é forte também, pegou firme ali o Denis agora, hein, André? O detalhe aqui no cruzamento do Mailton, ele visava o segundo pau, a entrada do Matheus Silva, que acabou se chocando com o cotovelo esquerdo do goleiro do Sport. Jogo paralisado, Matheus Silva sendo atendido, continua 0-0 Ilha do Retiro. Informação para a Pizzeria e Papagaios. A pancada foi forte, mas foi realmente acidente de trabalho. Nossa, e quando ele cai com a cabeça no chão também, batendo já direto a cabeça no chão. Os dois lados, né? Um lado e o outro. Pode ver que fez até um galo lá, viu? Sei não, hein? Tô achando que não vai dar pro Matheus continuar não, hein? Tanto que o Tomás Kaique tá se aquecendo. Olha lá, olha o galo na cabeça. Foi feio, o bagulho foi feito. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com.
Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Você participa, manda mensagem pra cá no nosso WhatsApp, 998 989 89 35 26. Vou repetir, 989 89 35 26. Bom, você vai ter aqui as anotações, né? De escanteios e também amarelos e vermelhos, tá? Mas aí é num total. Na transmissão, nós vamos dividindo para você aqui, torcedor, para cada time. Mas na tela, no YouTube, no Rumble e também no Facebook, você vai ter a marcação de escanteios e o total de cartões amarelos e vermelhos. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Rapaz, eu tô pra dizer que a TV mostra aqui o replay, né? O choque com o Denis até que foi legal, mas mais ou menos, mas a queda foi horrorosa. E acho que ele vai voltar, hein? André. Ele tá trotando ali, viu, André? Ele tava meio grog ali, o preparador físico da Ponte conversando com ele, fazendo aquelas leituras primárias, né? Pra ver se ele voltava a consciência normal. Vamos aguardar, mas parece que ele vai voltar sim. Perguntou quem era ele não respondeu que ele era o Nenê, que ele era o Matheus Silva mesmo, né? Então, pelo menos, parece que tá legal ali, de cabeça. Bola para a equipe, o jogo já começou, a Ponte já teve a posse de bola aqui, a bola acabou saindo para lateral. Lateral para a equipe do Sport fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda. Vem Filipinho para fazer a cobrança do arremesso manual. O Sport com a camisa rosa, calção, meias pretas. Agora mais um toque de cabeça ali. Lembrando que o jogo ficou parado quase que 3 minutos ali para atendimento do Matheus Silva, o zagueiro da Ponte Preta. O Tomás Kaique ainda continua ali fazendo o seu aquecimento, mas ainda com o agasalho, né? Ainda com aquela camisa de treino por cima que não mostra ali o número da camisa. E o Matheus Silva vai voltar já. Ponte com 10 jogadores em campo, ainda não voltou o Matheus Silva ainda. 9 minutos passados deste primeiro tempo, tá 0-0 Ponte Sport. Lateral para a equipe do Sport fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda. É lateral para a equipe do Sport, lateral cobrado, bola para trás. A bola volta ali com o Rafael Thierry. Rafael Thierry trabalha a bola para a equipe do Sport. Ele vira o jogo para Sabino, o camisa número 35. Volta a bola para Thierry. Thierry na ponta, tem o Eduardo pedindo bola, tem o Ronaldo também por lá. Ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Thierry. Thierry para Sabino. Sabino fez o passe aqui na ponta esquerda, bola pro Filipinho. Tentou fazer o passe de calcanhar, bola pro Peglon. Na marcação, chegou ali o Luiz Felipe. A bola acabou saindo pra lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pela ponta direita, lateral para Macaca. Canais Futebol Interior. Aqui, nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. E vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, bola do Ailton, toca a bola aqui pro Gé, o Eliel já passou, pediu, o Gé vem na disputa com o Sabino, vai queimar dali pro gol, pra fora, ela passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pra equipe do Sport fazer a cobrança, André. E o Gé tinha o Eliel ao seu lado, ele girou e tentou chutar, a bola passou à direita da meta do Denis, foi embora. Tiro de meta para Sport, continua 0-0, Ilha do Retiro. Informação para Café Canecão. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente, vai mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp, o 989-89-3526. 989-89-3526. O Zap tá aqui, ó, na tela para você que tá com a gente aqui no canal, no Facebook, no YouTube. Ó, tá por sobre nossas cabeças aqui o WhatsApp dos canais Futebol Interior. O camisa número 15 da equipe do Sport, vem Rafael Thierry, capitão do time. Ele trabalha essa bola aqui no campo de ataque, põe bola aqui pro campo de ataque, bola pro camisa 7, o Fabinho. Rapaz, o Sport tá com os jogadores todos zoados aqui, hein? Tá jogando no esquema com 3 zagueiros. O Fabinho tá jogando lá de lateral, às vezes o Sabino vem aqui de lateral esquerdo, quase que ponta esquerda. Meu Deus, durma-se com um barulho desse. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. O Eduardo Rodrigues está marcando. Você está conferindo, mesa de som dos canais Futebol Interior.
também da Rádio Futebol da Canela e da Rádio MS. Todo mundo no Mato Grosso do Sul com a gente. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Quase 12, primeiro tempo 33 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. 31ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Ilha do Retiro, Sport e Ponte vão empatando 0-0. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Marcelo. Essa rodada que começou há quase uma semana atrás, né? Na última terça-feira, com a vitória do Mirassol 2-0 para cima do Londrina. Deixa eu dar uma chegada aqui na estatística do jogo. Conto para você que a Ponte tem nesse momento 36% de posse de bola. Vem o time do Sport. Bola pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Kaique França. Levanta voo, pousa com ele em seus braços. A bola pegou ali no jogador da Ponte, né? E aí o Kaique França teve que trabalhar ali pra pegar a bola. Cara, não vai dar pro Matheus Silva, né, André? Não vai dar pra ele. E já vem aí o Thomas Kaique na macaca. Não vai dar pro Matheus Silva, não. O jogador vai ter que sair. Ô, Frank, fala do jogo aí, 13 minutos passados do primeiro tempo, 0-0, Ponte Preta e Sport. Torcedor Ponte Pretano, a Ponte hoje tá com uma postura diferente em campo, Carlos, que é jogo. O Sport está tentando entender o que a Ponte está fazendo e está tentando encaixar o seu jogo. A Ponte está fazendo uma partida segura, Carlos. E curiosamente, o Mailton está ficando lá do lado esquerdo. O Eliel, em alguns momentos, você vê ele posicionado aqui pelo lado direito, mas normalmente nas jogadas ofensivas da Ponte, ele está saindo lá dentro da área. E quem está saindo mais para fora é o Gé. E eu estava observando que quando o Sport ataca, só fica o Gé adiantado. E para pegar a saída de bola está ficando o Gé, o Leonaldi do lado direito e aí o Mailton sobe um pouco lá. E o Eliel retrai um pouco. Movimentação interessante, eu estou gostando, Carlos. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Carlos, você participa, manda mensagem pra gente, vai, Marcelo. Se você apostar R$1 na vitória da Ponte Preta, se a Ponte ganhar, você ganha R$ 7,40. Ok. 7,4 para a vitória da Ponte Preta, tá pagando aqui na casa de aposta. O Sport é favorito, né? Vamos combinar, né? Vamos combinar que o Sport é favorito, né? É favorito pro jogo, né? Mas é isso, é futebol, né? Por exemplo, o Coritiba não foi fora de casa vencer o Atlético Mineiro, não venceu o Atlético do Paraná, era o último colocado do Campeonato Brasileiro da Série A. Gente, o Santos, por exemplo, estava perdendo para todo mundo, agora são 3 vitórias seguidas. Cara, futebol, ainda bem que estamos no futebol. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Você participa, manda mensagem pra gente no YouTube Futebol Interior. Muita gente com a gente também, hein? Muita gente com a gente aqui no YouTube. Obrigado, Carlos, pela sua participação. Vai, Corsato. O Gustavo Marques, que vai casar, tá acompanhando a gente aqui no Facebook. Abraço pro grande Gustavo Marques, o nosso Datena de Valinhos, Carlos. Legal, aí o Marcelo tá conosco aqui nos canais Futebol Interior também, o Gustavo Marques, é isso. Você participa, rapaz, eu tô tentando pegar aqui, a Ponte Preta não colocou o nome, mas quem apareceu na tela agora há pouco, torcedor da Ponte, eu vou buscar o nome dele já, foi auxiliar do João Brigatti, na outra passagem do João, e ele acompanha o João em quase todos os times, e esse ano começou como técnico de time da Série A3 do Campeonato Paulista, só que é estranho porque a Ponte Preta não anuncia, cara. Isso que é estranho, o cara já aparece ali do lado do João Brigatti. Bola aqui para a equipe do Sport. Bola para Wagner Love. Wagner Love toca a bola para o Eduardo. Eduardo vem na marcação, chega o Filipinho, tira. Eduardo dá um bico nessa bola, tira dali também, a bola volta para o time do Sport. Vem o Eduardo para fazer o passe. Ele volta essa bola aqui na ponta, trabalha a bola aqui para Rafael Thierry. Thierry trabalha essa bola aqui um pouco mais atrás. Ele já volta a bola aqui na ponta. Tá trabalhando, bola ali na ponta direita, bola ali para o Eduardo. Eduardo faz a finta, vira, trabalha a bola aqui na ponta, bola
bola pra Fabinho, o carequinha Fabinho, toca a bola aqui pra Rafael, pra Sabino na ponta esquerda pra Felipinho, os alas da equipe do Sport jogam muito adiantados, bola ali pelo meio, chegou comentando falta o Fabinho, mas o árbitro não deu vantagem pra Ponte, bola ali com o Felipe Amaral, tem que voltar a bola pra Ponte, porque pegou no árbitro da partida, o José Mendonça da Silva Júnior, 39 anos, paranaense, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Carlos, oi. Mandar abraço aqui pro Alex Júnior, que tá arrebentando a boca do balão lá na Life FM, de segunda a sexta, do meio-dia às 2h. E ele tá dizendo aqui que o Sport vence o jogo por 3-0. Vai te catar, Alex. Vai ver se eu tô na esquina, vai. É outro antes também, outro antes também. Mais um abraço pro grande Alex Júnior, é outro patamar, né? Vem o time do Sport, bola aqui pro campo de ataque, Kaique França, no peito, domina essa bola. No peito, sai jogando o Kaique França, tá a bola aqui para Luiz Felipe para Matheus Silva. Cara, o Matheus Silva tá doidaço, hein, velho? E tá no jogo ainda, hein? Tá... Cara, por que não tira o Matheus Silva do time? Ele tá mandando esperar, ele fez assim com a mão, espera. Mas, pô, tá nitidamente com um problema no ombro, né, André? Já poderia ter saído já há muito tempo. Ele saiu para ser atendido fora das 4 linhas, voltou. O departamento médico da Ponte falando pra ele que não tem como dar e ele mandando esperar. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vem Esporte, bola aqui pelo meio, trabalha a bola pra Fabinho, carequinha Fabinho, toca a bola aqui na ponta pra Ronaldo Henrique virou, trabalhou essa bola ali pro Eduardo pro Jorginho, vem cruzamento, levantamento, chega a zaga da Ponte, tira, mete o pé na bola ali o zagueirão da Ponte, o Thiago, camisa número 3, meteu o pezão na bola, o Thiago Oliveira tira, joga a bola para lateral, mas o último toque do jogador da equipe do Sport, a bola sai para lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Você participa, manda mensagem pra cá no nosso WhatsApp 989-89-3526. Será que vai dar ali pro Matheus? E o Kaique tá no chão, né? E o Kaique França sendo atendido. É hoje, hein? É hoje, hein? A bruxa está solta pelos lados da Ilha do Retiro. Continua 0-0. Informação para Plano e Alimentos. Ô Frank, é complicado você ter um zagueiro meia boca ali na zaga, né? O problema é que tá com uma vontade danada o elenco, isso é muito bom, Carlos. Ele que não quer sair. Ele tava vindo fazendo sinal agora, pedindo tipo uma proteção ali pro ombro, né? E ele não tá dando mostras que vai sair não, Carlão. É muita garra, muita gana, isso é bom, Carlos. E a Ponte iniciou a partida, a meu ver, bem. Olha lá, Carlão, ele tava pedindo a proteção e ela chegou. Proteção, velho? Pra pôr no ombro. Ele tá sendo atendido fora das 4 linhas. Mas enquanto isso, né? A Ponte Preta joga com 10, né? Enquanto isso, a Macaca fica com 10 jogadores em campo. Pois é. Cara, demorou pra mim achar o nome aqui do auxiliar técnico que apareceu na tela ali. É o Basílio Amaral. Ele foi técnico do Sertãozinho, 5 rodadas na Série A3 do Campeonato Paulista, mas já trabalhou o Basílio, inclusive, como coordenador, como auxiliar técnico do João Brigatti. Parece que está de volta à Ponte, mas eu não vi em nenhum lugar a Ponte Preta anunciando o Basílio Amaral como auxiliar técnico da Macaca. Vem o time da Ponte com o Mailton por baixo. Pegaram o Mailton ali, o jogo tá parado. E não vai pintar cartão não, André? Pegaram com gosto. Foi a camisa número 19, o Gé. O árbitro vai lá, olha para o Gé. Me parece que foi um dos zagueiros da equipe do Sport. Vamos conferir quem foi nesse momento. O Matheus Silva vai voltar ao gramado com uma proteção no seu ombro direito. O jogo paralisado. Continua 0-0 Ilha do Retiro. Informação para Ridger Comunicação Integrada. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Hora de girar para você tempo e placar do futebol.
A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Chegamos a 21 minutos passados deste primeiro tempo, 24 para terminar no primeiro tempo de jogo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série B, 31ª rodada, Ilha do Retiro. Ponte e Sport empatam 0-0, Marcelo. Tivemos também por essa rodada o CRB batendo o Ceará por 2-0 e o Atlético Goianiense batendo o Ituano 1-0. Nesse momento, 66% de posse de bola para o time do Sport, 34% para a Ponte Preta. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Consato. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Agora tá trocando a chuteira aqui o Wagner Love, não é, o André? O Wagner Love tá trocando a chuteira, o Matheus Silva já em campo com a sua proteção e o Gé está sendo atendido nesse momento. Vamos ver se ele vai ser atendido fora das 4 linhas, porque no lance anterior, quem acabou pegando o Gé na passagem foi o camisa número 5, o Ronaldo Henrique. Vamos ver aí se o Gé vai ser atendido fora das 4 linhas ou não. O jogo continua paralisado na Ilha do Retiro. Continua 0-0. Informação para restaurante do Dadá. Ô Carlos, há cerca de 10 anos atrás eu bati um Chevette que eu tinha, 84, em um outro carro. Né? E o carro ficou assim, ó, todo torto. O Matheus Silva tá igualzinho, cara, todo torto. E me parece que é do próprio jogador, né? O jogador quer continuar. Cara, sei lá, se ele tá dizendo que tem condições, mas qualquer encostada que derem nele ali, ele vai ter problema, né? Além dele ter problema, ele vai ter que ser substituído e dependendo do andar da carruagem, ele pode até complicar as substituições do João Brigatti. E o Wagner Love não tá se dando bem com a chuteira, não. Continua ali, parado, esperando. Eu questionei aqui a assessoria de imprensa da Ponte para saber sobre o Basílio Amaral, que apareceu na tela ali junto com o João Brigatti. Normalmente quem ficava com o Pintado era o Nenê Santana. O Nenê veio sozinho, né? O Pintado veio sozinho. O Pintado não trouxe ninguém para auxiliá-lo. Vem a equipe do Sport, bola aqui pro campo de ataque, sobe a zaga da equipe da Ponte tira. Cara, o Matheus não tem condições de jogo. Não dá pro Matheus Silva. Ô, gente, que coisa horrorosa, velho. Não dá. Ah, cara, eu não tem condições. Para, não tem condições. Vai 10 minutos, cara. Agora parece que vai. Agora eu acho que ele vai embora. Meu Deus do céu. Canais Futebol Interior. Rádio Futebol na Canela, MS Web Rádio, aqui nós torcemos por você. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza, peça pelo delivery, 3256-7626. Acabei de receber aqui, o Basílio Amaral voltou mesmo para a Ponte Preta. Olha, desculpe a minha ignorância, mas se a Ponte Preta colocou em alguma rede social, né? Eu tô aqui no grupo de imprensa da Ponte Preta, ninguém falou sobre o assunto, né? Então desculpem a minha ignorância, mas o Basílio Amaral está de volta à Associação Atlética Ponte Preta, ele que agora é auxiliar técnico do João Brigatti, já esteve com o João, inclusive, nas outras passagens do João como treinador aqui da Ponte. É escanteio, o primeiro escanteio para a equipe do Sport no jogo, é o primeiro escanteio da partida, vem levantamento na boca do gol, chega a zaga da equipe da Macaca para tirar, vai André! Até que enfim o teimoso Matheus Silva foi substituído. Foi embora Matheus Silva, camisa 4 para a entrada do 13. Tomás Kaique, primeira alteração processada pelo técnico João Brigatti na Ponte Preta. Informação para a construtora Patriani. Muito bem, deixa eu agradecer aqui ao Paulo Santana que confirmou então aqui que o Basílio Amaral tá de volta à Associação Atlética Ponte Preta. Você ouviu o toque de 25 minutos passados do primeiro tempo, 0-0 Sport Ponte e Sport. Primeiro escanteio do jogo foi pro time do Sport. Primeiro escanteio do jogo com 24 minutos do primeiro tempo. E não tivemos nenhum cartão, né? Apesar daquele lance lá que eu falei que tinha sido em cima do Mailton, mas foi em cima do Gel, já ficou até contundido. O árbitro não mandou cartão pra ninguém, não. Bola pro time do Sport, bola na ponta direita. Vem o time do Sport, bola ali com o Eduardo. Carequinha, Eduardo vai pra linha de fundo, vai pra tentar o cruzamento. Arthur mete o pezão na bola, tira. Bola volta pra ponte, pra Mailton. Tá na ponta esquerda, fez o passe no meio, abriu, tocou bola pra Leonaldi. Leonaldi toca a bola pro Gé. Gé na grande área, o Eliel pede também. O Gé tá na meia esquerda, trouxe a bola pra perna direita, vai queimando ali, bateu pro gol. Golaço! Gol da Ponte!
Tela printada na Ilha do Retiro. Futebol é a nossa paixão. Gé. 19 a camisa dele, esse é dele, ninguém tira, tá lá no placar da Ilha do Retiro. Gé. 26 minutos passados do primeiro tempo. E que golaço! Bateu com força. O Denis foi na bola, mas não pegou, ela morreu no fundo da rede. Gé faz. Printa a tela, Gé. 19 a camisa dele. É o quarto gol dele com a camisa da Ponte. Volta de novo a artilharia da Macaca no campeonato, junto com o Eliel. Gé, mil vezes você, Gé. Ponte na frente, Ponte 1, Esporte 0. Goleirão Denis, essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do primeiro gol da Ponte. O gol do Gé, só retificando aqui, é o segundo gol do Gé. Quem tem 4 gols é o Eliel, e o Pablo Diego tem 3 gols com a camisa da Ponte. Printa a tela aí, André Luiz. E o detalhe que no contra-ataque rápido, o Leonardo levantou a cabeça e fez um lançamento de 30 metros para Gé, que, sendo marcado pelo Rafael Thierry, ele deu um corte no zagueiro do Sport, que ficou sem pai nem mãe, e de perna direita chutou forte no canto baixo direito de Denis, que ainda resvalou na bola. A bola bateu no gramado e subiu e entrou no ângulo superior direito da meta do goleiro do Sport, que nada pode fazer. Gé, camisa 19, abre o placar na Ilha do Retiro agora. Ponte Preta 1, Esporte Clube do Recife 0. 24 rodadas depois, o Gé que havia marcado no derby, 7ª rodada contra o time do Guarani. Vai pra rede, Ponte na frente, 1-0. Daqui a pouco o Frank vai falar mais, porque a Ponte vem, bola com Felipe Amaral, tenta fazer o passe ali pro Mailton, chega a zaga do Sport. Ô Frank, Macaca na frente, 1-0 pra Ponte, Frank. Eu tava falando, Carlos, a Ponte tá bem posicionada, tá totalmente diferente, a postura do time é outra. E o João Gé na jogada característica, Carlos. É um jogador para ir para cima, ele é força, é voluntarioso, aproveitou o que tem de melhor, cortou para dentro. E como eu não sou torcedor do Esporte, eu posso falar com carinho, né, Carlão? O Denis deu uma ajudadinha, hein? Eu ia falar isso. Acharam que o Denis falhou? Eu ia falar, ninguém aqui vai falar que o Denis falhou, pô. Mas será? Mão de alface, mamãe amada. Eu não achei, não. Essa bola aí, mas muito defensável, cara. Um goleiro que joga no Sport, Denis, já jogou no São Paulo, já jogou no futebol português. Era pra pegar essa bola aí. Eu não achei, não. Bola fácil. Achei que foi muito forte. A bola foi cima, passou debaixo dele. Ele tava na bola, mas falhou o goleiro do Sport. Vocês são muito corneta, falhou não, deixa o Denis no gol aí, pô. Ele tava na bola, a bola bateu na mão dele e subiu. Deixa o Denis no gol aí, Jorginho pra bola, vem levantamento na boca do gol, sobe a zaga da equipe. Tô brincando, eu também achei que ele falhou, viu? Achei que ele poderia ter feito coisa melhor. Ele foi com a mão mole. E vem Ponte de novo, quem sabe o segundo gol pra Macaca, Mailton. O Gé pede, tá sozinho, Mailton vai queimando, ele bateu pro gol! Gol! Da Ponte! É gol! Futebol é a nossa paixão. Mailton! É gol! Bora na rede, campeão! Na marca de 29 minutos passados do primeiro tempo. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Passe do Arthur, lá de trás. Achou o Mailton no contragolpe. Ele invadiu a área, tocou no canto direito do Denis. Mailton. 7 a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar na ilha. Printa a tela, Macaca. Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte amplia. Por enquanto, calando a Ilha do Retiro. Mais de 25 mil torcedores. Tá todo mundo quietinho. Ponte na frente. Ponte 2, Sport 0. Goleirão Denis. Essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá um detalhe do segundo gol da Ponte. O gol do Mailton.
Printa a tela aí, André Luiz. E de novo, mais um lançamento de 30 metros, dessa vez o Arthur levantou a cabeça inconsciente, lançou o Mailton pelo lado esquerdo que foi entrando na diagonal, ficou no meio do caminho, camisa número 5, Ronaldo Henrique, que não conseguiu acompanhar o jogador da Macaca, que chutou forte de perna direita do canto baixo direito da meta de Denis, que nada pode fazer. Amplia a Macaca na Ilha do Retiro agora. Mailton, camisa 7, Ponte 2, Sport 0. Macaca na frente, 2-0, falta para a equipe do Sport, levantamento na boca do gol, Kaique França. Dá um soco na bola para tirar dali o Kaique. Bola volta com o Gé briga ali com o Ronaldo, foi pro chão, ficou pedindo falta. O Gé tem que tomar cuidado, né, Gé? Porque o Gé, por incrível que pareça, ele voltou de suspensão e voltou pendurado, né? Então tem que tomar cuidado, porque se tomar cartão não joga contra o Atlético Goianiense. Bola pra Ponte, bola pro Mailton, tenta fazer o passe, a zaga da equipe do Sport tira, vem o Filipinho. Olha quem tá jogando no ataque ali, Filipinho. Ponte coloca os meninos pra correr. Gente, é isso, cara. Ponte tinha o Souza, que parece que tá indo embora, né? Da Ponte Preta, né? Pediu pra sair, mas o Souza não jogou nada nessa volta. O Elvis também não estava jogando nada, com todo o respeito que tenho pelo Elvis, né? O Pintado escalando o time errado. Por enquanto, o João Brigatti parece que deu jeito no time, a Ponte vence pelo placar de 2-0. É claro que tem muito jogo, só foi um terço do jogo até agora, né? Mas a Ponte está vencendo pelo placar de 2-0. Vem o time do Sport, trabalha a bola com o Thierry. Thierry troca a bola aqui para Jorginho. Jorginho, 32, quase 33 minutos passados desse primeiro tempo. Tá 2-0 para a Ponte. Bola aqui pela ponta esquerda. Vem o time do Sport, cruzamento. Vem pro levantamento na boca do gol. Era o Facundo, a bandeira chega. A zaga da equipe da Ponte para tirar. Bola volta com o Luiz Felipe. Luiz Felipe trabalha a bola pro time da Ponte aqui na ponta direita. Toca. Olha onde que tá o Gé, rapaz. Gé fez o passe pelo meio. Toca a bola pro menino Eliel. Eliel deu um balão ali no Felipinho, jogador da equipe. Deu um chapéu, né? No jogador da equipe do Sport, mas aí veio o Ronaldo Henrique, acabou com a festa. Toca a bola aqui na ponta direita, bola pra Fabinho. 33 agora passados. Segundo tempo de jogo, tá 2-0 pra Ponte. 2-0 pra Macaca. Vem Ponte, trabalhando bola aqui pela ponta. Trabalha a bola, o time da equipe do Sport. Trabalha a bola ali com o Ronaldo. Ronaldo fez a finta, vira, trabalha a bola na ponta. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Bola pra Wagner Love. Ele é perigoso, vai queimar dali, bateu. Fez uma levantada, né? Ele fez um cruzamento, um balão pra dentro da grande área. O Kaique França sai do gol pra ficar com ela, André. O detalhe é que o Wagner Love quis dar um balãozinho de costas para o gol. Esse gol que ele tentou fazer, eu só vi um na minha vida, na final do Paulista de 1981, um gol de... Quem puxou mesmo, Frank? Foi Oswaldo? Oswaldo, puxada de balãozinho, ele encobriu o Birigui e fez o gol que daria, o primeiro deles que daria o título para Ponte contra o Guarani. Então ele tentou, mas não conseguiu. O Kaique França estava lá, fez a defesa, já repouso, continua 2-0 para a Macaca. Macaca vence na Ilha do Retiro. E vem Ponte de novo, bola aqui pro campo de ataque, bola pro Mailton, entrou na grande área, fez a finta, passou pelo primeiro, aí perdeu o compasso, a bola voltou pra ele, passa o pé em cima da bola, ganha a bola pra Macaca, trabalhou, tocou, bola ali pro Amaral, bateu pro gol, tá pedindo toque no braço. Pênalti. E o árbitro marca pênalti. Pênalti. Penalidade pra Macaca. É pênalti pra Ponte. E o interessante é que os jogadores do Sport nem reclamaram. Thierry. Os caras nem reclamaram. Camisa número 15, Thierry. Meteu o bração na bola, é pênalti pra Ponte, André. E foi amarelado, o primeiro amarelo do jogo para o zagueiro. O Rafael Thierry, que meteu o mãozão na bola. Os jogadores do Sport nem sequer reclamaram. Aliás, o time do Sport tá meio grog em campo. É pênalti para a Ponte. A Macaca pode ampliar para 3-0 na Ilha do Retiro. Acredite se quiser. Pênalti, torcedor. claro, mas claro. O cara tava com o bração aberto. Bração aberto. Aí não tem jeito, né, Frank? Aí não tem jeito, né? Ah, não tem como, né? Aumentou a área de ação. Ô, Carlos, mas olha a diferença da atitude do time da Ponte. A Ponte está muito bem posicionada em campo e esse lance saiu do pé do Kaique França. E o Mailton, sensacional, Carlos. Aquilo que a gente falava desde o começo. O Mailton não pode ser lateral.
Mas eu tenho que jogar avançado. Tá aí, ó. É pênalti pra Ponte, Mailton, pra fazer o segundo gol pra equipe da Macaca. Pênalti pra Macaca fazer a cobrança. Vai pra bola, Mailton. É o Mailton pra fazer. É o Denis pra pegar. Denis é bom, goleiro do time do Sport. É bom, goleiro do time do Sport. O Mailton vem pra fazer a cobrança do pênalti. O árbitro tá olhando lá. Os caras estão checando com o VAR. O Felipe Jorge Benetti. Árbitro carioca. O Felipe que trabalhou no jogo do Guarani. No sábado... Tá trabalhando hoje de novo. É o 21º jogo nessa Série B como VAR do Felipe. Ele que trabalhou no jogo Guarani e Vila Nova também. Bota a caixinha na conta aí. É pênalti pra Macaca. Eles continuam conversando. Eles estão procurando pelo em ovo. Eles estão achando alguma coisa, algum pra impedimento. Mas, cara, não tem como não dar esse pênalti. Se bem que eu vou retirar aqui, porque no jogo Ponte Preta e Mirassol eu falei isso e os caras deram pênalti. Vamos aguardar. É pênalti pra Ponte. Vai Mailton pra fazer. Eles demoram demais. Demais. Leva um ano, eles ficam pagando pau, né? Eles ficam pagando pau pro futebol europeu, né? Deviam, né, copiar no futebol europeu. Eles deviam copiar no futebol europeu o VAR do futebol europeu também. É pênalti pra Ponte. Pênalti pra Macaca. Agora parece que vai. Mailton pra fazer a cobrança do pênalti. Na marca de 36,50, quase 37. Pode ser o terceiro gol da Ponte. Pode ser o terceiro gol da Macaca. Denis corre de um lado pro outro pra atrapalhar ali o Mailton, que olha fixo pra bola. Autorizou o árbitro. Mailton pra fazer. Denis pra pegar. Mailton pra fazer. Denis pra pegar. Mailton pro gol. É gol! Printou! Gol! Da Ponte! Futebol é a nossa paixão. É gol. Bola na rede, campeão. Eu juro por Nossa Senhora do Majestoso que eu não estou acreditando. Isso é sonho? Se for sonho, Deus, por favor, não me acorde nunca mais. Mailton! 7 é a camisa dele. Essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar da Ilha do Retiro. Anote aí, torcedor da Ponte. Ponte 3. Esporte 0. Goleirão Denis, essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do terceiro gol do jogo. O terceiro gol da Macaca. Printa a tela aí, André Luiz. E o detalhe que o Mailton foi com muita consciência para a bola. De perna direita, olhou fixamente para Denis e chutou forte no ângulo superior direito da meta do goleiro do Sport, que nada pôde fazer. Amplia a Macaca na Ilha do Retiro. 1, 2, 3 e 2 vezes Mailton. Anote aí, torcedor. Ponte Preta 3 para a Ponte Preta, 0 para o Esporte Clube do Recife. Tá aí então, Macaca na frente. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Eu tô com teaser atrasado, tá tudo atrasado aqui hoje, mas não importa, a Ponte tá ganhando, é o que vale. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, tem escanteio, a equipe do Sport entrou camisa número 8, 87, eu sei que é o Diego Souza, o 8 que eu não sei quem é, me ajudem aí. Escanteio para a equipe do Sport, levantamento na boca do gol, toque de cabeça do Sabino para fora. A bola passa, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta para Macaca, fazer a cobrança, André. E o detalhe aqui do toque de cabeça do Sabino, a bola foi por sobre a meta do Kaique França. 2 alterações processadas pelo técnico Anderson Moreira na equipe do Sport. Foi embora o 5, Ronaldo Henrique, para a entrada do 87, o Diego Souza. E foi embora o 77, João Peglon, para a entrada do camisa número 8, Alan Ruiz. Informação para a construtora Patriani. Bem que o Peglon foi embora, né, André? Foi. É Peglon. Peglon. O importante é que tá 3-0 pra Ponte. Já foi. É isso aí. O Lucas de Souza tá com a gente aqui, a Silvana Pereira. Ama essa macaquinha, Vivi Vicente. Cara, os antes foram todos embora, velho. Cadê vocês antes? Cadê vocês? E no final do jogo, o Endel Coral, se tudo continuar assim,
O Wendel Coral, no final do jogo, vai ter uma homenagem pra você e pra Thiago Barbosa, tá bom, Wendel Coral? Fiquem atentos, tá bom? Mas vem o time do Sport, bola ali com o Wagner Love, ele vira o jogo, trabalha a bola na ponta esquerda, cruzamento, levantamento na boca do gol, o Kaique deixou a bola passar, a bola vai entrando, passa, vai embora. Rapaz, o Kaique achou que essa bola ia pra fora, jogador do Sport foi na bola lá, o Facundo Labandeira. Ele não pegou, ela passou por cima do gol do Kaique, quase que cai dentro do gol, hein, André? O detalhe é que o cruzamento que veio pelo setor esquerdo passou por toda a extensão da área e o Kaique fez a chamada, né, vista de gol, vista de goleiro, deixou passar. O Facundo Labandeira tocou na bola, a bola passou por sobre a meta do goleiro da Ponte. Tiro de meta para a Macaca, que deita e rola na Ilha do Retiro e ganha por 3-0. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! 41 minutos, 30 segundos. Primeiro tempo, 3,5, mais acréscimos para terminar. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, 31ª rodada. Te contei não. A Macaca tá na frente. Ponte 3, Gé e Mailton 2 vezes. Sport 0. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Corsato. Olha, a Ponte Preta sai da 16ª colocação. Nesse momento vai indo para a 13ª colocação. Ela passa Avaí, Ituano e Sampaio Correia. Vai a 36 pontos no campeonato. Vem o time do Sport, bola com Wagner Love, na ponta, recebeu ali do Diego Souza, vai queimar e bateu pro gol, Tomás Kaique se joga na bola, tira. Eu estou por aqui com todo o timaço do futebol interior. Vem levantamento na boca do gol. Ponte tem que se segurar agora, hein? Porque o Sport vem com tudo. Bola aqui na ponta esquerda, trabalha o time do Sport. Bola com o Filipinho, tirou pra dançar. Fez o cruzamento, Luiz Felipe com o chefe ali, com o Brigatti. Do lado dele, pedindo vai. Marca, lateral pro Sport. Tem pressa, bola aqui na ponta. Vem pro cruzamento, já tá na grande área a bola, viu, câmera? Bola voltou, chegou ali o Arthur pra tirar, tira dali. A bola volta na Filipinho, jogador da Ponte, falta, jogador da equipe do Sport pegou o jogador da Ponte, camisa número 30 do Sport, o Facundo Labandeira, e vai receber amarelinho aí, André. Segundo amarelo no jogo, segundo para os jogadores do Sport, pela falta em Felipinho, puxando sua camisa, Facundo Labandeira amarelado, informação para Iga Atacado. A Nilce Lucato, adora o nosso treinador, e vocês? Edson Cláudio, também tá ligado com a gente. O Edilson Roberto, tá falando dos antes aqui. Sumiram todos, velho. Mas sumiram todos. Voltem. Tá 3-0, mas ainda dá. Bola ali na ponta esquerda, trabalha a bola, o time do Sport, o time da Ponte. Bola ali com o Mailton. Tocou a bola ali pro Gé, o Gé foi pro chão. Era o Mailton que tava na jogada, foi pro chão, Mailton. Foi pro chão, perdeu, bola para a equipe do Sport, trabalha a bola ali pelo meio, volta a bola ali pro Alan Ruiz recebe essa bola, vem na marcação ali pra cima dele o Filipinho, faz a finta, vem o Alan Ruiz, marca, Filipinho vem pra cima dele, vem marcando, Filipinho vem na marcação, ganha 1, 2, 3 vezes falta. O árbitro para, marca falta pra equipe do Sport fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, pra você... Rádio Futebol na Canela, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. E o comentarista pegou no microfone, quer falar já, porque vem Sport, levantamento na boca do gol, Tomás Kaique. O jogador do Sport ficou pedindo toque de mão, ali foi o Diego Souza, o árbitro não deu, a bola voltou pro time do Sport, comentarista pegou o microfone, fala do jogo aí, comentarista, 3-0 pra Macaca. Carlão, 44 minutos, mas a Ponte precisa tomar muito cuidado, as duas mudanças agora do Anderson mexeram totalmente no sistema ofensivo do Sport e na meia cancha. A Ponte não pode se empolgar e descer loucamente, até porque tá 3-0, Carlão. O negócio é jogar com tranquilidade, com cabeça, fazer a bola correr, não o time correr. Que o Sport ainda não desistiu do jogo, Carlão. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Vem bola. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Perdão, produção, queimei o teaser aí.
Chegamos a 45 minutos passados desse primeiro tempo e pintou ali Amarelo. os acréscimos também, né, André? É, e 11 minutos, muita coisa o árbitro está dando nesse primeiro tempo, 11 minutos de acréscimo, vamos até 56, cartão amarelo para Felipinho da Ponte, terceiro amarelo no jogo e detalhe, a Ponte Preta nunca ganhou do Sport na Ilha do Retiro e se for essa, nem na Ilha do Retiro, nem no estado de Pernambuco, e se for essa é a primeira vez. É isso, foram 10 jogos por enquanto, foram 11 jogos por enquanto lá, com 8 vitórias do Sport e 3 empates. Pode estar vencendo a primeira partida aqui, e agora o jogador do Sport aqui na lateral direita fez uma falta em cima do Mailton, merecia, cara, eles estão desesperados, né? E o árbitro, nada de dar cartão, hein? Nada de dar cartão, por enquanto são 3 cartões amarelos e 13 escanteios. E essa aí, o camisa número 7 do Sport, merecia o cartãozinho amarelo. E o árbitro da partida, o José Mendonça da Silva Júnior, 39 anos, nada de dar cartão. Bola para a equipe da Macaca, trabalha a bola aqui na ponta direita, bola para Thiago Oliveira. Ponte jogando com a zaga reserva. Pois é, jogando com o Thiago Oliveira, que não jogava há um tempão, e o Tomás Kaique. Ponte está sem 3 dos seus primeiros zagueiros, Fábio Sanches e o Matheus Silva. O Fábio Sanches contundido, o Matheus Silva foi substituído há pouco, né, com 25 minutos, e o Edson está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A Ponte joga com uma zaga totalmente reserva, o miolo de zaga, e não toma por enquanto nenhum gol do time do Sport. Vem Sport, bola aqui pro campo de ataque, bola para Jorginho, ele é perigoso, vem Filipinho na marcação para cima dele, Filipinho que já tem cartão amarelo, hein, trabalha a bola pelo meio, bola para Ronaldo vem pro time do Sport, que perde o jogo por 3-0, a Ponte Preta vai ganhando do Sport, mas vem o Sport com o Filipinho, vem pro cruzamento, pega no Luiz Felipe, vai embora, linha de fundo, é o 4º escanteio do jogo, escanteio pro Sport aqui pela esquerda, André. Mais um pelo lado esquerdo, meia dúzia, Felipinho na bola, ele deixou ali para, ou vamos ver aí, o jogador que vai para a cobrança é o Facundo Labandeira. Vem para fazer a cobrança do escanteio, o jogador da equipe do Sport fez o toque, virou, trabalhou, bola ali pro Jorginho tocou, bola pro Filipinho, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga para tirar. Chega a zaga, tira, joga a bola na linha de fundo, é mais escanteio pro Sport, André. É, o último toque foi no Felipe Amaral pela linha de fundo, é escanteio, lado esquerdo é o Jorginho, camisa 10 na bola. Vem ele para fazer a cobrança, o Felipinho tá por aqui, o primeiro escanteio foi curtinho, agora o Jorginho diz que vai mandar a bola na grande área, o Wagner Love tá por lá, o Diego Souza também levantou, tocou na boca do gol, Kaique França, o capitão da Ponte, tira, bola volta para Diego Souza faz o passe, abre o jogo, toca a bola no meio para Facundo para Eduardo para Jorginho, tentou fazer o passe ali pelo meio, chegou a zaga para tirar. Chega a zaga da equipe da Ponte, tira a bola, volta para Macaca, vai o Gé, a bola vai sair, último toque do jogador da equipe do Sport, a bola sai para lateral para Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, Rádio Futebol na Canela, MS Web Rádio, aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente. O Marco Mariano tá dizendo que esse resultado é bom pro Guarani. Não só pro Guarani, mas pro Vitória também, né? Que perdeu na rodada. Então é isso, Ponte, jogai pelo futebol de Campinas, é isso aí. Milene Maria da Silva escreveu vamos Ponte, ela disse que vai ser 4-0. Ô Milene, tomara, né? Mas já tá bom, viu? A gente já... Não dá pra entrar num acordo aí com o árbitro, né? Com jogadores, acaba, né? Sensacional, Carlão. Poderia acabar, 49 do primeiro tempo, vamos até 56, o Sport vinha, Felipe Amaral ganha a bola pra Ponte, toca a bola pra Filipinho trabalha essa bola pelo meio, volta a bola pra Mailton, 2 gols no jogo, Mailton, trabalha a bola pra Filipinho vem, perde a bola pro Ronaldo, aí vem o Gé, busca aqui o Ronaldo ganha essa bola, trabalha a bola aqui na ponta esquerda, ele abre o jogo, toca a bola pra Jorginho tem 2 jogadores da equipe da Ponte na marcação, ele volta essa bola um pouco mais atrás, trabalha a bola ali pra Filipinho vem trabalhando bola, volta a bola aqui pra equipe do Sport, bola pra Fabinho na ponta direita, vira o jogo, já trabalha a bola aqui pra Alan Ruiz toca a bola na ponta direita, ele faz o passe lá pro Eduardo, o camisa número 26, chega o Arthur, tira, empurra, joga essa bola pra lateral, é lateral pra equipe do Sport fazer a cobrança lá pela direita, vamos chegar nas 50, já vou girar o placar aqui, 50 minutos passados desse primeiro tempo, bola pra equipe do Sport, trabalha a bola com o Eduardo torce a bola pra perna esquerda, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, deixasse passar.
mas também ninguém avisou ele, né? É o que ele abre os braços, fala, pô, ninguém me avisou que tava sozinho, a bola sai, vai embora, linha de fundo, escanteio pro Sport. O Kaique acabou de chamar a atenção dele, eu falei. Último toque do Luiz Felipe, a bola pela linha de fundo, é escanteio, vem para a cobrança. Alan Ruiz. Vem o camisa número 8 da equipe do Sport para fazer a cobrança do escanteio. É o 6º escanteio no jogo. Levantamento na boca do gol, toca de cabeça, a bola voltou pro time do Sport dentro da grande área, vai entrando. Gol do Sport! Na marca de 50 minutos passados do primeiro tempo, tudo começa com o lance errado do time da Ponte, né? O Luiz Felipe fazendo ali, batendo o escanteio. A bola voltou, deixando a bola sobrar no escanteio. Aí o jogador Jorginho toca na bola, ela bate no Wagner Love, que estava ali na jogada, não teve culpa nenhuma e não tinha impedimento não. E a bola vai morrer no fundo da rede. 50 minutos passados do primeiro tempo. É o primeiro gol do Sport no jogo. Wagner Love vai pra rede. Sport 1, Ponte Preta 3. Ela tá printada aí, o detalhe do gol é seu, André Luiz. É o detalhe que no escanteio muito bem cobrado. A zaga da Ponte resvalou, sobrou para o Jorginho que chutou forte. E daí a bola acabou batendo no Wagner Love, tirando totalmente da jogada o Kaique França e foi morrer no fundo das redes, canto baixo direito. É o primeiro gol do Sport no jogo. O Sport diminui agora. Wagner Love, camisa 9. Sport 1, Ponte Preta 3. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa? Chegamos a 52, vamos até 56. Faltam 4 para terminar no primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. 31ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. A Ponte tá na frente, Ponte tem 3. O Sport só tem 1, Marcelo. Copa Libertadores Feminina. O Corinthians vai batendo o Always Red da Bolívia pelo placar de 3-0. Já o Colo-Colo venceu o Libertad Limpenho do Paraguai por 4-0. O Zanqueta tá perguntando aqui qual foi a última vez que a Ponte fez 3 gols no primeiro tempo. Eu tô procurando quando a Ponte fez 3 gols pela última vez no jogo todo, viu, Zanqueta? Foi pela Série A2. Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Bola pra Ponte, bola ali pro Mailton. Mailton vem na marcação, vem o Filipinho, perdeu. Foi falta lá atrás, o árbitro não deu. Bola voltou, agora ele vai dar falta aqui, né? Também não deu nada, tá valendo tudo. Aí ele vai ter que dar falta agora. Falta do jogador da equipe da Ponte. O jogo tá parado e agora o Eliel leva uma bronca ali do Felipe Amaral. Era o Leonardo que tava na jogada também, né? O Leonardo briga ali com o Felipe Amaral, com o Leonardo, briga com o Eliel com o Leonardo, tem falta perigosa próximo do gol da Ponte ali, viu, André? É, falta pelo lado direito, se prepara ali para a cobrança do Diego Souza, e no lance anterior, Wagner Love, camisa 9, amarelado, é o 4º no jogo, o 3º para jogadores do Sport. Informação para restaurante do Dadá. E que festa faz a torcida do Sport, mesmo o time perdendo pelo placar de 3-1. Torcida do Sport vai fazendo o seu trabalho, a torcida do Sport. O Wilson Roberto tá dizendo que o Luiz Felipe foi culpado do gol do Sport. Vem pra bola, o Diego Souza na marcação, chega o Luiz Felipe pra tirar dali, só que não conseguiu tirar, a bola voltou, vem o Felipe Amaral, tira, põe bola pro campo de ataque, quem sabe agora, contra-golpe da Ponte, bola pro Gé, tá sozinho, foi pro chão, o árbitro não deu falta, não deu lateral, hein? Deu lateral para a equipe do Sport fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada, acesse ridger.com. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Marcelo Borges tá ligado com a gente aqui no YouTube, o Tones Som também tá ligado, Neuri Menezes, valeu, o Marco Mariano também tá ligado, Edilson Roberto, Maria Aparecida Adame, vem Esporte, bola aqui pro campo de ataque, a bola passa, vai embora, liga de fundo, tiro de volta pra Macaca fazer a cobrança, Neuci Lucato, Edson Cláudio, Luiz Augusto Simas, boa noite, que belo jogo da Ponte até aqui, o Carlos Marques, liguei a TV agora,
Difícil de acreditar, diz ele aqui. Mas o jogo não acabou, né? Silvana Pereira, Vivi Vicente, tá todo mundo com a gente. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Vamos combinar que os caras do esporte também estão com a ferramenta afiada, hein? Rapaz, estão com a caixa de ferramenta afiada, tem martelete pra tudo quanto é canto. Bola pra ponte. Filipinho, tem jogador da ponte caído ali, é o Thiago, camisa número 13, né? Vai ter que jogar essa bola pra fora. Rapaz, jogadores do esporte, hein? Pelo amor de Deus, os caras estão com a marreta afiada, hein, André Luiz? A caixa de ferramentas está aberta pelos lados do Esporte Clube do Recife. Jogo paralisado, Thiago Oliveira sendo atendido. Agora chega por ali a arbitragem, vai o Wagner Love, como sempre, vai reclamar. Continua 3-1 para a Ponte, finalzinho do primeiro tempo, informação para Iga Atacado. Fala, Frank. Ô, Carlos, eu vou falar antes de acontecer, para depois não falar que a gente não viu. O juiz está de marcação com o Gé. Toda jogada do Gé, ele não dá falta em cima do Gé, mas marca a falta do Gé no zagueiro. Isso aí não vai dar legal. E ele tá invertendo falta toda hora. Ele não tá pegando as faltas pra Ponte. Tá entrando na pilha dos jogadores do esporte. E, gente, a Macaca tem que abrir o olho. Tá ganhando. Calma esse jogo. E se deixar, o Diego Souza vai apitar esse jogo aí, hein? E o árbitro deu mais 2, né? Mais 2. É isso, vamos até 58 agora. Agora não sei onde ele achou esses mais 2. Né? É isso aí. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Neuri Menezes, por que mais 2 minutos? Tá de sacanagem. O Rafael China tá dizendo aqui que o juiz tá de brincadeira também. Valeu, Rafael, seja bem-vindo. Edilson Roberto, levanta, Thiago. Ele vai dar mais acréscimos. Ele tá louco pra complicar. Diz aqui o Edilson Roberto, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. 57:40, última volta do relógio. Vem o time do esporte, bola pro Filipinho. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Mete a testa na bola, a zaga da Ponte tira. Lateral, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Muito bem, aponta o centro do gramado. Apita o árbitro. Fim de jogo no primeiro tempo. 3 pra Ponte, 1 pro Esporte, 3 pra Macaca, 1 pro Esporte. Termina o primeiro tempo de jogo. Na Ilha do Retiro, Macaca tá na frente. 3 pra Macaca, 1 pro Esporte. O André Luiz, saída dos jogadores no gramado da Ilha do Retiro. Macaca vence 3-1. Eu confirmo a você o placar com gols de Gé, 2 de Mailton e Wagner Love para o Esporte. A Macaca vai vencendo o Esporte Clube do Recife por 3-1, intervalo de jogo. Mais ninguém aqui no tapete verde da Ilha do Retiro. Eu volto o comando a você, Carlos Corsato. Esse é André Luiz, repórter feliz aqui nos Canais Futebol Interior. O Marcelo Borges está mandando aquele abraço para todo mundo aqui. Fala, Marcelão. Aquele abraço, meu querido. Nina Guimarães. Aqui, mãe e filha Ponte Pretana. Olha só que família linda. É a Nina e a Mel. Valeu, querida. Obrigado pela audiência. O Tony Som Show também tá ligado conosco. Ô, Frank, vem aí já o intervalo do jogo no comando do Marcelo. Mas eu quero um teaser seu aí pro comentário de daqui a pouco. Ponte 3, 1 pro Esporte. E olha que dá pra dizer que o Esporte achou esse golzinho, hein? Ó, vitória até aqui com a autoridade da Ponte, Carlos. E o meu teaser vai ser o seguinte, tá? Macaca vence e convence.
Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Deixa eu abraçar aqui o Joel da Silva. Tá ligado com a gente. Tá feliz por enquanto com a vitória da Ponte 3-1. Mas vamos esperar mais terminar o jogo, né? A Vivi Vicente também tá com a gente. Mandou foto aqui da televisão. Colocou a gente no YouTube. Valeu, lá pela TV. O Joaline também fez a mesma coisa. Será que é verdade? Bora, nega véia, pra cima. Vi isso em 2003, Atlético e Ponte no Mineirão, 75 mil pagantes, 2-1 pra Ponte. Valeu, Corsato, valeu você, Joaline, lá no Padre Anchieta, tá ligado com a gente. Também aqui o Cristiano, tô gostando de ver o resultado, colocou ele aqui no nosso WhatsApp, 989-89-35-26, você participa. Vamos pro intervalo, na volta... Depois do intervalo, o Marcelo Corsato com vinheta e tudo comanda o intervalo do jogo aqui nos canais Futebol Interior, Rádio Futebol na Canela, MS Web Rádio, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com, e nossas redes sociais, @ridger.com. A Patriani está lançando o prédio mais tecnológico do Parque Prado, um bairro muito desejado de Campinas. E olha que ninguém lança nada na região há mais de 10 anos. O condomínio fica bem ao lado do shopping e tem uma reserva natural. Então é perfeito para quem ama a natureza e não abre mão de praticidade. A planta é show. Os apartamentos têm 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e gerador que atende até o Wi-Fi. A modernidade não para por aí. Cada apartamento tem uma vaga para SUV grande e outra para carro elétrico. O prédio tem até fazenda de energia solar que reduz a conta do condomínio. A área de lazer é completa. Tem beach arena para jogar beach tênis, vôlei e futevôlei na areia, como se você estivesse na praia. Outro diferencial é a casa de campo no condomínio, que tem entrada independente. É uma área especial para você receber seus convidados com toda a privacidade. Tem piscina exclusiva e área gourmet com churrasqueira e chopeira. Até a piscina é diferenciada. Pega sol o dia todo e fica acima do nível da rua, garantindo sua privacidade. A academia é totalmente equipada, com espaços para spinning, funcional e pilates. E tem uma bela vista para a reserva natural. A família toda se diverte, inclusive os pets, que podem brincar à vontade no Pet Place e se higienizar no Dog Wash. É muita modernidade, conforto e diversão para um prédio só. Conheça o Reserva Prado Patriani, será de longe o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Agora, nos canais Futebol Interior e na Essência FM, intervalo do jogo. Essência. Tem emoção na ponta da chuteira. Já é Marcelo Corsato. Meus amigos, intervalo de jogo no estádio Ilha do Retiro, em Recife, no Pernambuco. A Ponte Preta vai batendo o Sport pelo placar de 3-1.
numa força ali do goleiro Denis e depois 2 do Mailton. A Ponte vai vencendo, o Sport descontou com o Wagner Love, que já não fazia gol há algumas rodadas. 11 no campeonato. Para a Construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono Mega Sorte Loterias, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Prone Alimentos Ridger, Jump Esportes e Restaurante do Dadá. Perguntado aqui pelo Lemon Zanqueta, o nosso Lemão Zanqueta, grande Carlos Zanqueta, obrigado aí pela companhia. Quando que a Ponte Preta fez 3 gols a última vez? Foi na semifinal da Série A2 do Campeonato Paulista, no dia 25 de março. A Ponte Preta jogando no Barão da Serra Negra, para mais de 13 mil torcedores naquela oportunidade, bateu o 15 Piracicaba por 3-0. Só que os gols foram, se eu não estou enganado, 1 no primeiro tempo, 2 no segundo tempo. A Ponte já fez 3 neste primeiro tempo, né? Então, significa que a Ponte, durante essas 30 rodadas, os 3 gols no segundo tempo, os 3 gols no segundo tempo, então a Ponte Preta fez esse 3 gols no primeiro tempo, né? E a Ponte, então, 31 rodadas, as 30 últimas rodadas da Série B, a Ponte não conseguiu fazer 3 gols, o máximo que ela chegou a fazer foi 2 gols em 2 jogos, se eu não estou enganado, contra Botafogo, vitória 2-0, empate, vitória 2-2, um daqueles gols que um dos gols foi aquele que o André fez de bicicleta. São 9 da noite, mais 6 minutos. Frank, rapidinho, seu comentário, Ponte Preta 3, viu? Sport 1, Frank. É maravilha, né? A macaca, quando ela faz as macaquices dela, eu sou apaixonado. Coisa linda. Vou definir de que jeito, Marcelo, um jogo desse da Ponte. Podemos assegurar que nesse Campeonato Brasileiro já é disparada a melhor atuação da Ponte. E olha, vamos pontuar, gente, que é hiper importante. O Carlos salientou na transmissão, mas eu queria retificar para vocês. Quem tá fazendo a zaga da Ponte hoje, Marcelão? Hoje é zaga reserva, né? Porque o Matheus se machucou, né? Então foi o Tomás Kaique que entrou no lugar dele, a Ponte já fez uma alteração. E o nosso Thiago é o zagueiro. E o Thiago Oliveira, gente, faz tempo que não jogava. E até aqui, ó, partida irrepreensível dele. O Tomás Kaique entrou firme. Já na primeira bola ele me corta um lance lá que ia levar muito perigo. Tá muito bem postado em campo a defesa da Ponte. Olha, é outro time. Parece ser outro elenco. A disposição dos jogadores em campo, a obediência tática. A Ponte só tem que tomar cuidado, Marcelo, porque o Sport, com as 2 alterações feitas pelo Anderson, tirando o Peglow e tirou também o Ronaldo Henrique. Ele mexeu na estrutura da meia cancha do Sport e na questão do ataque, porque agora ele vai deixar o Wagner Love e o Diego Souza fincados ali em cima dos zagueiros da Ponte, que é basicamente o que a Ponte faz, com uma diferença. O Eliel não fica fixo. O Eliel sai da ponta para o meio e o Gé sai da área, fazendo a movimentação pela beirada, usando a velocidade dele. Como os 2 de área do Sport não são velocistas, o Wagner Love e o Diego Souza, a Ponte vai ter que encarar muita bola levantada dentro da grande área. Então tem que corrigir a questão de posicionamento, tomar muito cuidado, lembrar os jogadores que a gente está vencendo por 3-1, 2 gols de diferença. Estamos jogando fora de casa. Então a Ponte não tem obrigação de atacar o Sport, muito menos agredir. Jogar sim, mas sem sair na loucura, sair na boa. Isso, Marcelo, acontecendo, a Ponte tem que aprender a administrar esse jogo aí. O João tem que fazer isso. Eu estou preocupado com uma questão. O Filipinho já está amarelado. E o Filipinho é um jogador de muita voluntariedade. Ele corre daqui para lá. Mas ele tomou um cartão ali bobo. Ele foi dando combate do lado esquerdo até o lado direito. E tava na cara que o juiz ia marcar falta. Ia dar o cartão para ele. O juizão tá louco para complicar. Outro aspecto negativo da partida. Ele persegue o Gé, ele não dá a falta no Gé. E toda vez que o Gé disputa, que se o Gé ganhar na disputa, ele marca a falta no zagueiro. Ele vai dar a falta do Gé. Então esses 2 aspectos me preocupam. Agora, na questão do Filipinho, se a gente perder, por exemplo, na questão de mobilidade, ele pode manter o esquema colocando o Ramon Carvalho para fazer a mesma função ali do lado esquerdo. Não seria bom porque vai mexer, né, de qualquer forma, mas é o mais seguro, Marcelo.
Beleza, Frank Francisco então comentando aí essa vitória parcial da Ponte no primeiro tempo. A Ponte sobe 3 posições no campeonato, pula da 16ª para a 13ª colocação, nesse momento abrindo 6 pontos da zona do rebaixamento. Já já a gente volta, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Marcelo Corsado. Estamos de volta, 9 da noite, mais 12 minutos em Campinas. A Ponte Preta joga lá em Recife, estádio Ilha do Retiro, e vai vencendo em 3-1 para cima do Sport. Estava 3-0, a Ponte tomou um gol aí do Wagner Love, um gol meio sem querer, mas vale, né? Mas vale, a bola bateu nele e o goleiro Kaique não conseguiu chegar. 2 detalhes, chove nesse momento lá na Ilha do Retiro, né? E no fim do jogo, no fim do primeiro tempo, a torcida vaiou o time do Sport, tá, gente? A torcida vaiou o time do Sport. Ponte Preta, portanto, subindo 3 posições neste momento da competição, sai da 16ª, onde ela começou o jogo, indo para a 13ª. Ela está passando o Sampaio Corrêa, que tem 35, o Ituano, que tem 34, e o Avaí, que fica com 34. O que é legal é a gente contar a distância para a zona do rebaixamento, né? São 6 pontos. Se a Ponte ganhar um jogo hoje, ela vai ficar 6 pontos da Chapecoense, que é a primeira colocada ali na zona do rebaixamento. O negócio é ter 4 times atrás dela. Bom, vamos então com as estatísticas do jogo. 64% de posse de bola para a equipe do Sport, 36% para a Ponte. São 6 finalizações da Ponte, 4 do Sport. Nenhum escanteio para a Ponte, 6 para o Sport. 7 faltas cometidas para cada lado, né? E precisão de passes, a Ponte com 69% de precisão de passes. O time do Sport com 80% de precisão de passes. Nos cartões, você está vendo aí, né, nos cartões, foram 4 cartões amarelos. 3 para o time do Sport, 1 para o time da Ponte Preta. Vai mudar. Muito bem, vai mudar. Quem vai mudar aí, André? É o Sport, daqui a pouco com mais 2 alterações na equipe do técnico Anderson Moreira, o 94 e o 97. O 94 é o Felipe e o 97 é o Fabrício Daniel. Esse Fabrício Daniel aí, eu não... Cara, toda vez que ele joga contra a Ponte Preta, ele faz gol, cara. Ele jogava no Mirassol, fez gol, né? Enfim, jogava no outro time, se eu não me engano, no Coritiba, contra a Ponte Preta, fez gol. Fabrício Daniel vai entrar no time do Sport. O elenco do Sport é bom, né? É elenco pra subir. É elenco pra subir. Só que foi o que o Carlos falou. O Carlos lembrou de uma derrota do Sport contra o Ituano, né? Então o negócio é jogar fechado
e tentar ver o que dá para fazer no segundo tempo. Foi Termina. a última derrota do Sport. Eles não perdem a 5 jogos, né? Fim de intervalo. O Carlos vai assumir o comando para, quem sabe, narrar aí esse segundo tempo e confirmar a vitória da Ponte Preta nessa 31ª rodada da Série B. De volta com os senhores e as senhoras. Carlos Corsato. Apita o árbitro, a bola está rolando na Ilha do Retiro. Vem comigo, torcedor, ligado aqui nos canais Futebol Interior, e você sabe, quando a bola rola, eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vamos pro segundo tempo. Ponte Preta Esporte, Esporte Ponte. Vai Ponte, vai macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Vem Esporte, cruzamento, levantamento na boca do gol. Wagner Love testa na bola, ela passa, vai embora, liga de fundo. O Sport já chegou com tudo ali. O Fabrício Daniel, que entrou no time, camisa número 97 também. Vai, André Luiz, as alterações no time do Sport. Mais 2 processadas pelo Anderson Moreira. Foi embora o 26, Eduardo, para a entrada do 94, o Felipe. E foi embora o 30, Facundo Labandeira, que estava amarelado, para a entrada do 97, Fabrício Daniel. Informação para Café Canecão. Então saíram o 30, o Labandeira, entrou o Fabrício e saiu o 26, Eduardo, para a entrada do 94, o Felipe. Felipe, vamos ver qual é a posição desse Felipe aqui, né, para a gente saber o que vai querer fazer aqui o treinador do time do Sport, né? O Eduardo era um lateral mais lateral mesmo, né? O Felipe, entendo que vai jogar um pouco mais à frente aqui. O Filipinho trabalha essa bola aqui na ponta esquerda. Ele fez o passe, tocou pra quem? Pra ninguém, né? Tocou pra ninguém o Filipinho. A bola ficou pro time do Sport, que sai jogando aqui, ainda na linha com 3 zagueiros. Na linha com 3 zagueiros. Bola lá na ponta esquerda, bola pro Felipinho. Felipinho do Sport. O Sport vai trabalhando bola. Camisa rosa do Sport. Calção meias pretas. Ponte toda de branco. Faixa preta no peito da Macaca. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Primeiro tempo 3-1. Gé a 26. Mailton a 29 e Mailton de novo de pênalti a 37. E aí a 50, o Wagner Love, mesmo sem querer, vale, foi pra rede, fez o gol da equipe do Sport, tá 3-1. Vem Felipinho, trabalha a bola pelo meio, ele volta essa bola ali pro Felipe. Na marcação tem Felipe, tem Filipinho, tem Felipe pra tudo quanto é lado. Agora Filipinho levantou, tocou na boca do gol. Arthur dá um toque na bola, tira, joga a bola pra lateral, é lateral pra equipe do Sport fazer a cobrança aqui pela direita. O Fabrício Daniel vem, pega essa bola, ele trabalha a bola aqui no meio, bota a bola ali pro jogador da equipe do Sport. Bola pra Wagner Love, vai queimada ali, tocou pro Diego Souza. De bicicleta, Kaique. É que não saiu com força, André. E o Kaique foi nela, pegou, não deu rebote. E o detalhe é que o Wagner Love acabou achando, sem querer, o Diego Souza na área da ponte, que fez o giro da bicicleta, mas foi uma bicicleta fraca. Fácil defesa de Kaique França, que já repôs, continua 3-1 para a Ponte, na Ilha do Retiro. Informação para Shimozono Mega Sorte Loterias. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Vem Felipe, vai para o cruzamento, levantamento na boca do gol. Tomás Kaique, meu Deus do céu. Ele se ajoelhou para tirar a bola e aí veio, deu um bico nessa bola, tirou. Tá caído ali o Tomás Kaique. O Diego Souza, estão dizendo que o Diego Souza fez alguma coisa com o Tomás Kaique. Será que ele fez mesmo? Vamos aguardar para conferir. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Para você ligado. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Tô chegando agora aqui na equipe, viu, ô Bolacha? E aí eu não tô ainda adaptado. Não tô adaptado ainda, tá? Tenha paciência comigo, viu? O Felipe que entrou aí é meio campo. Vem de novo o time do Sport. Bola aqui pro campo de ataque. Chega a zaga pra tirar. Realmente, seu olho foi clínico. O Diego Souza fez maldade com o Tomás Kaique, deu uma paulistinha por trás nele, por isso que ele se ajoelhou ao chão. E nada, né, do árbitro fazer alguma coisa com ele, né? Nada do árbitro
fazer alguma coisa com ele aí, o jogador da equipe do esporte. Vem bola e só dá esporte, hein? Só dá esporte no segundo tempo. No primeiro tempo, 68% de posse de bola. Vem bola pra Filipinho. Filipinho vem na marcação, pra cima dele Luiz Felipe. Ganha essa bola, veio o Amaral. Ganhou bola pra ponte, trouxe a bola no meio. Rapaz, mas o esporte, hein? Tá daquele jeito, a bola ganhou para Luiz Felipe faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui para Eliel vem na marcação ali para cima dele, a zaga da equipe do esporte, tira, joga a bola para lateral, o árbitro tá marcando falta pro time em cima do Gé, tá marcando falta pro Gé e o Gé tá prometendo ali o jogador da equipe do esporte, só que ele tá marcando falta do Gé em cima do Sabino. É, o Sabino que deu nele. E aí o Wagner Love chegou chutando ele, mas o jogo já estava parado. Bola para a equipe do esporte, 5 minutos, 20 segundos, segundo tempo. Bola para Felipe vem na marcação ali para cima dele, o Arthur coloca o braço, a bola acabou saindo. Saiu, era o Fabrício Daniel que estava na jogada, a bola acaba saindo para lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, Rádio Futebol na Canela, MSB Rádio, aqui nós vestimos a camisa. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Gente, o Juizão tá deixando o couro comer solto, hein? Bola pra equipe do esporte, trabalha a bola pelo meio, vem esporte, bola pra Felipe, chega Arthur. Dá um bico nessa bola, a bola pegou ali no Fabrício Daniel e saiu, foi pra linha de fundo. Tiro de volta pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, para você que tá com a gente no YouTube, de repente passa aí uns comerciais, né, no meio do jogo, né, que não é nosso, tá? É do próprio YouTube, tá bom? Você tá do nada, você tá ouvindo Carlos. A gente, daqui a pouco entra um comercial que não é o nosso aí, mas é porque o YouTube, o nosso YouTube também é remunerado, né? Então o YouTube coloca os comerciais no meio da live, tá? Chamou, falou, André. Daqui a pouco 2 alterações na Ponte que será processada pelo Brigatti. O Polvidiero 22 e o Thales 21 vem para o jogo. Tá certo, daqui a pouco 2 alterações no time da Macaca. E o Mailton tá no chão, o Jorginho tá querendo tretar com ele ali, viu, gente? O Jorginho tá querendo tretar com ele ali. O Jorginho, jogador da equipe do esporte. E o jogo tá parado hoje, chamou, falou. Esse juiz é um banana. Ele vai estragar o jogo, hein? Ah, é? Ele tá deixando o esporte descer a borracha. O Jorginho deu uma entrada no Maílson agora, que a jogada para cartão vermelho ele viu. Agora não interessa se a jogada tá parada ou não. Ele não fez nada, ficou olhando, isso aí não vai acabar legal. Escreve, Carlão. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior no YouTube. Senta lá o dedo no like para que mais pessoas possam ouvir a nossa transmissão. A Nina Guimarães tá contigo aqui, viu, Frank? Usou a mesma expressão sua aí pro juiz. Vivi Vicente, juiz também, tá todo mundo bravo com o juiz aqui, torcedor da Ponte, claro, né? Bola pra equipe do esporte, bola ali pra Filipinho, Filipinho vem trabalhando bola, vem na marcação ali a zaga da Ponte, Luiz Felipe tira, põe bola aqui pro campo de ataque, bola pro Gé, é pra correr, vamos ver ali, sai do gol, Denis. Perna esquerda dá um bico nessa bola, tira. O Felipe Amaral vem, toca na bola, chega a zaga da equipe do esporte para tirar a bola com o Thierry. Aí o Felipe Amaral vem para ganhar de novo. Vem o Mailton, perde a bola ali do jogador da equipe do esporte. Sai jogando, sai ganhando, sai tocando bola. Bola para Fabinho, tá na ponta direita. O Fabinho faz o passe, abre o jogo, toca a bola no meio. Bola para Felipe, Felipe para Wagner Love. Wagner Love trouxe a bola ali pro Diego Souza. Diego Souza na ponta esquerda para Filipinho. Perna esquerda, vai queimar dali, bateu pro gol. Kaique França! Espalma o goleiro. Chute forte de fora da área. O Kaique foi pro canto esquerdo e espalmou. Boa defesa, André. E o Filipinho veio trazendo, abriu o clarão, ele chutou forte, de perna esquerda, visando canto baixo esquerdo da meta do goleiro Kaique França, que se esticou todo e fez a defesa parcial, evitando o segundo gol do esporte. Olha o Leão. Vem Fabrício Daniel, faz o passe, abre o jogo, toca a bola no meio, bola para Diego Souza, vem na marcação, pra cima dele, chega a zaga da Ponte, tira, bola volta pelo meio, só dá esporte, hein? Bola para Filipinho, cruzamento por baixo, a zaga da Ponte tira, Luiz Felipe, tira Amaral.
tira Amaral, aí a bola volta pela ponta, o Luiz Felipe vai correr ali pra cima do jogador da equipe do Sport, que é o Sabino. O Sabino toca essa bola aqui um pouco mais atrás, bola volta pelo meio, volta para o goleirão, o Denis toca a bola para Thierry, o capitão do time do Sport, já trabalha essa bola na ponta, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Alan Ruiz, camisa número 8, sai jogando para a equipe do Sport na ponta esquerda, ele abre o jogo, toca a bola ali pro Filipinho, a Ponte vai ter que se segurar, tá 3-1 o jogo, gols do primeiro tempo, Ponte Preta que havia feito 3 gols no dia 25 de março de 2023, neste ano, semifinal do Campeonato Paulista da Série A2, no primeiro jogo da ida, vencendo a equipe do 15 Piracicaba por 3-0, mas os gols foram no segundo tempo, a Ponte fez 3 no primeiro tempo, bola pelo meio, trabalha a bola ali com o Ronaldo fez o passe, abre o jogo, toca a bola na ponta, foi pro chão, ficou pedindo falta, jogador da equipe do Sport, o Jorginho, o árbitro não deu, bola voltou pra Ponte, bola pra Mailton toca a bola ali no meio, tentou tocar a bola pro Jé perdeu, recuperação de bola da equipe do Sport, trabalha a bola pelo meio, a bola voltou, trabalhou, voltou, bola pra Jorginho, vem, Felipe Amaral ganha essa bola pra Ponte, toca a bola pra Leonardo, tem o Luiz Felipe, pedindo ali na ponta direita, é o Eliel que tá por ali, o passe pro Eliel, o Jé tá dentro da grande área, o Eliel com a chuteira vermelha tá na ponta direita, fez o passe, abriu, tocou a bola pro Luiz Felipe, tentou fazer o cruzamento, Thierry, sobe, tira, a bola volta pra Ponte, falta. O árbitro para marcar a falta do Filipinho em cima do Jorginho. Jogo tá parado, falta para a equipe do Sport fazer a cobrança no campo de defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Já passamos de 10, quase 11 minutos passados deste segundo tempo. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa! Faltam 34 para terminar o jogo, mais acréscimos no giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, 31ª rodada. Na Ilha do Retiro, Ponte 3, Sport 1. Vai, Marcelo. Carlos, a última vez que a Ponte fez 3 gols no primeiro tempo foi no dia 16 de abril de 2021, Campeonato Paulista. A Ponte venceu o Santos por 3-0. 2 gols do João Veras, um a 9, outro a 33 e outro gol do Moisés com assistência do Niltinho. Foi a última vez que a Ponte fez 3 gols no primeiro tempo em um jogo. Campeonato Paulista de 2021. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Vem Sport, bola pro Filipinho, tocou bola pra Wagner Love, marca ele aí, cruzamento, levantamento na boca do gol, por baixo, Diego Souza pra fora do gol. Eu juro por Deus que eu vi essa bola na rede, mas o Diego Souza errou no cruzamento, no chute do Wagner Love, quase o segundo gol do Sport, André. E o detalhe que outra falha da zaga da Ponte, o Thiago Oliveira não acompanhou o Wagner Love que girou. No meio da pequena área, entrou de carrinho o Diego Souza e por muito pouco ele não fez o segundo gol do Sport. Olha o Sport. Ele deu escanteio, escanteio pro Sport, levantamento na boca do gol, Kaique França. Dá um soco na bola, tira dali. É o 7º escanteio no jogo, primeiro no segundo tempo e todos pro Sport. Carlos, deixa eu mandar um abraço pro Thiago Barbosa, aqui da nossa equipe, né? O bombado, ele que trouxe essa informação aqui, dando essa informação pra gente sobre esses 3-0 no primeiro tempo no Campeonato Paulista contra o Santos. Beleza, vem a equipe do Sport, vem trabalhando bola aqui, você identificando os jogadores do Sport. O Sport já fez 4 alterações, hein? Bola ali na ponte, já você fala, viu, André? Porque vem o Sport, bola pro Filipinho, cruzamento, levantamento na boca do gol. Arthur tira, a bola voltou pro Jorginho, pro gol pra fora. Passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pra Ponte. Vai, André, as alterações do time da Ponte. Vamos lá, foi embora o camisa 19, Gé, para a entrada do 22, Paul Vigiero. E foi embora o 7, Mailton, para a entrada do 21, Thales. Terceira alteração processada pelo técnico João Brigatti na Ponte Preta. Informação para Café Canecão. Bom, bora lá, né? O Gé, eu tenho certeza que saiu por causa do espírito dele, né? Tava muito pilhado. Agora o Mailton deve ser caixa, né, o Frank? Com certeza, o Mailton já tava dando sinal, né? E o Gé é isso aí mesmo, Carlos, eu tô com você. Ele tá muito perseguido pelo árbitro. O árbitro não dá uma falta no Gé. Ele marcava a falta do Gé. É que nem aqui, ó. Você pode reparar que toda jogada da Ponte contra o jogador de esporte é falta. E quando é a favor da Ponte, ele não dá hipótese nenhuma. Agora em cima teve um lateral pra nós, ele inverteu. Canais Futebol Interior, Rádio Futebol na Canela, MS Web Rádio, aqui nós torcemos por você.
Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Daqui a pouco os números do jogo, vem o time do Sport, bola com Fabrício Daniel. Fabrício Daniel, ex-Mirassol, ex-Curitiba, tá no Sport. Tá no banco de reservas do time do Sport também. Tem até o Diego Souza, tá no banco do time do Sport. Bola ali pelo meio, trabalha a bola do time do Sport. Vem trabalhando, vem tocando bola pra Fabinho. Fabinho pra Alan Ruiz. Alan Ruiz tentou fazer o passe ali no meio, procurava o Jorginho. Recuperação de bola pra equipe da Ponte. Bola aqui na ponta pra Paul Vidiero. Vidiero toca a bola aqui pro Eliel. Eliel tem o Thales pedindo na ponta direita. O passe vem pra ele. Quase 15 segundo tempo. Vem ali o Thales. Trouxe a bola. Perna esquerda, fez o passe na direita, bola pro Luiz Felipe toca a bola ali na ponta, era pro Thales, é que ele chuta com a esquerda, né? Aí ficou difícil pra ele, a bola voltou pra Luiz Felipe vem, faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui um pouco mais atrás, já trabalhou bola para Leonaldi vem trabalhando bola pra equipe da Ponte toca a bola no campo de defesa, bola pra Tomás Kaique faz o passe aqui na ponta esquerda, bom passe, hein, pro Paul Vidiero que é jogador do Náutico, fez o passe ali na ponta, era, né, jogador do Náutico, tem contrato com a Ponte agora até o Campeonato Paulista do ano que vem. Bola aqui pro campo de ataque, chega a zaga da equipe do Sport, tira e vem contra golpe pro Sport, segura aí Ponte, bola pro Jorginho no meio, chega a zaga da Ponte, tira. Thiago foi bem, hein? Thiago tá preciso, tá ganhando todas. Bola ali pelo meio, trabalha a bola pra Paul Vidiero pro Arthur, o Arthur teve que abrir o compasso, vem, busca essa bola, o Ronaldo vem na marcação pra cima dele, o Paul Vidiero vem também, fez o passe, abriu o jogo, trabalhou a bola no meio, bola pra Ponte, bola pra Paul Vidiero, vem na ponta esquerda, vem o colombiano, vem o Paul Vidiero, Ronaldo na marcação pra cima dele, Paul vai queimar dali, Paul bateu pro gol, pegou na zaga, bola voltou pro time da Ponte, bola pro Arthur ganha essa bola, o Fabrício Daniel fica pedindo falta, o árbitro não deu, a zaga tirou, a bola voltou ali pelo meio, volta a bola pra equipe da Ponte, trabalha a bola no meio, bola ali pro Thales ganha de 1, ganha de 2, ganha de 3, leva a bola pro cantinho do campo, trabalha a bola com a perna esquerda, vem por baixo, a zaga da equipe do Sport tira, último toque no jogador da equipe da Ponte, a bola saiu, foi pra lateral pra equipe do Sport fazer a cobrança. O Batata tá ligado com a gente aqui. Escreveu, oremos, porque vamos precisar. Põe o Baia por contra-ataque. Batata, tá ganhando de 3-1, Batata. Tá ganhando de 3-1. Calma aí, pô. Wilson na Rocha, boa noite, equipe FI, maravilha. Que alegria esse primeiro tempo, diz o Wilson. Pessoal mandando mensagem aqui no Zap. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Nelson. Ô, seu Nelson, que bom tê-lo conosco, viu? Aqui imagem da TV, transmissão no futebol interior, segundo tempo perigoso, mas juntos na torcida. Seu Nelson, que é o pai do Henrique Caivano, que jogou a Copa Paulista pela Ponte Preta, e o seu Nelson pegou gosto pela macaquinha, rapaz, tá vendo que coisa linda? Valeu, seu Nelson, obrigado, viu? Um abraço pro senhor aí, boa sorte pro filhão, tá? Eu ainda espero que ele renove com a Ponte. Bola na ponta esquerda, vem Macaca. Olha o Paul Vidiero, é o Filipinho que tá por lá, cruzamento por baixo. Chega a zaga da equipe do Sport com o Thierry, tira, joga a bola na linha de fundo, escanteio. É o primeiro escanteio pra Ponte no jogo, André. Último toque do Thierry pela linha de fundo, é o primeiro escanteio na Macaca no segundo tempo e no jogo. Vem aí para cobrar o Paul Vidiero, 22 na bola. Vem Paul Vidiero para fazer a cobrança do escanteio. Vem o Paul para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte. O primeiro escanteio para a Macaca no jogo. Vem Paul Vidiero. É o 8º escanteio no total, 7 para a equipe do Sport. Quase 18 o segundo tempo. Tá 3-1 para a Ponte. Ponte tá subindo na tabela de classificação. Tá aí na 13ª posição no campeonato. Mas o jogo não acabou. O Sport briga para subir. A Ponte para não cair. Paul Vidiero para a bola, levantou, tocou na boca do gol. Sobe de cabeça a zaga. A bola fica pra Ponte, pro Thales, na ponta esquerda, vem cruzamento, rasteirinho por baixo, chega a zaga pra tirar, Foi o Felipinho, deu um balão, tirou, jogou bola pra lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Vem trabalhando bola aqui o time da Ponte. O árbitro tá parando para marcar aqui. Bola para a equipe do Esporte. O Murilo Melo tá dizendo aqui, acaba, juizão. Poderia acabar, viu, Murilo? Eu tô contigo, cara. Poderia acabar no primeiro tempo. O Elson Ponte Preta. Carlos, 13 minutos no primeiro tempo. Já viu isso em algum jogo esse ano? A Ponte fez... Não sei se é isso que ele quis dizer. 13 minutos. Já vi sim. Vixe. Já vi, teve jogo que teve mais de hora
no primeiro tempo. Eu não sei se era pra 13, mas só o Matheus Silva caiu umas 4 vezes lá, não, né? ficou um tempão ali, né? Depois do pênalti, no gol. E aí depois, quando ele deu 11, teve mais, né, paralisação. Não dá pra reclamar, não, dos 13, viu, Elson? Obrigado, viu, por estar com a gente. Escreveu Vamos Ponte, diz ele aqui. O Marcelo Venâncio, jogo difícil no segundo tempo, muito difícil. Nina Guimarães, Sport querendo chegar, o juiz não tá ajudando. O juiz não precisava ajudar, mas tinha que apitar legal, né? Apitar, só tinha que apitar legal. Bola pra equipe da Ponte, vem bola aqui pelo meio, o Leonardo, trabalha a bola na direita, já fez o passe pro Thales, perna esquerda, vai queimar dali pro gol, pra fora, linha de fundo. Tiro de volta, clareou, o Thales bateu, André. Clareou pelo setor direito, no toque do Leonardo, que demorou muito para passar a bola, tinha na sua esquerda o Providiero. O Thales chutou forte de perna esquerda, a bola passou à esquerda de Denis, foi embora. Tiro de meta para o Sport, que perde para 3-1 para a Macaca na Ilha do Retiro. Informação para a Pizzeria e Papagaios. Deixa eu abraçar aqui o Hudson Batagini, escreveu aqui, ó. Cheguei do trabalho, agora... E não tô acreditando. Tava 3-0 pra nós, viu, o Charles? Chegou do trabalho agora, conta essa história melhor aí, queridão. Você sai às 5 do trampo, pô. Foi o que ele colocou aqui. Um abraço, Charles. O que você tem a ver com a vida do Charles, né, velho? Não, conta essa história melhor aí, ué. Ô, Charles, ó, eu vou falar, viu, Charles? Que fase a nossa, né, cara? Bola pra equipe da Ponte, bola pro Beliel. Eliel 2 na marcação, fez o passe, abre o jogo, toca a bola pra Leonardo. Leonardo vem, o menino, vem na marcação, foi pro chão, ficou pedindo falta. O árbitro não deu falta, o juizão, não deu falta, a bola voltou pro time do Sport, trabalha a bola aqui pelo meio, vem o time do Sport, bola com o Jorginho para Fabrício Daniel, aberto aqui na ponta, traz a bola pra perna esquerda, vem, fez a finta, passou pelo primeiro, pelo segundo, pênalti, Fabrício Daniel pra cima do Arthur, o árbitro marca o pênalti, mas o Arthur também foi infantil agora, hein? Pênalti pra mim, pênalti claro, André. O Arthur foi realmente... Nem ele reclamou. Não usou, né... Com toda a experiência e categoria, um pênalti infantil. O jogador do Fabrício acabou deixando a perna, o Fabrício Daniel. O Arthur de perna esquerda deu toquinho dentro da área. O árbitro em cima do lance marcou a cal. É pênalti que favorece o Sport Clube do Recife. Continua, a Macaca vence por 3-1 na Ilha do Retiro. Pois é. Frank, não tem que reclamar, né? Foi pênalti, ele pegou, né? Agora vamos pôr pingo nos is. Isso aí foi um pênalti cavado. Pegou? Pegou, mas não foi pra derrubar. Não sei Tanto que ele espera, né, Marcelo? Ele cai depois do lance. Agora, contra a Ponte, gente, tudo vale. O juiz Frank, mas foi Não, pênalti. Carlão, o juiz, tudo bem. Vamos lá. Se você olhar esse lance, de 10 juízes, 9 não vão marcar pênalti. Então, mas se tem o VAR... Né? O VAR não vai falar nada. Porque deveria falar, esse pênalti foi cavado. A intenção do Arthur não foi pegar, tanto que o Arthur recolhe a perna. E é um choque. Aí o jogador tenta continuar, entre aspas, mas já se jogando. Agora, eu quero só salientar uma coisa, Carlão. O juiz está complicando a partida. E a Ponte tem que jogar com inteligência, está dando bobeira. Era tido que o Sport ia começar a jogar bola na nossa área, caramba. Vem o Fabrício Daniel pra fazer a cobrança do pênalti. Ei, Ponte, hein? Nada é fácil pra nós, pelo amor de Deus. É pênalti pra equipe do Sport fazer a cobrança. Fabrício Daniel, vem ele pra fazer a cobrança do pênalti pra equipe do Sport. O Kaique França tá no meio do gol. O Fabrício Daniel pra diminuir pro Sport. Tem muito jogo ainda. Ponte fez 3-1 no primeiro tempo. O Sport tá perdendo, mas tem pênalti. Pode diminuir o score. Pode diminuir o placar. E o escutador lá do árbitro continua falando, né? Tá sendo checado. O problema é que o Arthur, em momento nenhum, ele reclamou da marcação do pênalti. Não vai fazer diferença. Reclama, todo mundo reclama. Fala, não foi pênalti, joga a responsabilidade pro VAR. Aceitaram com muita... Baixou a cabeça, cara, baixou a cabeça. Porque foi o que o Frank falou. Foi pênalti, foi cavado. Né? Mas em momento nenhum parece assim... que ele recolhe o pé, né? É um negócio esquisito, né, cara? Mas o próprio Arthur não reclama, cara. Na câmera lenta. Eu, na hora do lance, falei pênalti, né? Na hora do lance, achei que ele tinha passado o rapa. E aí, quando volta a câmera, parece que o Arthur tá recolhendo a perna, né? Sei lá. É estranho. Estranho demais. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Eles estavam olhando para ver se tinha impedimento, né? Pai amado, velho. O pênalti, acho que eles não têm dúvida mesmo. O impedimento não teve, né? Rapaz,
Essa demora aí pra uma coisa que nós já vimos que tinha sido pênalti, né? Mas é isso, infelizmente, né, a demora no VAR no Brasil ficou normal, né? Ficou coisa normal, coisa que dá pra resolver rapidinho, mas eles gostam de inventar. Vamos lá então. Bola pra cobrança do pênalti. É Fabrício Daniel pra fazer. Kaique França pra pegar. O Sport pode diminuir. E aí vai ser um jogo complicado. Fabrício pra bola. Correu, bateu pro gol, é gol! E o Kaique tá reclamando que teve paradinha, hein? Teve paradinha e não pode ter paradinha. Não pode ter paradinha. Fabrício Daniel vai pra rede, bate no meio do gol. É gol do Sport, por enquanto tá valendo. Viu, André Luiz? Ele fez a paradinha assim, o Fabrício Daniel chutou com a perna esquerda no canto baixo aí. Ele parou, olhou, telegrafou, chutou no canto baixo direito da meta do Kaique França, que foi para a bola passou embaixo dele. É o segundo gol do Sport no jogo. Fabrício Daniel, camisa 97, diminui agora. Sport 2, Ponte Preta 3. E aí, Frank, 3-2. Agora a regra mudou de novo, né? É só com a Ponte que acontece isso. O cara dá uma paradinha e vai valer. Eu não vou falar mais nada, gente. Parece implicância minha, Carlos. É muita coincidência pro meu gosto. Agora a Ponte também, né? Vamos combinar, né? O primeiro gol, uma bobagem do Luiz Felipe, que joga a bola para a linha de fundo. E o segundo gol agora, o Arthur também poderia ter evitado a fadiga, né? Gente, ó, eu vou continuar com a minha opinião aqui. Para mim foi pênalti, né? Para mim foi pênalti. Ele cavou, mas pegou dentro da grande área. É pênalti. Tá tirando o pé? Tá tirando o pé. Mas pegou dentro da grande área. É pênalti. Agora essa paradinha aí, não sei, né? Não sei. Mas vamos que vamos, segue o jogo, tá 3-2 pra Ponte ainda. E o Sport mexeu, né, André? Foi embora o Wagner Love com a 9 para a entrada do 11 Edinho. O 11 Edinho tá no jogo. 9, Wagner Love foi embora. É a quinta alteração processada pelo técnico Anderson Moreira no Sport. E agora a Ponte que não se segura não, porque o Sport vai vir com tudo, hein? Olha o Luiz Felipe, dando bobeira na ponta. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Passa por todo mundo, o Arthur tira. Joga a bola, a linha de fundo, é mais um escanteio pro Sport, André. Último toque do Arthur, bola pela linha de fundo, é escanteio. Lado direito favorece ao Sport Clube do Recife. Vem para a cobrança aí. O camisa número 11, o Edinho na bola. Edinho, vem ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Sport. Vem Edinho para fazer a cobrança do escanteio. Vai Edinho para fazer a cobrança do escanteio. O juiz está conversando lá, falando que não está ouvindo alguma coisa, né? Diz que não está ouvindo alguma coisa. Ele vai lá, o juiz, né? Vai conversar ali com o quarto árbitro, o José Washington da Silva de Pernambuco. Deu pau no equipamento. Deu pau no equipamento. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Esportes, é mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Chegamos a quase 28 minutos passados deste segundo tempo. Eu achei que o juiz estava arrumando o equipamento lá. Vai bater escanteio. Levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte. Tira, eu confirmo 28. Segundo tempo, 17 para terminar o jogo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. É Série B. Campeonato Brasileiro, 31ª rodada, Ilha do Retiro. Sport 2, Ponte 3. Placar ao vivo. Futebol Interior. Vai, Marcelo. Copa Libertadores Feminina terminou e o Corinthians sapecou o Always Red da Bolívia pelo placar de 6-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, lateral cobrado para a equipe do Sport. Filipinho, Fabrício Daniel girou, bateu pro gol, Kaique. Rapaz, Fabrício Daniel girou ali sozinho, sem marcação, hein, André? E de novo no meio da zaga da Ponte, Fabrício Daniel girou, fez o giro, chutou forte, fez a defesa do Kaique França e daqui a pouco mais duas alterações na Ponte. Ramon Carvalho é uma delas.
E Samuel Andrade. E vem o time da Ponte, bola ali pela direita, Luiz Felipe. O pessoal do Sport tá querendo bola pra eles, mas a bola é da Ponte, viu, rapaziada? Bola pra Macaca. Lateral pra Ponte, fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita. Vem Luiz Felipe pra fazer a cobrança do arremesso manual. 3-2 pra Ponte. Ponte vencia 3-0. O Sport já fez 2 e a Ponte tem que se segurar aí. Bola pro Arthur. 2 gols de pênaltis no jogo. O Arthur corre aqui atrás da bola pra pegar. Vem o Arthur. Vem bola pra fazer o cruzamento. O Thales tá na grande área. O Arthur vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga do Sport, tira. Joga a bola, linha de fundo, escanteio pra Ponte, André. É o último toque do Thierry, a bola pela linha de fundo, é mais um escanteio, favorece a Macaca. Vem aí Paul Vidiero para a cobrança, nesse momento alterações na Ponte Preta, as 2 últimas pelo Brigatti. Vamos aguardar aí, ver se vai dar tempo ou não, se o árbitro vai autorizar a cobrança. Vai ser depois. Vai ser depois. Então escanteio para a equipe da Ponte, vem Paul Vidiero, é o 10º escanteio no jogo. Levantou, tocou na grande área, Denis! Dá um soco na bola para tirar dali. E aí vem o Fabrício Daniel. E dá um strike ali no Paul Vidiero. Jogo tá parado. Falta para a equipe do Sport fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, a Ponte tá mexendo, Macaca tá mexendo, daqui a pouco a gente vai trazer as alterações no jogo. Já tem aí, André? Já, vamos lá. Vai. Foi embora o camisa número 9, Eliel, para a entrada do camisa número 18, Samuel Andrade. Foi embora o camisa número 8, Felipe Amaral, para a entrada do 40, Ramon Carvalho. As 2 últimas alterações processadas pelo técnico João Brigatti na Macaca. É isso. Então as 2 últimas alterações do técnico João Brigatti. O Sport vem, bola aqui pela ponta esquerda, bola ali pro Filipinho, vem o Filipinho, Luiz Felipe vem na marcação pra cima dele, entrou na grande área, não, entrou o Filipinho, tira, bola volta lá pela ponta esquerda, bola para Alan Ruiz volta essa bola pelo meio, trabalha a bola pra Thierry trabalha a bola no meio, tocou errado, a bola voltou pro time da Ponte, vem Macaca, bola pra Ponte, bola ali do Samuel Andrade, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola na ponta pra Thales vai lá pra linha de fundo, vai entrar na grande área, vem cruzamento, só que ele cruzou com a direita. Tem esse problema, né? O cara não tem a perna direita, ele só consegue chutar com a esquerda. Aí foi cruzou com a direita, cruzou errado. 31 minutos, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Você vai participando com a gente, vai mandando mensagem 989-89-35-26, lá no Zap, no YouTube, Futebol Interior, Facebook, Futebol Interior, deixa sua mensagem pra gente. E vem o Sport, bola com o Jorginho, fez o passe no meio, toca a bola pra Diego Souza, o Tomás Kaique sai na marcação, faz o passe, abre o jogo, toca a bola na ponta esquerda de novo, vem Sport, cruzamento, levantamento na boca do gol, Kaique França dá um soco na bola, tira dali, a bola volta ali pro time da Macaca. Bom, já são 10 escanteios no total, hein? 8 escanteios pro time do Sport e 2 pra Ponte Preta. 10 no total de escanteios no total do jogo. O Lucas Souza tá ligado com a gente. Ele insiste aqui em falar, eu não sei se é o nosso Lucas Souza, que acho que não é não, porque tá insistindo em falar aqui do Santa Cruz. O José Marcelino Fernandes tá dizendo boa noite, o Edson Cláudio mandou um palavrão aqui, mas é isso mesmo, viu, Edson? Nina Guimarães, torcedor não pode nem comemorar antecipado. E vem Sport, bola dentro da grande área, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou na zaga. A Ponte tem que fazer um ferrolho ali. Tem que colocar todo mundo atrás, gente do céu. Vamos segurar, Ponte. Vamos segurar, Macaca. Bola pro Edinho. Edinho fez a finta, trouxe a bola pra perna esquerda, vai cruzamento. Chega a zaga da Ponte, tira. Arthur, tira, joga a bola para a linha de fundo. É escanteio pro Sport fazer a cobrança aqui pela direita, André. Último toque do Arthur, a bola foi pela linha de fundo, é escanteio, favorece ao Sport. O Sport aperta, quer o gol de empate na Ilha do Retiro. Aí entrou o Lucas de Souza, né? E diz que não é ele não. Então é Lucas Souza e Lucas de Souza. O Lucas Souza é torcedor do Santa Cruz e tava aqui secando o Santa Cruz. Mas eu sei, viu, Lucas de Souza? Rapaz, ó, a fase da Ponte, a fase do Santa Cruz, não é nada fácil, viu? O João Limírio Neto tá perguntando, não foi pênalti? Pro Frank Francisco, não.
Pra mim foi. E pra você, André, rapidinho, sim ou não? Pênalti ou não? Foi. Pra você, Marcelo? Foi pênalti. Então, aqui na mesa, só o Frank que diz que não foi pênalti. Bola aqui pra equipe do Sport. Quase 34 passados do segundo tempo. Vem, Edinho. Vem, cruzamento, levantamento na boca do gol. E passou por todo mundo, vai fazer, bateu. É gol do Sport. Gol do Sport, Jorginho. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Zagueiro da Ponte falhou. E o Jorginho pegou no cruzamento do Edinho, mandou a bola pro fundo da rede. Tá empatado o jogo. Pois é. Acreditem se quiser. 3 pro Sport, 3 pra Ponte. A tela tá printada. Detalhe do gol é seu, André. É a falha grotesca do camisa número 3 da Ponte, o Thiago Oliveira. No cruzamento que veio pelo setor direito. Deu uma espanada na bola, a bola sobrou pro Jorginho, que de perna direita mandou no ângulo superior direito da meta do goleiro Kaique França, que nada pôde fazer. Tudo igual no estádio da Ilha do Retiro, em Recife. Sport 3, Jorginho, camisa 10. Ponte Preta também 3. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Ah, Frank, 3-3. Se duvidar, perde, hein? Ah, mas é brincadeira, né, Carlos? A gente tá cantando a bola aqui, eu falei, a Ponte tem que entrar no segundo tempo com calma, tocar a bola, deixa o Sport, ele ia jogar em cima da gente, Carlão. Agora, me perdoa, o Thiago Oliveira tá de sacanagem, né? É uma partida perfeita dele. Numa bola dessa, o zagueiro vai com o corpo torto, ele não aprendeu ainda. E vem Ponte, bola lá pela esquerda, olha o Polvidiero, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga do Sport pra tirar. E a Ponte deu os 3 gols pro Sport, né? O primeiro gol, o Luiz Felipe joga a bola pra lateral, pra linha de fundo, escanteio, gol. Segundo gol, cobrança de pênalti, né? Que o Arthur poderia ter evitado. E o terceiro gol, falha do Thiago. Né? A Ponte deu os 3 gols pro Sport. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. A torcida do Sport vem pra cima, hein? Vai ser duro a Ponte segurar pelo menos esse empate aí. Carlos, oi. Esse resultado, a Ponte volta pra 16ª colocação com 34 pontos. Ela tem o mesmo número de pontos do Ituano e do Avaí, só que ela tem uma vitória a menos, né? O Elson Ponte Preta tá dizendo, achei que o Brigatti mexeu errado. Achei que o Brigatti mexeu errado, tá dizendo aqui o Elson Ponte Preta. E agora os caras estão lá, né, reclamando do lance em cima do Samuel. E tem cartão pro Arthur. O Arthur foi falar lá com o árbitro da partida. Por reclamação, amarelado, Arthur. Ele continua gesticulando com o árbitro. Jogadores da Ponte pedem a revisão do lance do goleiro Denis em cima do Samuel Andrade. Vamos ver aí. Ele pega realmente o Samuel Andrade. Agora vamos ver qual é. Ele nem toca na bola. Ele pega primeiro o jogador da Ponte, depois na bola. O árbitro vai para a checagem do VAR. Se ele for, ele vai dar pênalti. Ele vai em cima do Brigatti agora. Eu acho que o VAR não chamou ele ainda. Ele tá com problema de comunicação também, né? Cara, tem que ver, se ele pegar a bola primeiro, não é pênalti. Só que ele acerta o jogador da Ponte também, né? Ele tá dando mais um cartão pra alguém da comissão técnica da Ponte Preta lá. 38 passados do segundo tempo, tá 3-3, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Esportes. É mais que torcer, é jogar junto. Hudson Batagin, continua não acreditando. Coloca aqui, o José Marcelino Fernandes tirou o Gé e o Mailton muito cedo. O que acham? O Gé tava nervosinho, né? O Gé ia ser expulso, rapidão, né? Agora o Mailton tá cansado, e vem Sport. Só falta a Ponte tomar gol no contragolpe do Sport também. Aí para, né? Tem que alguém chamar os caras dentro do campo e falar, gente, vamos segurar essa bola. Vocês viram quanto jogador a Ponte tinha no campo de defesa? 2 só. 2.
e o Sport precisando atacar, né? O árbitro tá dando lateral para a equipe do Sport. Lateral pro Sport, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Vem bola aqui pro time do Sport, vem levantamento na boca do gol. Kaique França sai do gol para ficar com ela. O goleirão da Macaca, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Amarelo. Vai. Para Polvideiro, camisa número 22, amarelado na Macaca. Informação para Café Canecão. Me ajudem aí, gente. Esse é o primeiro, segundo, terceiro. Da Ponte, 3, né? Da Ponte é terceiro. E pro Sport, 3 também. Então são 3. 6 no total, né? 6 cartões amarelos no jogo. E escanteios são 11 no total. Você tá vendo na tela aí os números, tá? 3-3, 40 do segundo tempo e o Polvideiro arrumou uma falta pros caras. Edinho pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Bola voltou pra Diego Souza. Tentou bater pro gol, ela saiu, foi embora na linha de fundo. Era o Fabrício Daniel que entrou fazendo uma fumaça danada. Vai embora na linha de fundo, tiro de volta pra equipe da Macaca fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você. Tempo e placar do futebol. Chegamos a 40 minutos passados do segundo tempo. No cronômetro normal, 5 para terminar o jogo. Mas vamos ter pelo menos uns 10 minutos de acréscimos. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, 31ª rodada. Ponte e Sport empatam 3-3, Corsato. Libertadores Feminina. O Boca Juniors venceu o Nacional do Uruguai por 5-1. E o Internacional de Porto Alegre bateu o América de Cali pelo placar de 4-2. Aqui nas estatísticas, 63% de posse de bola para o time do Sport, 37% para a Ponte. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Nina Guimarães. Opa, é fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, vem, Sport, bola aqui pro campo de ataque, Vinha. Vai ficar com o Kaique França que vai ficar com ela. Edson Cláudio, tá ligado com a gente. O Fernando Leonildo Santos escreveu, esse juiz, 13 minutos no primeiro tempo, paradinha no pênalti, assim fica difícil. E tem gente reclamando desse lance aí do Denis. Eu vou ser sincero, cara, eu achei que ele pega na bola, ele foi forte, mas ele pega na bola primeiro, se pega na bola primeiro não caracteriza o pênalti, né? Mas, e nem o VAR não chamou, né? Bola aqui para a equipe do Sport, vinha para o campo de ataque, a zaga da Ponte tira, bola com Tomás Kaique toca a bola para Filipinho fez o passe no meio, procurava ali o Thales, a marcação, chegou a zaga da equipe do Sport para tirar. Tem gente aqui falando que o Brigatti mexeu errado, matou o time com as substituições. Ajudou o árbitro a mandar na Ponte também, tá dizendo aqui o Neuri Menezes. Edilson Roberto, guardem o nome desse... E aí fala aqui do árbitro, que quando vier apitar em Campinas, Neuci Lucato, pessoal do VAR e o juiz são tudo 3 pontinhos. Coloca ela aqui. Obrigado, Neuci, pela audiência aí, viu? O pessoal do Sport aqui entrou aqui na live para dizer que virou. O jogo não acabou ainda, 42, olha a Ponte, olha o Polvideiro, ganhou, vai fazer, bateu pro gol! Pra fora! Pode ser a bola do jogo. O Ronaldo deu bobeira, foi atrasar pro Denis, atrasou errado. O Polvideiro tentou no canto do Denis. Ela saiu, foi embora, quase o 4 gol da Ponte, André. Tinha tudo para fazer o gol da vitória da Macaca. Polvideiro recebeu um presente do zagueiro do Sport e saiu na cara do Denis. Chutou de perna direita, a bola passou lambendo o poste superior esquerdo e foi embora. Tiro de meta para o Sport, continua 3-3 é o placar na Ilha do Retiro. Informação para restaurante do Dadá. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Restaurante do Dadá. Peça nossas delícias pelo delivery 3744-2121.
Vem o Sport tenta o quarto gol, tenta o gol da virada, o time do Sport. A Ponte vencia por 3-0, o Sport foi buscar. É time que briga ali por vaga no G4. A Ponte brigando por vaga no Z4. Esse ponto seria importante demais pra Ponte. Bola ali pelo meio, Ronaldo trabalha essa bola, vira pra Thierry. Thierry toca a bola pra Ronaldo de novo. Ronaldo tentou até dar um passe pra Ponte, mas o Polvidiero, ele não fez, o inimigo do gol. A bola volta pra Fabrício Daniel. Fabrício Daniel trouxe a bola pra perna esquerda, cruzamento, levantamento na boca do gol, Kaique tira, a bola volta pro Edson, pro Edinho, perna esquerda, bateu pro gol, Kaique pega o goleiro, o Edinho trouxe a bola pra perna esquerda e bateu, o Kaique foi pra ela, André. No chute forte, quase no bico da pequena área, deu um corte, o Edinho chutou de perna esquerda, bem postado, o Kaique França defendeu, já repôs, continua 3-3, Ilha do Retiro, informação para Jump Sport. Canais Futebol Interior, Rádio Futebol na Canela, MS Web Rádio, aqui nós torcemos por você. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O José Marcelino Fernandes tá dizendo aqui, é melhor a lavar a louça. Não ganho mais nada secando o esporte. Não tá fácil não, viu, Zé? Obrigado pela audiência, tá? Obrigado por estar conosco aqui. Mas por enquanto a Ponte tá tirando aí 2 pontos do esporte, né? Pros times lá do G4, tá legal. É que a Ponte tava ganhando o jogo, né? Bola aqui pelo meio, trabalha a bola pra Polvidiero sai da ponta, vem pro meio, tentou fazer o passe errado. Era pro Samuel Andrade, que entrou mesmo de centroavante. Aí vem cruzamento e vem o time do Sport, defesa da Ponte toda aberta. Fabrício Daniel tá na ponta esquerda, Filipinho vem na marcação pra cima dele, ele vai virar o jogo, fez o passe no meio, sobe a zaga da Ponte. Sobe a zaga da Ponte ali com o Leonaldi, com o Felipe Leonaldi, né? Tá no jogo, tira, bola volta pra Macaca, bola pro Thales, o Luiz Felipe pede lá na ponta direita, tá cansadaço o Luiz Felipe, aí o Thales pede, o Luiz Felipe vai trazer a bola pra perna direita, não voltou, trabalhou, bola pra Thales, Thales sai da ponta, vem pro meio, vem na ponta esquerda, vem trabalhando bola, na ponta direita ele sai, vem pro meio, toca a bola pra Filipinho, Filipinho toca a bola, 45, quase 46, já os acréscimos, vamos até que 52, informou aí o André Luiz, o nosso repórter feliz, até 52, a Ponte tem que se segurar, o Sport tem mais 6 minutos para tentar fazer, a Ponte tenta segurar o resultado, o Sport recupera essa bola pelo meio, trabalha a bola, chega Tomás Kaique, chega o Tomás Kaique, tira, joga essa bola ali pro campo de ataque, a bola botou queria fazer uma pergunta pro Denis vem com a bola, trabalha a bola aqui pra equipe do Sport, ele vira o jogo, trabalha a bola para Sabino vem, a Ponte tem 3, 4 jogadores no campo de ataque, tem que compor mais, daqui a pouco a pergunta do Corsato, já, bola aqui pro Fabinho traz essa bola no meio, volta a bola aqui pra Ruiz, trabalhou, voltou pro Jorginho, autor do 3º gol dos caras, toca a bola pra Sabino pra Thierry, 46-30, cada minuto que passa é bom pra Ponte, cada minuto que passa a Ponte, esse ponto vai ser importante demais, é claro, tava vencendo por 3-0, é claro que podia ter conseguido mais, mas o Sport é time grande, é time forte, briga pra subir. Qual é a sua pergunta, Corsato? Vai, pergunte. O que o Polvidiero tem que o Paulo Baia não tem, cara? Então, né? Mas ali ele colocou o jogador de lado, né? Paulo Baia não é jogador de lado? Pra a gente mim, reclamava do treinador lado. Que ele colocava no meio. Pra mim, é de lado. Tá de sacanagem, cara. Esse tal de Polvidiero aí, Jesus ele amado. Perdeu um gol feito, vamos combinar, né? Mas quem sabe, né? Tem mais 5 minutos aí, quem sabe ele não faz uma pra gente. Polvidiero que jogou no Náutico na Série C do Campeonato Brasileiro e tem contrato com a Ponte, viu? Até o Campeonato Paulista do ano que vem. Bola pra Luiz Felipe trabalha a bola na ponta, bola pra Thales, trouxe a bola pra perna esquerda, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga pra tirar. Ele podia ter batido pro gol essa bola, né? Podia ter batido essa bola pro gol, que ia dar legal, né? Ia dar bem, né? Ia dar bem. Nina Guimarães, a torcida tá forte lá. O Marco Mariano, colombiano da Ponte Preta, é mais fraco que leite C. Tem leite C ainda? Do meu também, de saquinho ainda. Existe o leite C. Carlão, eu queria ressaltar aqui, hein? Descobrir a posição do Samuel Andrade, hein? Ele é centroavante, entrou bem pra caramba. E vem o time do Sport, Vinha, a zaga da Ponte recupera, vamos até 48, tá 3-3, vamos até 52, estamos com 48, vem o Thales, tá na ponta, sai da ponta, vem pro meio, toca a bola pra Filipinho vem, ganha essa bola pra Ponte, falta,
É falta pra Ponte fazer a cobrança, falta pra Macaca fazer a cobrança aqui no meio campo. Amanhã tem meio campo FI, hein? Meio-dia, as informações do esporte do meio do dia pra você, aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM. 48 minutos, 30 segundos, passados deste segundo tempo. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, hora de girar tempo e placar do futebol. 48,5. Tem mais 3 minutos e meio para terminar o jogo. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa? 31ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Te contei não. A Ponte empata com o Sport pelo placar de 3-3. Vem Ponte, bola pro Arthur. Foi para a linha de fundo, cruzamento, levantamento na boca do gol. Por baixo chega a zaga, tira. Joga a bola na linha de fundo, jogadores da Ponte estão pedindo escanteio, o árbitro deu só tiro de meta. Placar ao vivo, Futebol Interior, vai Marcelo. Muito bem, pela Copa Libertadores Feminina, a equipe do Corinthians bateu o Always Red da Bolívia pelo placar de 6-0. Nesse momento, posse de bola, o Sport 62%, a Macaca 38%. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. O Neuri Menezes, Corsato, me desculpa. Quando é assim, lá vem trauletada pra cima do narrador. Vou ler já, viu, Neuri? Bola ali pra ponta, vem Fabrício. Daniel ganhou, saiu com bola e tudo, foi embora. Corsato, vírgula. Me desculpa, vírgula. Mas esse papo de esporte é time grande, o esporte é aquilo, não dá. É inadmissível estar ganhando de 3-0 e levar o empate. A Ponte jamais faria isso se tivesse perdendo por 3-0. Errado não tá, né, o Francisco? O Neuri. Errado não tá, mas infelizmente, algumas coisas no futebol a gente precisa entender. Hoje, tudo atípico, gente, e vai me perdoar, mas essa coincidência da arbitragem sempre a prejudicar a Ponte quando ela tem que tomar uma decisão, olha... Vai me desculpar, mas vou até falar a verdade. É muita palhaçada, tá na cara já, né, Vem Carnão? Paul Vidiero, trabalha a bola aqui pro Arthur. A Ponte vencia o jogo, 3-0, tá empatando, 3-3. Ilha do Retiro, lotadaça. Lotadaça. Bola pro Vidiero, Vidiero pro Filipinho, Filipinho, cruzamento na boca do gol. Pega o goleiro. Denis. Sai do gol para ficar com ela, o goleirão da equipe do esporte. Amanhã tem meio campo FI, meio-dia, tudo sobre Ponte Preta e esporte. As informações do esporte no meio campo para você, no meio do dia, no meio campo FI, aqui nos canais Futebol Interior e também no FM, em 102,5 e 98,5 na Essência FM. Trabalha a bola o time do esporte, 51 minutos, mais 1 minuto para terminar o jogo. 31ª rodada sendo fechada, Ponte e Esporte vão empatando pelo placar de 3-3. Mas ainda tem jogo. Bola pro Samuel Andrade. Pede para que todo mundo venha fazer a marcação. A Ponte marca espaçado. O Sport ainda vem. Torcedor da Ponte não tem sossego. Bola pro Filipinho. Filipinho toca a bola para Diego Souza. Perdeu. Recuperação de bola para Macaca. Bola ali na ponta. Trabalha a bola o time da Ponte. Bola pro Paul Vidiero. 1, 2, 3, 4, 5 homens na marcação. A bola volta para Luiz Felipe. Luiz Felipe toca a bola para Thales. Thales fez o passe e voltou. Trabalhou. Bola para Luiz Felipe. O Samuel Andrade vem dentro da grande área. O Arthur tá pedindo bola aqui na ponta esquerda. O passe tem que ser pro Arthur. Ele toca a bola pro Arthur. O Paul Vidiero também tá cansadaço, parece ali, hein? Voltou, trabalhou bola pra Samuel Andrade. 51 e 51. Segura a bola aí. A Ponte vai segurando a bola. Vai conquistando um bom ponto. Bola pra Samuel Andrade. Entrou na grande área. Fez o passe pra trás. Errado. E aí vem o time do esporte. Toca essa bola aqui pro campo de ataque. Joga a bola pra lateral. Vai terminar o jogo. Passamos de 52. Apita o árbitro. Aponta o centro do gramado. José Mendonça da Silva Júnior. Uma arbitragem que podemos questionar. Sim. Mas temos que também, falar do time do esporte. Que foi buscar um jogo que se apresentava terrível. Tava 3-0 pra Ponte. O Sport foi lá, empatou o jogo. Placar final na Ilha do Retiro. 3 pro Sport, 3 pra Ponte. Não foi desta vez que a Ponte Preta venceu o Sport. Na Ilha do Retiro, a Ponte não consegue vencer o Sport. E olha que chegamos bem perto, hein? 3-0, a Ponte vencia. O Sport foi lá, empatou. Fim de jogo na Ilha do Retiro. 3 pro Sport, 3 pra Ponte. Saída dos jogadores no gramado. Reportagem, canais de Futebol Interior. Vai, André Luiz. Eu confirmo a você o placar. Final de jogo na Ilha do Retiro.
No Recife, o Sport 3, Ponte Preta também 3. Jogadores aí saindo do lado do Sport, do lado também da Ponte. Vamos aguardar aí quem vai dar a entrevista para nós aí colocarmos ao 20 dos canais Futebol Interior. E por enquanto eu volto ao comando a você, Carlos Corsato. Neuri Menezes diz aqui, péssimo resultado, depois de um 3-0. Edson Cláudio precisou tomar um empate para voltar a jogar. Frank, podemos discutir o pênalti, mas os outros 2 gols a Ponte entregou, diz aqui o Neuri. Nina Guimarães, o Jeremias Mendes, que pipocada, hein? 3-0, deixar empatar é osso. Renata Dalgalo, impressionante como a Ponte não consegue segurar o resultado. José Marcelino Fernandes, o Corsato, você falou a verdade. Você estava sonhando que a Ponte estava ganhando. Mas não perdemos, né, ô Zé? Tá bom demais, viu? Tá bom demais. É claro que eu queria a vitória, né? E o torcedor da Ponte tá bravo, chateado, porque 3-0, né? Tomar um empate é doído, hein? Edilson, Roberto, Thiago e Edson não podem mais jogar na Ponte. Wilson Correia. Ufa, conseguimos um pontinho. Nelson Letrinta Júnior. Ponto em Recife foi bom. Triste era estar ganhando de 3-0. Valeu pelo ponto, diz aqui o Reinaldo Belê, mas acho que as mudanças foram equivocadas. Eu teria colocado o Paulo Baia. O Marcelo Corsato falou isso também aqui na transmissão. Tem torcedor da Ponte contente, tem torcedor da Ponte mais ou menos, e tem torcedor da Ponte muito pé da vida. A verdade é que a Ponte vencia pelo placar de 3-0 e deixou o Sport empatar o jogo. Frank Francisco, final 3-3. Bom, Carlos, a gente tem que pontuar algumas coisas que inclusive o torcedor, como nós da imprensa, temos que entender. Nós estamos falando de uma Ponte Preta que é o mesmo elenco que esteve nas mãos do Felipe Moreira, esteve nas mãos do Pintado e não jogou 50% do que esse mesmo elenco na primeira partida, na mão do João Brigatti, fez em campo. Vamos lá, saída dos jogadores do gramado. Kaique França fala com a nossa reportagem, vamos ouvir. Pelo placar de 3-0 a gente não podia ter deixado empatar o jogo, né? A gente acabou tomando gol no final do primeiro tempo, que eu nunca vi dar 15 minutos de acréscimo, foi a primeira vez que eu vi na vida. E infelizmente eles vieram para cima no segundo tempo, num lance que foi pênalti, mas que claramente foi uma paradinha que está na regra, a regra não é aplicada, não sei porquê, ela só é aplicada uma vez ou outra. Então assim, fica complicado também, não é transferir responsabilidade, mas o pessoal, todo mundo aí viu. A gente não fica feliz com o empate pela vantagem que a gente tinha, mas pontuamos fora de casa, que é importante para nossa sequência. Tá aí esta palavra de Kaique França, Carlos Corsato. Kaique França falando na saída dos jogadores. Ele reclama do acréscimo, né? Cara, o acréscimo no primeiro tempo, tô pra dizer pra você que, cara, não tá pra reclamar do acréscimo no primeiro tempo. A Ponte deu bobeira, né? Vamos ouvir o Fabrício Daniel. Ninguém gostaria do empate. Depois do jogo, na circunstância que foi, imagino que esse sentimento seja diferente, né? Queria saber qual é o teu sentimento depois desse resultado, e depois do terceiro gol, ficou um pouquinho a impressão que o Sport parou, né? O Sport não atacou mais depois do terceiro gol, queria saber por quê também. Boa noite. Uma frase que fica marcada, acho que para esse jogo, é que são nesses cenários que surgem os heróis. E sentimento, cara, a gente iniciamos com o instinto de querer ter a vitória, acabamos tomando gol, isso acontece. O time tem um adversário, temos um adversário que também é qualificado. E tomamos os gols, buscamos, e em nenhum momento o Sport deixou de atacar. Tem certo momento que a gente vai cansar, isso é normal. Isso é um jogo de físico. Uma hora vai cansar, uma hora vai estar disposto para puxar um ataque, para não puxar. O jogo estava lá e cá. O time deles veio com a proposta de se defender e sair no contra-ataque. Em nenhum momento o Sport deixou de buscar a vitória. E eu acho que é isso que tem que engrandecer. Que a gente é um esporte que batalha, que luta e que busca a vitória. E acredito que seja um ponto, um degrau, para a gente buscar o acesso e o título, consequentemente. Valeu. Tá aí essa palavra de Fabrício Daniel, falando, meu caro Carlos Corsato. Tá, então, saída dos jogadores no gramado. O Lucas Souza, essa torcida do esporte. Ele tá criticando aqui a torcida do esporte. O Lucas, valeu aí pela sua participação. Ele continua falando aqui do Santa Cruz. Obrigado pela torcida aqui para nossa macaca, viu, Lucas? Maria Aparecida Dami, boa noite a todos, parabéns. Pra cima deles, diz ela aqui. Edilson Roberto, outra falta para amarelo. Aí os caras estão dizendo aqui, o Marco Mariano, esse resultado o Guarani agradece. Poderia ter ficado melhor pro Guarani ainda, né? Mas a Ponte deu bobeira ali no final. Marcelo Borges, boa noite a todos, boa transmissão. Diz ele aqui, valeu Marcelão, obrigado aí
pela participação. Carlos Lemos diz que o herói foi o árbitro. O Wilson Correia, segundo gol, fez um pênalti infantil. Primeiro deu condições de jogo pro Wagner Love, né? E no terceiro, falha do Thiagão, cara. Os 3 gols a Ponte deu pro Sport. É claro que o Sport jogou pra fazer gol, né? 2 primeiros gols, falha do Arthur, diz aqui o Wilson Correia. Não, o primeiro foi falha do Luiz Felipe, né? Que, né, jogou a bola pro escanteio. Não dá pra dizer que o primeiro gol foi falha do Arthur, não. O Grigo diz aqui, ó, Anderson Grigoleto, o Brigatti errou demais ao colocar o limitadíssimo Vidiero e também o Thales. Agora, se aquela cobrança de pênalti não for uma paradinha, o que é então? O Kaique França reclamou, né? O resultado no final até que ficou bom. Somamos 1 ponto, diz aqui o Marcelo Venâncio. O João Limírio Neto, eu estou contente mesmo assim. Ó, se você pergunta pro torcedor da Ponte, pergunta pra mim aqui, ô Corsato, vamos fechar 3-3 antes do jogo, Ponte Preta e Sport, mas não fala como é que ia ser o jogo. Eu fechava. Fechava agora. Depois, né, Frank, com o final da partida, fica aquele sentimento de que a Ponte poderia ter conquistado algo mais, né? Carlos, a sua explanação, ela foi perfeita e de uma certa forma dá pra gente definir essa partida que a Ponte fez hoje. Agora, eu tenho um tempinho, Carlos? 2 minutinhos? Tem. Então deixa eu tocar num ponto aqui, o torcedor precisa considerar. Eu comecei a falar, naquela hora vem a entrevista do Kaique, né? Então vamos pontuar. Esse mesmo time que a gente aqui tá bravo, que não tá... Carlão, nós estamos mordendo aqui, pô, tinha que ter ganho o jogo. Gente, nós estávamos falando que esse time estava fadado para a Série C, na mão dos 2 treinadores anteriores, que não jogava nada. Tá, não foi bem assim. O Brigatti, na primeira partida, a Ponte faz um primeiro tempo primoroso. Agora é bom, Carlos, a gente lembrar o seguinte, tem suas limitações nesse elenco. O Mailton cansou, ele não aguentava mais, ele precisava sair, tá certo? Ah, podemos contestar o jogador que entrou. Eu não vou contestar, gente. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo só. O Samuel Andrade entrou de novo hoje, Carlão, e entrou na posição de centroavante, como havia entrado contra o Ituano. E de novo, eu gostei demais dele. Participou no lance polêmico aqui, pra mim. Por mais que o goleiro tivesse tocado na bola, ele tocou no Tomás Andrade. Se o lance é contra a Ponte, é pênalti. Eu já afirmo já porque eu não tenho medo de falar. É igual o pênalti que aconteceu pro Sport. Eu ainda contesto. Não que não tenha sido pênalti, gente. Só que é um pênalti cavado. Você vê que o Arthur, quando vai levar a perna, o Arthur recua. Você vê nitidamente, o Carlos ainda falou. Aí eu vi na câmera lenta. Você vê o Arthur recuando a perna. O jogador deixou a perna dele pra chocar. Quer dizer, foi pênalti, beleza. E a paradinha? Só pra Ponte que determinadas coisas acontecem. Agora vamos lembrar, estamos falando de um Sport, que é um baita de um timaço, Carlão, brigando pra ser campeão. E a Ponte vai em Recife, enfia 3 no Sport, e cede o empate no final, de um time que nós estamos dizendo que não valia nada, faz um jogaço desse, um dos grandes jogos da rodada, com certeza. Que partidaça da Ponte. Agora, algumas coisas, infelizmente, a gente é obrigado a pontuar. Seu Thiago fazia uma partida assim top. De novo, apareceu o Thiago dos momentos ruins. Poxa, o zagueiro não pode ir para uma bola num jogo desse daquela forma. Atabalhoadamente. Cara, mas nem pelada você vai numa bola com aquele posicionamento de corpo. Nenê Santana, você é zagueiro, ensina pro menino, pelo amor de Deus. Quantos gols ele vai continuar doando jogando na zaga? Tomás Kaique, pra mim, partidaça, hein? Era o que eu mais tinha medo, Carlão. Daqui a pouco, Frank, no final do jogo, você vai comentar mais aí com o Marcelo dentro do fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Então é isso, gente. 10 da noite, mais 17 minutos. Fechamento da 31ª rodada da Série B Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta vencia por 3-0. Deu bobeira, tomou 3 gols e acabou trazendo 1 ponto de Recife, 3 para a Ponte, 3 para a equipe do Sport. Agora são 28 jogos, com 10 vitórias da Ponte, 9 empates e 9 derrotas. Ponte marcou 37 contra 33 gols. Fora de casa, são 12 jogos, Ponte Preta e Sport, com 8 vitórias do Sport e 4 empates. A Ponte Preta não consegue vencer o Sport fora de casa e hoje até que tentou, né?
Até que quase chegou lá, mas não deu no final. 3 para a Ponte, 3 para o Sport. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo. Na volta, depois do intervalo, o Marcelo Corsato vai comandar o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Arthur Eugênio, né? Tá dizendo aqui que foi paradinha clara, né? E aliás, tem um monte de gente falando aqui que na cobrança do pênalti foi paradinha clara. Claro que o cara poderia voltar, né? A cobrar o pênalti novamente. Mas tá na cara, né? Que foi paradinha. Quanto os pênaltis, o comentarista tem aqui a opinião dele, eu respeito, né? Mas eu entendo que tudo certo. O pênalti do Arthur no Fabrício foi pênalti. E o lance lá do Denis, pra mim não é pênalti caracterizado porque ele bate na bola. Ele foi com força excessiva? Foi. Mas ele pega na bola primeiro, né? E aí, na minha humilde opinião, não se caracteriza o pênalti. O Kaique França reclamou muito dos 15 minutos de acréscimo no primeiro tempo. Até acho também que o Kaique forçou demais, né? Porque teve paralisação para tudo isso, né? E depois ele reclama aí sim, com razão, na paradinha do Fabrício Daniel. Foi claro que o cara deu uma paradinha ali. Tá na regra, não pode. E o juiz mesmo assim deixou. Não é mesmo? 10 da noite, mais 19 minutos depois do intervalo. Voltamos todos aqui no comando do Marcelo dentro do fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Pra Construtora Patriani. Quem compara, compra um Patriani. E a Patriani tem o prédio mais tecnológico e ecológico do Parque Prado, próximo ao shopping, dentro da natureza. São 2 opções, 124 metros e 142 metros quadrados. Tem 3 suítes, 2 e 3 vagas na garagem. Iga Atacado, maior variedade e os menores preços. Pizzeria Papagaios, qualidade em fazer pizza. Café Canecão, café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias, Prone Alimentos, Ridier Jump Esportes e Restaurante do Dadá. 10h20 depois do intervalo, vem aí o fim de jogo no comando do Marcelo para falar mais do que foi Ponte 3, Sport 3. Tem os comentários do Frank, as notas do jogo e também o melhor em campo. Fique ligado, canais Futebol Interior, Rádio Futebol na Canela, MS Web Rádio. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Você já conhece a Ridier Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridier Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridier.com e nossas redes sociais, @ridier.com. A Patriani está lançando o prédio mais tecnológico do Parque Prado, um bairro muito desejado de Campinas. E olha que ninguém lança nada na região há mais de 10 anos. O condomínio fica bem ao lado do shopping e tem uma reserva natural. Então é perfeito para quem ama a natureza e não abre mão de praticidade. A planta é show. Os apartamentos têm 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e gerador que atende até o Wi-Fi. A modernidade não para por aí. Cada apartamento tem uma vaga para SUV grande e outra para carro elétrico. O prédio tem até fazenda de energia solar que reduz a conta do condomínio. A área de lazer é completa. Tem beach arena para jogar beach tênis, vôlei e futevôlei na areia, como se você estivesse na praia. Outro diferencial é a casa de campo no condomínio, que tem entrada independente.
É uma área especial para você receber seus convidados com toda a privacidade. Tem piscina exclusiva e área gourmet com churrasqueira e chopeira. Até a piscina é diferenciada. Pega sol o dia todo e fica acima do nível da rua, garantindo sua privacidade. A academia é totalmente equipada, com espaços para spinning, funcional e pilates. E tem uma bela vista para a reserva natural. A família toda se diverte, inclusive os pets, que podem brincar à vontade no Pet Place e se higienizar no Dog Wash. É muita modernidade, conforto e diversão para um prédio só. Conheça o Reserva Prado Patriani, será de longe o prédio mais tecnológico do Parque Prado. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Começa agora, Fim de Jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, Fim de Jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Salve, salve você, excelente noite, são 10 da noite, mais 24 minutos, a Ponte Preta vencia o primeiro tempo 3-0, perdeu o segundo tempo por 3-0 no fritar dos ovos, 3-3. É o seguinte, a Ponte estaciona ali na mesma posição que estava, né, quando começou o jogo. A Ponte começou a rodada, é claro, não nessa posição, né? Mas aí acaba, em dado momento do jogo, a Ponte com a vitória estava passando 3 equipes, o Sampaio Corrêa, o Ituano e o Avaí, indo a 36, abrindo 6 da zona do rebaixamento, mas com o empate ela vai a 34, abre 4 da zona do rebaixamento, mas volta para a 16ª colocação. Bem verdade que tem o mesmo número de pontos do Ituano e do Avaí, só que a Ponte não ganha no campeonato, né? Então 7 vitórias, os outros 8 vitórias no critério de desempate. Esses estão à frente da Ponte Preta. A Ponte, portanto, abre 4 pontos aí da zona do rebaixamento. Dos males, o menor, pelo menos não perdeu, né? É claro, é aquela história que a gente estava falando aqui. O Sport, se antes do jogo vamos fechar no empate com a Ponte Preta hoje, o Sport? Claro que não. Claro que não, vamos pro jogo, vamos pra luta. A Ponte, antes de começar o jogo, vamos fechar no empate fora de casa contra o Sport hoje, Macaca? A Ponte nem viajava. Só que no final do jogo ficou bom pro Sport e ruim pra Ponte, né? Porque a Ponte vencia, o Sport perdia. Eu quero ver um dia a Ponte perdendo de 3-0 e conseguir um empate ou a virada, velho. Quero ver. Vai, Carlos. Só pra gente deixar claro aqui, a reclamação do pênalti é que houve mudança na regra, né? E se o árbitro entendesse que houve a paradinha, e vamos deixar claro aqui que nem o árbitro entendeu que houve a paradinha e nem o VAR. Porque senão o VAR também chamaria para isso, né? Se eles entendessem que houve ali a paradinha na cobrança do pênalti, não havia possibilidade de outro pênalti. Aí seria uma infração na cobrança de pênalti e a bola seria da Ponte Preta. Ou seja, o gol seria anulado. Não seria convertido um gol, né? Não teria sido gol. E é por isso a reclamação do Kaique França. Claro que tem que olhar muitas coisas boas que aconteceram no time da Ponte. Temos que olhar muitas coisas ruins também, né? Que um time que ganha de 3-0 deixa o outro time empatar 3-3 também é doído, né? Mas, gente, precisamos pontuar a arbitragem, né? Precisamos pontuar aí a arbitragem. Eu entendo que o lance do pênalti foi pênalti, o Arthur pega, né, o pé do Fabrício Daniel. Entendo que o lance que o Frank reclama aqui do pênalti do Denis em cima do Thales. Era o Thales, né? Samuel Andrade. Entendo que o Denis pega na bola primeiro, então ok. Mas entendo também que o árbitro estava com muita boa vontade para o time da casa e com muito pouca vontade para o time da Ponte Preta, né? A gente tem que pontuar isso aqui também. Quanto aos acréscimos do primeiro tempo, gente, eu achei justo. Achei justo os acréscimos no primeiro tempo. Houve paralisação pro Matheus,
Depois houve paralisação ali na hora do pênalti pra Ponte. O VAR ficou olhando pra ver se era pênalti, se não era pênalti. A Ponte fez os 3 gols. Ali nos 3 gols o VAR checa também, né? Então eu entendo que não dá pra reclamar dos acréscimos que foram dados no primeiro tempo. Agora, a cobrança do pênalti do Fabrício Daniel, gente, só se mudaram as regras do futebol. Aquilo ali é paradinha, né? E se a paradinha não pode, né, não teria sido gol para a equipe do Sport. Tô vendo muita gente criticar o Brigatti aqui, né? Vamos tentar descobrir depois porque as alterações, mas eu entendo que o Mailton, ele não consegue jogar um jogo inteiro. Então isso. E o Gé, cara, ele tirou o Gé entendendo o mesmo que eu entendi, que o Gé poderia ser expulso. E aí ia prejudicar o time. E na verdade o Gé estava sendo perseguido pela arbitragem. Gente, eu vou parar de ficar analisando. Pega o jogo e assiste. Toda jogada em cima do Gé, ou ele marcava a falta do Gé no zagueiro, ou ele mandava seguir. Então o Gé já tem, assim, ô Gé, gosto de você, hein, amigo. Mas é o seguinte, você já tem um parafuso a menos, né? Você não precisa de muito para esquentar. Então eu tô com o Carlos, a leitura do Brigatti qual foi? Vou oxigenar o time. Agora, nossa infelicidade, gente, é assim, uma pergunta que eu tô com o Marcelo e que eu vou fazer, Carlão. Pelo amor de Deus, esclareçam-nos qual o problema do Paulo Baia. Por que o Paulo Baia não pode jogar na Ponte? Eu só quero entender isso, gente. Bom, eu consegui o público aqui com o Arthur Eugênio, né? Mas não tenho a renda ainda. 25.247 pagantes, tá? 25247 o público pagante, mais de 25 mil pessoas. Pedro Lino mandou no grupo, dá uma olhada aí. Retiro. Isso, mandou também público e renda também. Então daqui a pouco o André Luiz vai trazer a informação pra gente. É isso, Corsato. É aquilo que eu falei aqui, você pontuou agora, né? Antes do jogo se fala 3-3, nem viaja. Fica em casa, ganha um ponto. Mas a Ponte Preta tomou 3 gols, final 3 pra Ponte, 3 pro Sport. Voltamos a ficar 4 pontos de vantagem do time que tá no Z4. Uma rodada de diferença aí, viu, Corsato? Depois você fala, André, vamos pro intervalo, ô Bolacha? E aí a gente volta, que aí eu vou passar os patrocinadores, aí não tem mais intervalo. A gente faz do jeito que tem que ser feito agora. Antes? Não, depois do intervalo. Segura aí você que tá acompanhando a gente. Não é em primeiro lugar? Não, daqui a pouco. É em primeiro lugar, mas da renda já foi também. Esse dinheiro não vai vir pra Ponte, você tá preocupado com esse dinheiro aí. É informação, né? Deixa quieto. Eu acho que o senhor tá errado. Vamos pro senhor que comanda, então. Vamos pro intervalo, Bolacha. Daqui a pouco a gente volta. Ter seus vencimentos cortados em 200%. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira. Ou peça pelo delivery. O WhatsApp 982 81 33 99 ou 3256 7626. Papagaios Pizzeria. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie.
Estamos apresentando Fim de Jogo. Muito bem, 10 da noite. Marcelo Costa. 10 da noite, mais 32 minutos. Excelente noite pra você. Olha aí, Bolacha. Foi bom, Bolacha, foi bom. Foi bom, ele tava merecendo essa, Bolacha. Parabéns, cara. Parabéns. Você tem que punir. Que aqui é assim, aqui, né, aqui se faz, aqui se paga. Boa, Bolacha, boa. Ai, 10 da noite, mais 32 minutos. Ó, tá todo mundo esperando, André Luiz, a renda do jogo, porque o público, o cara já tinha passado. Então, a renda do jogo, Sport 3, Ponte Preta 3, bufunfa. Vai, André. Posso dar a renda? Pode dar o que você quiser. Público pagante, 25.247 para uma renda de 477.655 reais. Esporte 3, Ponte Preta, também 3 da área do Retiro, no Recife. Essa renda aí é o seu salário mensal, Marcelo. É sim, eu ganho um pouquinho mais. Marcelo, Oi. Você deixou o André perturbado, aí ele se enroscou. Aqui é assim, velho. Viemos aqui pra complicar o bagulho, não é pra facilitar, não. Bom, pra Construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono Mega Sorte Loterias, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier Comunicação Integrada e Jump Esportes. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai tocar o barco aqui, se chegar alguma sonora do Brigatti, o André Luiz e o Carlos vai informar aí o Bolacha e a gente solta no ar. Agora vamos fazer, então, aqui, dando sequência na transmissão, vamos dar as notas, né? Pro melhor em campo. Não, vamos fazer o seguinte, vamos abrir o craque. Boa, Bolachinha. Por isso que é bom ter uma produção aqui perfeita, uma produção eficiente, porque informa pra gente o que tem que ser feito. Craque do jogo neste momento, aqui nesta bagaça. Simbora! Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Primeiro o torcedor, né? Primeiro o torcedor votando nas redes sociais aqui dos canais Futebol Interior, lá no YouTube e também no Facebook. No YouTube, Facebook. E depois a gente vai também eleger aqui, na nossa opinião, o craque do jogo desse empate, 3 para Ponte, 3 para o time do Sport. Carlos. Beleza, Marcelo. Bom, o Facebook hoje você deu um perdido, né, Marcelo? Hoje estava distraído, cara. Eu deixei o Facebook para ele. Não, mas tá aqui o Facebook. Não falou o nome de nenhum ouvinte. Não deu, né, cara? Foram 6 gols, né, cara? Foram 6 gols. Vamos lá aqui. Bom, você vota aqui no nosso YouTube, deixa aqui a sua mensagem com o melhor em campo. Vamos ver aqui algumas mensagens, então. Edilson Roberto. Brigatti tem nosso apoio, mesmo com algumas amebas, vai tirar a Ponte do sufoco. Neuri Menezes, o que matou a Ponte, sinceramente, foi o primeiro gol no final do primeiro tempo. Se vira 3-0, o Sport não consegue o empate. O gol deu ânimo, levantou a torcida do Sport. Seria uma vaia só, o time iria sentir. Mas foi, cara, foi 1 e tinha mais 2 ainda pros caras empatar, cara. Wilson Correia, vamos deixar o Brigatti escalar o time. No primeiro gol do Sport, toda a zaga saiu. Apenas o Arthur ficou dormindo e deu condições de jogo pro Wagner Love. Ele está dizendo que por isso que ele acha que o Arthur falhou. Mas quem falha na jogada mesmo é o Luiz Felipe, né? Que joga a bola para escanteio sem ter que ser escanteio, né? O Wilson Correia, melhor em campo, Filipinho. Você marca ou eu marco? Marco. Então vai, Filipinho. Edilson Roberto, Igor Torres não entrou e por isso foi o melhor em campo. Por essa óptica, sim. Akira Miyamoto, craque do jogo, Filipinho. Então vamos lá. Põe na conta do Brigatti, Silvio Seco. Rapaz, Brigatti consegue um empate fora de casa 3-3 e tem gente brava com o Brigatti. É aquilo, né, cara? Tem cara que é igual o Felipe Moreira. Felipe Moreira podia ganhar do Barcelona, velho. Nada que ele fizesse estava bom. Não, mas peraí. Cara, tava 3-0 o jogo. Tava 3-0. Quem era o técnico? O Brigatti. Ele não tem culpa nenhuma no 3-0. Ele tem. Só que ele não tem culpa no 3-0, né? Mas tem culpa no 3-3. Tem culpa. Ele tem culpa no 3-0, tem culpa no 3-3. Como o time teve culpa no 3-0 e teve culpa no 3-3. Pois é. Ele não só acertou no jogo, ele errou também. Pelo menos na minha óptica. Não, sim. Que ele errou, ok. Né? Que ele errou, ok. Gustavo Carvalho, Filipinho, melhor em campo.
Viviane Cristina, melhor em campo, Filipinho. Esse menino é bolão, hein? Aparecido Alves, melhor em campo, Mailton. Eu ia falar aqui, não vai ter um voto pro Mailton aqui? Rapaz. Marcelo Venâncio, Filipinho, melhor da Ponte. Já são 6 votos pro Filipinho. Aqui no Facebook tem o Grigo, que votou no Kaique França. Tem algum pro Kaique aí? Não, nenhum. 6 votos pro Filipinho, 1 voto pro Mailton. Teve mais um voto pro Mailton aqui. Eu perdi. Então vamos deixar pro Filipinho aí da torcida? Não, pera aí que deve ter mais aqui. Vamos lá. Aqui no Facebook só tem Edson Cláudio. Filipinho, melhor da Ponte, Marcelo Venâncio. Edson Cláudio, pra mim o áudio ficou ruim. Pra mim tá normal aqui, viu, Edson? Pelo menos pra mim, né? O Edson Cláudio volta no Mailton. Vê se voltou aí, Edson, porque eu não tenho retorno aqui. Brigatti acertou, nada de Igor Torres. Filipinho monstro, diz o Silvio Seico. Mais um voto pra ele. Neuri Menezes. Filipinho, pelo jogo. Melhor em campo, Filipinho pelo jogo. Pelo Mais jogo todo com cartão amarelo, ele tá colocando aqui. O Paul perdeu um gol feito também. Temos que colocar isso. Como você falou durante o jogo, inimigo, ele é? Inimigo do gol. Inimigo do gol. Marcelo Venâncio, pior em campo o árbitro. O pior a gente não vota, mas tô contigo. Aquela paradinha não podia, tá? Paradinha não. Pra mim está diferente. Chiando um pouco. O Grigo tá falando a mesma coisa aqui. Marcos Cruz, Filipinho melhor do jogo. O Marcos Cruz diz que o Paul não serve para nada. Mas, gente, vamos assim, tá no final da jornada mesmo. Ajudem a gente aí, tá? Viu? Mas o Paul, a gente já sabia que ele era um cara de poucos gols. Porque ele jogou 40 e joga muito. Ele joga praticamente quase todos os jogos da temporada. Mas ele fez 40 jogos, se eu não Tô enganado. E marcou 3 gols lá no Náutico, tá? O João Limírio Neto tá votando no Brigatti. O Fernando Lima fala aqui, ó. Obrigado, Fernando do São Bernardo. O melhor em campo vai salvar a Ponte, mas você não colocou na mensagem qual é o melhor em campo, Fernando Lima. Será que é o Brigatti que ele tá falando? Ele quis escrever o Brigatti, saiu obrigado. Boa, ô Frank. Boa. Marcos Oliveira. Arthur horrível. É que aqui a gente não vota no pior em campo, viu? Mas também não acho que o Arthur foi ruim assim não, viu? Arrumou o áudio. Agora ficou show. Torcida do Esporte. O Silvio Seico está dizendo aqui que a torcida do Esporte comemorou quando o Vidieiro entrou. Provavelmente. E teve muita gente que vaiou o Esporte no final do jogo. Mesmo os caras empatando, perdendo de 3-0, viu? O Brigatti vai tirar na ponte do sufoco. O melhor do jogo, o Brigatti. Foi o Fernando, né, que mandou essa? Não, o Edilson Roberto. Ah, tá. Marcos Cruz. Paul e Thales horríveis. Não, o Thales não foi ruim, não. Edson Cláudio, o áudio ficou bom. Obrigado, Edson. Ó, aqui então, Filipinho melhor em campo. Corsato, Filipinho. Do povo. Pro povo, Filipinho melhor em campo. Então tá bom, vou já pedir o voto dos companheiros, começando com o Frank Francisco. Leandro Vani. O lance do impedimento, que foi pênalti, estava impedido? Não estava impedido. Não estava impedido. E foi pênalti, tá? Foi pênalti, só que o pênalti ele bateu com paradinha, né? Agora eu tô pra ver um juiz que vai anular uma cobrança de pênalti, vai dar falta da cobrança de pênalti. Eu tô pra ver. E ainda com 25 mil pessoas no estádio? Mas nunca. Eu tô com uma fome, cara, e eu gosto de pavê. O Marcelo fica falando essas coisas. Mas nunca. Mas nunca. Nunca isso vai acontecer. Nunca, tá? Nunca. Vamos fazer o seguinte, Filipinho, então, 2 votos, que é um voto da galera aí. O Frank Francisco, o voto do melhor em campo na sua visão, meu companheiro. Na sua óptica. Eu tenho 3 jogadores que depois nas notas vocês vão ver que é a mesma. Então, pra mim, estavam no mesmo nível. Mesmo Como patamar. vocês vão descobrir depois, eu vou votar agora no que eu, pra mim, achei assim uma recuperação fantástica. Leonaldi. Opa, tá chegando a coletiva do João Brigatti aqui, hein? Pelo menos a sonora, né? Vamos. Leonaldi, você votou no Leonaldi. Carlos, seu voto. Vai, rapidão. Vou votar no Mailton. Mailton. Então, 2 votos pro Filipinho da torcida, 1 pro Leonaldi, 1 pro Mailton. Vai, André, rápido. Eu vou ficar também com o Frank e vou ficar com o Leonaldi. Eu vou votar no Filipinho. Filipinho, portanto, eleito o craque do jogo.
O melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, são 10 da noite mais 42 minutos, 10h42 para a construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono Mega Sorte Loterias, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier Comunicação Integrada, Jumpi Esportes. A Ponte Preta segue então, portanto, na mesma colocação que começou o jogo, né? A Ponte segue ali sendo o primeiro time fora da zona da degola. São 4 pontos de diferença para a Chapecoense, então significa que a gente tem mais uma rodada aí para ficar fora da zona. Mesmo que eu acho que não vai acontecer, eu acho que a gente vai ganhar do Atlético Goianiense, né? Vamos crer. No domingo, o jogo que vai ter transmissão aqui dos canais Futebol Interior. E aí a Ponte, portanto, mesmo se ela perca, ela vai continuar fora da zona. Com imagens também, você vai transmitir esse jogo para Dali, viu, Corsato? Olha que bacana. Então, Dali e canais Futebol Interior neste jogo da Ponte Preta. A coletiva do Brigatti chegou, André, mas aí eu preciso que você dê um tempinho pro nosso Bolacha colocar ela no ar aí, assim. Tá no ponto? Vamos ouvir o técnico João Brigatti. Resultado que um primeiro tempo, né? Eu queria que até você fizesse uma avaliação da partida no geral. Um primeiro tempo em que chamou muito a atenção, né? Praticamente a Ponte Preta deu uma aula de contra-ataque, né? E conseguiu encurralar o Sport de uma maneira que abriu uma vantagem de 3-0. Eu queria que você fizesse um comparativo exatamente do primeiro tempo da sua equipe, que apresentou um grande futebol e que no segundo tempo acabou tendo que segurar um pouco mais o ímpeto do Sport. Boa noite. Boa noite. Primeiro, enaltecer a preparação ao longo da semana, principalmente dos atletas que, com mudança de treinador, enfim, situações adversas dentro da tabela, a gente, uma cobrança muito grande, que se você vestir a camisa da Ponte Preta é sempre uma cobrança. Tivemos uma preparação na mudança do treinador do Pintado, eu acho que conseguimos trabalhar bem, analisamos bastante o time do esporte, conseguimos treinar e refletiu isso principalmente no primeiro tempo, né? A gente fechou muito o setor defensivo e saindo no contra-ataque, onde surgiram os lances de perigo e os gols também a favor da Ponte Preta. No segundo tempo nós caímos, né? Principalmente no final da primeira etapa, tomamos aquele gol ali que atrapalhou um pouco, deu moral para a equipe do esporte, que é uma grande equipe, tem atletas de qualidade. Enfim, no segundo tempo nossa equipe cansou também de tanto ter um volume de jogo do esporte. Os atletas que entraram, né, com exceção do Samuel, eu acho que a gente tem que entrar um pouco mais ligado na partida. Eu acho que foi um fator predominante. Eu acho que o árbitro prejudicou demais a Ponte Preta, eu não gosto de reclamar, mas picotou muito o jogo a favor do esporte. Lances que para eles eram, para nós não estava acontecendo. Enfim, eu tenho que enaltecer principalmente o empate aqui na ilha. Mesmo a gente saindo de 3-0, acho que é um ponto favorável, que dá, né, a moral para a nossa equipe, que volta, na verdade, aquela confiança de que a gente pode, nesses últimos jogos do campeonato, ter um rendimento maior, manter esse espírito que nós tivemos hoje, para que nas próximas partidas a gente, com um pouco mais de jogo, jogar um pouco mais, principalmente no segundo tempo, para que a gente possa segurar os resultados. Ponto positivo que você pode levar de ensinamentos e até o restante da competição nos últimos jogos nessa briga para evitar a zona de rebaixamento. Obrigado. Olha, eu vou bater em cima do comportamento, né? A mudança de comportamento do nosso elenco, principalmente das últimas 2 partidas que nós perdemos em casa do Mirassol, principalmente do ABC, uma equipe, um elenco com muita apatia dentro de campo, e hoje não, hoje você viu uma equipe brilhante, uma equipe vibrante, uma equipe que em nenhum momento, na verdade, deixou de jogar, mesmo quando nós sofremos o terceiro gol do esporte. Nós tivemos chance, né, e criamos ainda para poder fazer o 4-3 e vencer a partida, mas eu acho que a gente pode enaltecer aí a mudança de comportamento, principalmente para essa reta final, e essa entrega que teve os atletas hoje aqui na Ilha do Retiro. Próximo compromisso da Ponte dentro de casa, domingo que vem, diante de uma equipe que também vem em ascensão na competição, assim como o esporte está num bom momento, né? O Atlético vem também crescendo de produção. O que é que você vislumbra nessa partida, mesmo jogando dentro de casa, a possibilidade da Ponte conseguir esse resultado tão esperado depois de 6 rodadas voltar a vencer? Não tenha dúvida, eu não vou ficar
contabilizando o que foi para trás aqui. Eu acho que a entrega, nós temos que enaltecer principalmente o comportamento, como já disse. Vamos enfrentar o Atlético Goianiense, uma equipe que vem numa ascensão muito grande, como você mesmo disse. A gente tem acompanhado os jogos dele, uma partida extremamente difícil em casa, que a gente vai ter que ter esse comportamento que tivemos hoje, ter um pouco mais de tranquilidade para balançar a bola, entrar nos corredores, conseguir jogar um pouco mais, e a gente pede aqui o apoio da nossa torcida, que nos apoie do início ao final, porque vai ser mais uma partida complicada dentro de casa e a gente tem que ter a confiança que nós tivemos hoje, o comportamento que nós tivemos hoje e o apoio da nossa torcida, que se faz, que quando vem consegue fazer uma diferença em relação, principalmente para o lado de incentivo para os nossos atletas. Para a gente encerrar, o Souza acaba não ficando na Ponte Preta para a sequência da temporada. Era um jogador que você contava com ele para a sequência do Campeonato Brasileiro. Foi pego de surpresa com o pedido dele de saída do clube, Brigatti? Sim, foi pego de surpresa. O Souza fazia parte do nosso elenco. Esteve alegando problemas particulares, a gente tem que respeitar demais, não estava com a cabeça naquele momento ali, como eu já disse, foi uma mobilização muito grande em cima desses atletas aqui para que a gente pudesse mudar comportamento e infelizmente o Souza, com outro pensamento, não estava voltado para esse momento aqui, então logicamente que a gente sente a liberação dele, mas ele que segue a vida e vai resolver os problemas dele. Obrigado. A palavra do técnico João Brigatti na coletiva pós-jogo, empate da Macaca, 3-3 com o Sport na Ilha do Retiro, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, 10 da noite mais 49 minutos. Olha, ele falou aí umas palavras fortes aí, falou até com relação ao Souza, né? E reclamou um pouco da arbitragem. Faz um resumo rapidinho aí, Frank, da entrevista coletiva do treinador João Brigatti. Marcelo, eu fico muito feliz. Não porque a gente aqui, eu, Carlos, o André, a gente pode falar também, a gente é fã do Brigatti. Eu sou e assina embaixo. E assim, quando o treinador faz uma leitura, sem inventar moda, gente. A leitura que ele fez da partida, para mim, perfeita. É o que eu reclamei o jogo inteiro. O juiz foi tendencioso. O time da Ponte fez uma partida muito interessante na primeira etapa. A segunda etapa apareceu as coisas que acontecem na Ponte. A bola parece que começou a queimar e as falhas individuais, infelizmente. Eu fico pasmo com o Thiago. O Thiago é um baita de um zagueiro, gente. Mas a entregada que ele deu nesse gol e é jogada boba, não dá pra gente passar batido. E não é o primeiro. Mas assim, Marcelo, pra mim, tudo que o Brigatti pontuou, ele tá coberto de razão. E na questão do Souza, fiz uma leiturinha aqui, tá bom? O Carlos tinha definido antes. O que você falou mesmo do Souza, Carlos? Que não ia fazer... Não jogou nada e não vai fazer falta na Ponte. Eu não tô falando aqui do pessoal do Souza, tá? Mas vocês vinham defendendo o Souza em todos os jogos que ele jogava na Ponte. Faz isso, faz aquilo. Cara, não jogou nada. Vai com Deus. O que eu tinha falado no primeiro momento, quando nós fomos avisados aqui, notificados sobre a questão do Souza. Eu acho que era um jogador que hoje está numa fase muito experiente, que numa outra faixa do meio-campo poderia até acrescentar. Só que o detalhe é um só. Quer jogar, quer ficar, beleza. Não tô afim, não tô com a cabeça aqui. Obrigado, valeu. Tem os meninos para correr. E ainda bem. Carlão, vou cravar de novo, hein? Samuel Andrade descobrir a posição dele. Esse garoto vai ser centroavante. Poxa, toda vez que entra nessa função vai bem, Marcelo. E eu vou chamar as notas do jogo, o Bolacha, mas não vou nem perguntar a opinião de vocês, depois vocês podem falar. Uma outra coisa que ele falou na entrevista foi que os jogadores que entraram precisam entrar mais ligados. Ele falou isso na entrevista coletiva. Aí foram 5 substituições, né? Então a gente precisa ver qual desses aí que ele tá focando. Eu vou tirar até o Tomás Kaique fora, que pra mim, se eu não voto no Filipinho, eu ia votar no Tomás Kaique. Fez um partidaço, na minha visão, o Tomás Kaique. Mas é isso, são 10 da noite mais 52 minutos. Agora vamos saber as notas, se os caras passaram ou não de ano, na opinião do nosso comentarista. As notas do jogo...
Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá então para as notas do jogo. Kaique França, Frank. Nota 7, Carlos. Luiz Felipe. Nota 5. E o Matheus Silva, hein? Saiu com 25 minutos do primeiro tempo. Carlos fazia uma bela partida, de muita garra, muita briga. O jogador de sempre, né? Um lutador ali. Nota 6 para ele, hein? Vamos deixar os reservas para depois? Vamos, boa. Então vamos lá. Thiago Oliveira. Ô, Tiagão, que vontade que eu tava de te dar uma nota 7, 8 hoje, que tá fazendo uma partida muito boa. Mas esse menino precisa ser trabalhado, gente, emocionalmente. Um zagueiro, Carlos, naquele momento vai me cortar a bola sem posicionamento. Tá, poxa, nem vou falar o que eu falava na Varja quando o cara fazia isso. Nota 2. 2 pra ele? Ah, sim, não tem como ser. Ele entregou a paçoca, Carlão. Entregou a paçoca. Arthur, meia dúzia. Eu só tá metendo pau no Arthur aqui. Ele fez o pênalti, hein? Mas olha, eu vou dizer de novo, gente. É bom a gente entender. Que nem eu falei aqui. É que pro Frank, deixa até ajudar o Frank aqui, que eu não concordo, mas deixa até ajudar o Frank na nota. Pro Frank não foi pênalti, né, Frank? Assim, Carlos, vamos definir por partes, né? Ele não teve a intenção do pênalti. É um pênalti discutível. Se essa jogada é invertida, é o jogador de esporte no atacante da Ponte, você pode ter certeza que o pênalti não ia ser dado. Porque ele retarda, olha, o Arthur recolhe a perna, o jogador deixa bater o toque, depois que tem o toque, ele faz de conta que vai prosseguir e já se joga. Então ele também fez uma armação. Mas é aquela história, tá dentro da área e é contra nós. Você imagina a ilha lotada se o juiz não ia dar o pênalti. Mas, e isso também, Carlos, não derrubaria a nota do Arthur. Arthur fez um partidaço, gente, marcou pra caramba, apoiou, lutou em campo, diferente do Arthur dos últimos jogos. Então a gente precisa lembrar disso. Então nota 6 pra ele, tá? Nota 6. Filipinho. Partidaço, nota 8. Jogando com amarelo, hein, Carlos, que eu tava preocupado. Leonaldi. Leozinho, nota 8. 8 pra ele também. E Isso. o Felipe Amaral? Gostei da partida do Felipe Amaral, muito boa, Carlão. Pena que cansou, nota 7. Mailton? Nota 8 pro Mailton também, partidaço do Mailton. Eliel, nota 7, muita luta, muita correria do menino, hein? Gé. Mesma coisa, nota 7, muita correria. O Gé de sempre, né, Carlão? O Gé só podia ter um pouquinho mais de calma, a juizada tá começando a pegar asco no Gé. Então toda jogada normalmente não dão falta no Gé. Dão falta dele no zagueiro, invertem. O Gé é bem brigador, né? Mas tem dia também que ele resolve entregar a paçoca, né? Como no jogo contra o Mirassol, né? Mas faz parte. Vamos lá, entraram então. O primeiro que entrou foi o Tomás Kaique, entrou a 25 minutos do primeiro tempo na vaga do Matheus Silva. Carlos, por incrível que pareça, nota 7. Pra mim, uma partida que hoje não dá pra falar assim, foi mal. Não, jogou perfeito, a atuação precisa. Nota 7? Perfeito. Vamos lá, então. Agora, deixa eu ver se eu pego por tempo aqui. Se não, vai do jeito que dá aqui. Vamos começar aqui com o Polvidiero. Entrou na vaga do Gé 22 minutos do primeiro tempo. Carlos, no segundo tempo, desculpa. O Polvidiero, hoje ele não foi feliz. Ele é um jogador, como o Marcelo falou, ele é pra fazer fumaça. Entendeu? Mas hoje ele não foi feliz, ainda pra ajudar, me perde aquele lance lá de gol. Não podia perder, gente, não podia. Você falou, Carlão, era o lance do jogo. Eu vou dar nota 5 pro Polvidiero. 5 pro Polvidiero. Ramon Carvalho. Entrou na vaga do Amaral. O Ramon Carvalho, deixa eu só achar aqui, Carlão, que agora quem... tá. Meia dúzia. No segundo tempo. Meia dúzia pro Ramon. Eu vi pouco o Ramon Carvalho no jogo, viu? Mas não errou um passe, Carlos. Estava sempre bem posicionado, apareceu ainda para jogar no ataque. Ok. O posicionamento dele foi perfeito. E hoje. o Thales? O Thales nota 5 também, né, Carlos? Assim, não dá, tem certas coisas. Ele não tem conclusão de jogada. O problema dos dois extremos da Ponte é esse. Como você falou, né? Ele vai pelo lado direito, quando chega para cruzar, não tem pé direito, aí não vamos nem falar onde ele enfia a bola, né?
E usar remate pra gol, tem a dó. Desde que chegou na ponte, dá licença. É que os dois, né? Os dois atacantes, eles jogam com a perna esquerda, né? O Polvidiero e o Thales. Aí um tinha que jogar de lado, né? Um tinha que jogar do lado invertido, né? E aí faltou aqui o Samuel Andrade, que entrou pra jogar de centroavante, viu, gente? E tá jogando bem, hein, Carlão, nessa de centroavante, hein? Ó, gostei e quero ver mais vezes ele nessa posição, Carlos. Esse menino tem tudo pra virar centroavante, cara. Gostei mesmo, nota 7 pra ele. Participou dos lances mais agudos quando a Ponte voltou a jogar, viu, Carlos? 7? 7, nota 7. Ele teve envolvido num lance, 2 lances de pênalti. Eu tava até falando com o André fora do ar. Teve um lance, Carlos, em que o zagueiro chega por trás dele. Ele vai pra bola, o juiz não me dá o escanteio e ainda dá tiro de meta e dá uma bronca no Samuel. O zagueiro chega por trás e calça ele. Só que a TV nem mostrou 2 vezes, né? Imagina o VAR se ia falar alguma coisa. E o João Brigatti, treinador da Ponte? Carlos, a gente precisa sempre entender o seguinte. Entenda o torcedor. Porque o torcedor, Carlos, ele tem direito à opinião dele. Ele paga o ingresso, é o torcedor, ele tem paixão. Agora, eu vou falar da bola rolando, que é o que eu gosto, Carlão. O time hoje teve outra atitude, os mesmos jogadores. As falhas individuais, infelizmente, você não tem como mudar. São coisas que acontecem. O Thiago é inevitável. Tá indo bem, daqui a pouco ele dá uma pichotada que mata a gente. O Luiz Felipe, aquela jogada no gol, Carlos, eu e você aqui ainda falando, pra que chutar aquela bola pra fora? O Kaique chamou a atenção dele, pô, tô te falando, tá sozinho. Aí não tem muito como ser diferente. Eu gostei do que o Brigatti fez, Carlos. Mostrou que ele estava acompanhando tudo, ele entende o espírito de Ponte Preta, ele entendeu a característica deste elenco. E hoje, Carlão, vamos ser sinceros, a gente tá metendo pau aqui, mas eu quero lembrar, gente, nós jogamos com o Sport, que tá brigando pelo título da Série B. Um baita de um timaço. Vê a substituição do Sport, tem Wagner Love e ainda tem Diego Souza. A nota do Brigatti. Ah, Carlão, eu só queria enaltecer, porque o trabalho dele foi 10. Mas eu vou dar nota 8 pro Brigatti. 8 pro Brigatti. Vai pegar no seu pé aí, com certeza. E a arbitragem, hein? José Mendonça da Silva Júnior, 39 anos, personal trainer, auxiliado pelo Vitor Hugo Imazu dos Santos, professor de Educação Física, 37 anos. Jefferson Cleiton da Silva, 36 anos, funcionário público. O único piva bom que eu conheço é o piva da Rádio Brasil. E ele é Jefferson Cleiton Piva da Silva. 36 anos. Esse aqui não é bom não, mas o piva da Brasil é bom demais. E é Ponte Pretano ainda. 4 árbitros, só José isso, né, Washington da Silva de Pernambuco e o VAR, o Felipe Jorge Penetti. Ele é dos nossos, viu? Ele é jornalista, tem 37 anos e é o 21º jogo que ele trabalha como VAR. E aí, rapidinho aí, dá uma nota pra todo mundo. Vou botar todo mundo no mesmo balaio, tá? Vai. 4. Que é legal. O bom é que o nosso operador fala de verdade, né? O bom é que ele dá umas pitadas, né, no comentário. Bom, 11 da noite, mais 1 minuto, tá aí as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, agradecendo a todo mundo que está sempre junto com a gente, acompanhando aqui os canais Futebol Interior. Leandro Vani, Fernando Lima, Anderson Grigoleto, Roberto Santos, valeu rapaziada aqui no Facebook. Agora vamos fazer o seguinte então, já na hora de ir embora, pelo adiantado da hora, os destaques finais, começando com o destaque final do nosso repórter André Luiz. André Luiz, passa limpo aí o seu destaque final. Destaque final da Ponte Preta, que após este empate na Ilha do Retiro diante do Esporte Clube do Recife por 3-3 esta noite de segunda-feira, próximo compromisso da Macaca, a Nega Véia, volta a campo no próximo domingo, 15 horas, 45 minutos, estádio Moisés Lucarelli, diante do Atlético Goianiense. Para esta partida, o técnico João Brigatti poderá aí contar com o retorno do zagueiro Fábio Sanches, que está em momento de transição, assim como o atacante
Pablo Diego. Vamos ver aí como os dois irão se portar no decorrer desta semana. Já emendando com o destaque final do Esporte Clube do Recife, que após este empate em 3-3 com a Macaca, próximo compromisso do Leão da Ilha será somente na outra segunda-feira, dia 16 de outubro, às 20 horas, no estádio Alfredo Jaconi, diante do Juventude, meu caro Marcelo Corsato. Tchau, André, até domingo. Forte abraço a você, aos demais companheiros. Fui muito bem assessorado esta noite aqui nos estúdios dos canais Futebol Interior por ele, o nosso querido Eduardo Rodrigues, o nosso querido Bolacha. Forte abraço a você, ouvinte dos canais Futebol Interior, e até domingo com a Macaca diante do Dragão. Até lá! Boa, esse é André Luiz, o repórter feliz aqui dos canais Futebol Interior. Fechando a 31ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Mirassol 2, Londrina 0, Chape 0, ABC 0, Atlético Goianiense 1, Ituano 0, CRB 2, Ceará 0, Tombense 1, Juventude 1, Botafogo 0, Avaí 1, Sampaio Correia 1, Novo Horizontino 1, Guarani 1, Vila Nova 1, Criciúma 1, Vitória 0, Sport 3, Ponte Preta 3. Classificação da Série A. Vitória primeiro 58, Sport segundo 55, Juventude terceiro 54, Guarani o quarto 54 pontos. Seriam os 4 que estariam na Série A na próxima temporada. Quinta colocação, Atlético Goianiense 53, a sexta Novo Horizontino 52, sétima Criciúma 51, oitavo Mirassol 49, nono o CRB 48, décimo o Vila Nova com 48. Cara, aqui todos eles, na minha visão, é claro, né, com chances de acesso ainda, viu? Até o 10º colocado, tá? Aí do Ceará para baixo, eu acho que já luta só para permanecer mesmo. O Ceará já praticamente um feliz 2024, né? Com 42 pontos, precisa de mais 1 ou 2 pontos aí para garantir matematicamente a permanência na Série B da próxima temporada. Botafogo é o 12º com 40, Sampaio Correia 13º 35, a Ponte se vence ia tomar essa posição de Sampaio Correia, a Ponte é 36, mas ficamos no empate 34 pontos. Ituano é o 14º com 34, o Avaí é o 15º 34, Ponte 16ª 34. Passa a régua, né? Porque daqui para baixo todos estariam na Série C na próxima temporada. 17ª colocação, Chapecoense 30, 18º Tombense 27, 19º Londrina 24 e na 20ª e última colocação o ABC com 20 pontos. Agora bora lá então, trazendo para você que está acompanhando a gente a ficha técnica do jogo. Carlos Corsato, vem aí. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, depois do empate da Ponte, 31ª rodada, Série B Campeonato Brasileiro, Ponte Sport 3-3, 28º confronto entre as equipes. A Ponte jamais venceu o Sport, hoje chegou perto, hein? São 10 vitórias da Ponte, 8 empates, 9 empates agora e 9 derrotas, jamais venceu o Sport na Ilha do Retiro, tá? O Sport de Denis no gol, Eduardo, depois entrou Felipe, Sabino, Rafael Thierry e Felipinho, Fabinho, Ronaldo Henrique, depois o Alan Ruiz e Jorginho, Facundo Labandeira, depois o Fabrício Daniel, Wagner Love, depois o Edinho e o Peglon, depois entrou o Felipe em seu lugar. Este é o time do técnico Enderson Moreira. A Ponte de Kaique França no gol, Luiz Felipe, Matheus Silva, depois Tomás Kaique, Matheus saiu contundido, Thiago Oliveira e Arthur, Filipinho, Leonardo e Amaral, depois Ramon Carvalho, Mailton, depois Thales, Eliel, depois Samuel Andrade, Gé, depois Polvideiro, o time da Macaca treinado pelo João Brigatti. Repito aqui a informação, Ponte Preta que contratou Basílio Amaral, é o novo auxiliar técnico da Ponte Preta, apesar do clube ainda não ter anunciado,
ele já ficou hoje no banco de reservas, estava em Recife, lá com o treinador João Brigatti. Ele volta à Ponte Preta depois de 2020. Lembrando que esse ano o Basílio Amaral foi treinador do Sertãozinho, ficou 5 rodadas na Série A3 e foi dispensado pelo Sertãozinho na Série A3. Isso como treinador, mas já acompanhou o Brigatti na Ponte, no Paysandu, no Santa Cruz, no Oeste, acompanhou o Brigatti no Sampaio Corrêa também, enfim, em várias equipes ele acompanhou o João Brigatti. Árbitro José Mendonça da Silva Júnior, auxiliado pelo Vitor Hugo Imazu dos Santos e o Jefferson Cleiton Piva da Silva. Quarto árbitro José Washington da Silva, o VAR o Felipe Jorge Benetti. No total 11 escanteios para a equipe do Sport, 2 para a Ponte Preta. Rafael Thierry, o Labandeira e o Wagner Love foram amarelados aqui pelo time do Sport. Na Ponte Preta, o Filipinho tomou o cartão amarelo e deixa eu ver mais quem aqui. Filipinho, Arthur também tomou cartão amarelo, eles não estavam pendurados, né? E o Polvidiero. São 3 jogadores da Ponte que foram amarelados. Público 25.247, renda 477.655. Gé a 26, 1-0 Ponte. Mailton 29, 2-0 Ponte. Mailton de pênalti 37 do primeiro tempo, 3-0 Ponte. 50 minutos do segundo tempo, do primeiro tempo, o Wagner Love fez 3-1 para a equipe do Sport. O pessoal está reclamando dos acréscimos, mas o gol foi com 5 minutos de acréscimo, né? No primeiro tempo ainda. E aí teve o Fabrício cobrando pênalti e dando números finais para o jogo. A Ponte Preta empatou com a equipe do Sport pelo placar de 3-3. O Jorginho, né, fez o terceiro gol para a equipe do Sport. Final 3 para a Ponte, 3 para o Sport. 31ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Tudo igual na Ilha do Retiro, 3-3. Quero já deixar aqui meu grande abraço para você, torcedor da Ponte Preta. Um abraço do tamanho do Majestoso. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Amanhã, meio-dia, eu vou estar aqui no meu Campo FI para a gente falar muito desse jogo Ponte 3 e Sport 3. Tá combinado? Um abraço, obrigado a todo mundo que ficou conosco e até amanhã, meio-dia, aqui no Meio Campo FI. Tchau. Ficha técnica do jogo. Muito bem, esse Carlos Corsato que narrou o jogo para você. E agora o destaque final do nosso comentarista, Frank Francisco, ele que analisou esse empate. Ponte 3, Sport também 3. Frank. Olhando de uma maneira ampla, bom resultado, dá-nos um alento muito grande para as próximas partidas. O Brigatti nos mostra que acertou a mão e agora é só torcer para que alguns jogadores realmente entendam e aproveitem as oportunidades. Brigatti, eu quero fazer uma pergunta para você. Você puder aí, deixa essa resposta para nós aí, para a assessoria de imprensa da Ponte passar para nós. Por que Paulo Baia não joga no time da Ponte Preta? É só que eu quero saber. Ele é jogador de lado, tem ótima conclusão e foi um dos jogadores que iniciou esse movimento na Ponte Preta de resgatar esse time, fazendo gol, batendo de fora da área. Então é a única pergunta que eu vou deixar lançada aqui. Eu queria entender, porque passa um treinador, passa outro treinador, vem você e o Paulo Baia não joga. Se está machucado, fala para nós. Se não está machucado, por que não entra quando tem oportunidade de colocá-lo, tá bom? É minha única pergunta. Valeu, abraço. Gente, obrigado pelo carinho que vocês terem nos acompanhado. Toda vez que acompanhar, não esquece de deixar o like lá, curtir, isso é importante. O Gordo falou muito. Beijo do Gordo, fui! Frank Francisco, de carona com o Frank aqui nos canais Futebol Interior. Bom, deixa eu passar aqui a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, que já começa amanhã, tá, gente? 9h30 da noite, tem ABC e Mirassol. Esse jogo aí, o ABC já tá rebaixado, não interessa pra Ponte Preta, né? Vila Nova, matematicamente, o ABC ainda não tá rebaixado, mas praticamente, né? Porque, vamos lá, são 7 jogos, 7 vezes 3, 21. O ABC tem 20 pontos, ele pode chegar a 41. Então, ele pode, ainda se ninguém pontuar, passar todo mundo aí, né? Enfim, então matematicamente não, mas praticamente sim, rebaixado o ABC. Na quarta-feira, Vila Nova e Botafogo. Aqui era bom que o Vila ganhasse, pro Botafogo ficar na alça de mira aí da Ponte Preta. O Bota tem 40, né? Mas tá praticamente fora do rebaixamento. Depois, na sexta-feira, esse interessa a Ponte, hein? Criciúma e Chapecoense.
Criciúma e Chapecoense, jogo no Heriberto Rilse. Bom, no sábado, 5 da tarde, Ituano e CRB. Interessa a Ponte Preta também. O Ituano tem o mesmo número de pontos da Ponte Preta. Tô no sábado aqui. Sábado ainda, Novo Horizontino e Tombense. Resultado seria legal a vitória do Novo Horizontino para a Ponte, porque o Tombense está lutando contra o rebaixamento também. Também no sábado, 6h30, Ceará e Sampaio Corrêa. Seria bom que o Ceará vencesse o Sampaio Corrêa para a Ponte Preta. A Ponte joga no domingo, 3h45 da tarde. Você vai acompanhar aqui com a gente nos canais de Futebol Interior. Vai ter imagem na Dali também, tá? A Ponte Preta pegando o Atlético Goianiense, 3h45 da tarde. Quem sabe com a boa presença do torcedor Ponte Pretano. No domingo também, cobertura dos canais de Futebol Interior. Tem Guarani em campo, Vitória e Guarani. O jogo começa às 6 horas da tarde com toda a equipe dos canais de Futebol Interior transmitindo esse jogo. Domingo ainda às 18h30, o Londrina pega o Avaí. Aqui, gente, Avaí 34, Londrina 24. Se o Londrina vence, ele vai a 27. A Ponte já tem 34, né? Era melhor que desse Londrina ou empate, né? Ou empate. Aí, o Londrina ou empate, Avaí não. E depois, na segunda-feira, fechando a rodada, aí vale lá o G4, Juventude e Sport. Portanto, aí são os jogos da 32ª rodada da Série B. Para a construtora Patriani, Iga Atacado, Shimozono Mega Sorte Loterias, Pizzeria Papagaios, Café Canecão, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier e Jump Esportes. Fica por aqui o nosso fim de jogo. Transmitimos o empate 3 Sport, 3 Ponte Preta aqui nos canais Futebol Interior. Agradecendo você que ficou no YouTube, no Facebook, no nosso canal de áudio, ao Bolacha na mesa de som aqui dos canais Futebol Interior, ao Claudinei Corsi, nosso coordenador comercial, Carlos Corsato, o coordenador artístico, Elcio Paiola, Arthur Eugênio na direção geral da emissora. O Frank comentou, o André reportou, eu, Marcelo Corsato, agradeço demais o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. Uma semana que está começando aí, como esse que vos fala, maravilhosa, semana maravilhosa para você e tudo de bom. E domingo a gente volta com Ponte Preta e Atlético Goianiense aqui nos canais Futebol Interior. Valeu, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Já era, tchau. Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo. Rádio Futebol Interior.